Bom dia a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à PUC Paraná. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso evento, dedicado hoje ao primeiro Simpósio Internacional de Microbiologia Preditiva, com o foco em os pilares e aplicações da inovação e da inteligência artificial para suportar a microbiologia preditiva. Para a abertura oficial do dia 2, convidamos a compor a mesa de abertura o presidente do evento, Dr. Marcelo Piloneto, o Dr. Carlos Gouveia, representando a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e a doutora Kate Nogueira, representando a Sociedade Brasileira de Microbiologia. Convido o Dr. Marcelo Piloneto para fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Good morning. Guten Morning. Something like that. Eu ainda não aprendi a falar suíço-alemão, então vou falar um pouco em português e um pouco em inglês, por conta dos nossos convidados internacionais. Eu queria dizer que é uma honra estar sediando esse evento aqui na nossa universidade. Eu sou professor aqui na PUC há 31 anos e tenho muito orgulho da nossa instituição, que me possibilitou com que eu formasse muitos dos profissionais que estão aqui hoje nos acompanhando, seja no nível da graduação ou da pós-graduação, e dizer da minha satisfação de estar mais uma vez ousando em trazer um conceito novo, uma mudança de paradigma para a área clínica, que já é muito utilizada na área de microbiologia de alimentos e até na área ambiental, de uma certa maneira, que é a microbiologia preditiva. Eu costumo contar para os meus alunos, professor Clóvis, se a gente perguntar para 10 infectologistas o que o laboratório precisa melhorar, 11 deles vão responder: precisa reduzir o turnaround time. Você precisa diminuir o tempo do exame. E quando a gente trabalha com microbiologia, a gente sabe que muitas vezes isso é desafiante porque precisa do crescimento microbiológico. So, I was telling in Portuguese that one of my favorite quotes that I teach to my students is that if you ask 10 infectious disease doctors, physicians, what the laboratory needs to become better, 11 of them will say, it needs to be faster. You need to reduce the turnaround time. So predictive microbiology has a lot to do with this, when you cannot wait for the bacteria to grow, and you need a faster answer. Because otherwise, we are pushing the bugs towards antimicrobial resistance. And we do not want to do that. We want to give a broader life to antibiotics. Otherwise, we'll have problems with surgery, with people treating neoplasma, with immunosuppression, and we don't want that. So, I'm very happy to have you all here. We have the 3 more important societies, scientific societies represented here. Brazilian Society of Microbiology, Infectious Disease, and also CBDL, which is a very important partner for us because it promotes the evolution of in vitro diagnosis. And maybe we'll still have the presence of Clinical Pathology and Laboratory Medicine Society. They're coming to the auditorium, but I'll welcome you all for now and hope we have a full day of knowledge, new paradigms, and that we are always trying to evolve, maybe faster than the bacteria are, so we can still be alive on this earth. Thank you so much for being here. Muito obrigado a todos.
Bom dia, good morning, guten Morgen. Als ich Kind war, konnte ich gut Deutsch sprechen, aber jetzt nicht mehr. It's a great pleasure to be here. Marcelo, thank you for the invitation. For us as Infectious Diseases Society, as Marcelo told us, you are very important for us. I like to say that it is impossible to be a good ID physician without a good microbiology lab. So it's a great pleasure to be here, to interact today with many good presentations that I'm sure for those who are listening to us, maybe here or maybe online, they will have a good idea what's coming on. I like to say that we are facing a revolution in microbiology. So now we have faster labs that allow us to choose the correct antibiotic. And as you know, the RAM, resistência antimicrobiana, antimicrobial resistance, is one of the 10 most important public health problems in the world. For this reason, Organização Mundial de Saúde, World Health Organization, included antimicrobial resistance one of the top priority for a public health issues. So thank you so much for being here, and Marcelo, thank you so much for inviting me to come to this prestigious event. Have a great event. Bom dia a todos. Good morning. Eu gostaria, em nome da Sociedade Brasileira de Microbiologia e do professor Luiz Nero, agradecer ao professor Marcelo Piloneto o convite para estar aqui participando desse momento tão importante, né, que é falar das inovações em microbiologia, desse novo conceito de microbiologia preditiva. É um grande prazer estar aqui e desejo a todos um bom evento. Buenos dias, bom dia, guten Morgen, good morning. It's really a great pleasure to be here, Marcelo. It's for CBDL, it's really an honor to have been invited and also to take part. But before anything, I think it's important to present who is CBDL, what we actually do. CBDL is an association of the industry, and basically today not only the industry anymore. What we are trying to do is to actually get together the whole ecosystem. By doing that, we have as members industry, importers, distributors, nowadays service companies that render service to this diagnostic environment, and even labs can participate in different positions. What we want is really to get everyone in the same table to discuss opportunities to evolve towards several objectives that I'm going to present. As an association, we are also not alone. We also make part of a big environment. In Brazil, together with ABIS, the Alliance for the Innovative Healthcare Industry, with Ethics Health Institute, an association, not-for-profit, exactly discussing compliance topics, integrity values, and how the whole chain value of health can go towards a proper direction, saving the patient at the end. In Latin America, we have ALADIV, AUDIMED, and the Inter-America Coalition for Regulatory Convergence, all of them with different objectives. ALADIV, I can say that it's a good example where academic people, government, and also industry got together in Anvisa 16 years ago. And since then, we have been promoting regulatory convergence. We have been promoting access to high-quality products, but especially going for several topics can develop the diagnostic as a very good tool. Globally, we have the Global Diagnostic Alliance, where we work side by side with all the diagnostic associations in the US, Canada, Australia, Japan, Europe,
just as examples. GMTA, it's not only diagnostic, but also medical devices, and we have a seat at WHO to take part in several discussions. And academy is also the very important partner for us. We do have several projects together with the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and because of that, we are part of the IDC, the International Diagnostics Center, and the last member, New Jersey Institute of Technology, that is a partner for AI development in diagnostics, where Brazil wants to be a kind of testing ground for new ideas and possibilities. And the last partner that we got, we are discussing an agreement project, and Paula, I think it's going to be here, is CEPID Arias, exactly to focus on AMR. What we see is that the problem is very big. Almost 47% of the population has no or very limited access to diagnostic. That's a study by Lancet Commission in 2021. And what is even worse is that 91% or almost 90% of the STIs happen exactly in these places. And we're not talking only about Africa or far away places. Brazil has, for instance, with syphilis, almost 2-3 cases every 5 minutes, and that's now, according to the Ministry of Health. So because of that, this paper actually led to a discussion at the WHA, the World Health Assembly, in 2023 for a discussion and approval of a resolution about strengthening the diagnostic capacity. That was in May 2023. And since then, we have been working on how we can all together improve the access to diagnostics. And the first good thing is that there was a very good definition of diagnostics, not only in vitro, in vivo, and what are the purposes: screening, diagnosis, monitoring, prediction, Marcelo, staging, and surveillance of diseases and health conditions. And several topics were actually clarified as actions, not only for the member states, but even for WHO. And since then, we in Brazil have been working very, very hard together with all the different societies. So just to share a little bit of this work, I am going to present some of the publications that you can download in our website. First one is the White Book on Laboratory Diagnosis, showing exactly the life cycle of our sector, which is very short. We talk about 3 to 4 years. Mostly is incremental innovation other than disruptive, but we do have disruptive. But there you have R&D and innovation. Number 2 is regulation, pre- and post-market surveillance. Number 3 is access. We have to discuss health technology assessment in order to incorporate the proper technologies. And 4th is exactly you as healthcare professionals on the field, showing how you can actually improve and incorporate this improvement in the next batch or so. We have data, economic data. That's a kind of bulletin that we issue every quarter. This is 2025 on your left. And here on your right, we have the publication we gave yesterday, and today we are going to draw some more books for you. It's exactly the first big position paper on AMR. So we are showing the work of guys like André Doi, Piloneto, and Carmen, and several others that really work very hard, showing how Brazil is coping with this challenge, what is here, and what are still the next challenges, exactly in order to make a call for action for all of you to really keep on doing this good work. So what we do is we have to collaborate. And together with the London School Group, we have developed a series of courses that we're going to announce very soon. Anyone can take in several languages, including Portuguese. And it's going to be in cooperation with SBAC, SBPC, Abramed, the Pharmacy Council. And it's a continuous development program. We have also another project at CBDL, which is the patient journey. We want to show what is the cost
and what is actually the time that sometimes it takes for a patient to get diagnosed, being for hair disease, for any infections or so on, and how we can promote access in a better way. And even for that, in this work that we're doing in collaboration with Giuliani Group in Porto Alegre, we are going to have in our website this kind of app developed by a Brazilian doctor in the US, Daniel Branco, where we can have a map of all the clinical trials that are going on in Brazil, and what is about, who is the sponsor, how the doctor, the treating doctor, can get in contact to refer a patient. So that's also going to be part of this collaborative work for exactly reducing the journey of the patient. So alliances are essential, but we have to have in mind number one, which is the patient. So all the entities, different stakeholders, different societies are key. And the last example that I bring of one of the works that we have been doing is the National Policy on Laboratory Diagnostics that started with SBAC, with Dr. Maria Elizabeth, and then all the other entities followed and supported in such a way that after presenting to the Ministry of Health, Anvisa, and several other key entities, we got the suggestion, why not to present to the Congress? And then the Congressman Pedro Westphalen took the idea ahead, and now it's about to be voted in the plenary of the Congresso at the House of Representatives, na Câmara dos Deputados, in a kind of urgent manner, eventually to go to the Senate soon after. But it's a good work showing how we can actually get together, have a good history, and showing the importance of the clinical lab in order to defend the population. So that's a little bit of CBDL work along the years, always in cooperation with different entities. So thanks a lot. Enjoy the Congress, enjoy today the symposium. I hope you can not only learn a lot, share your knowledge, but also come to this call for action in a very good work ahead of us. Muito obrigado. Agradecemos a fala das nossas autoridades, convidamos a retornar à plateia. A doutora André Dói está aqui na plateia, representando a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, um outro grande parceiro nosso, sempre, né? Sempre com um olhar especial sobre a microbiologia clínica. André, muito obrigado pelo apoio da sua instituição, pela sua pessoa e as pessoas que você sempre agrega e traz junto. Tá? Então, podemos dar continuidade, Juliette? Eu gostaria de convidar, então, a doutora Carmen Pazoplustil, da Formato Clínico, Medicina Diagnóstica, para conduzir a nossa primeira mesa redonda do dia. Bom dia, good morning, buenos dias. It's a pleasure for me to be here with friends and new friends to be the moderator of this roundtable. That is very interesting topic. The innovation is here, out of the box, uses for MALDI-TOF, IR, biotyper, whole genome sequencing, and metagenomics. Very, very interesting, of course, because this is the future, we know that, and not so far from what we are doing now in the lab. So I'm not going to talk too much. I'm just going to say that the presenters are very into what they're doing, and that's a good thing. Eu queria falar para quem não entende português, inglês, perdão, que é uma mesa redonda muito interessante, a que eu vou moderar, com pessoas muito especiais. Inovação está aqui, pensando fora da caixa. Um título bastante convidativo para que os palestrantes possam falar sobre MALDI-TOF, IR Biotyper, sequenciamento completo do genoma e também metagenômica. Então, sem mais delongas, I would like to announce doutora Florência Roca,
del Instituto Malbrán de Argentina para que venga a exponer su charla de Malditov. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, voy a pasar aquí porque soy más pequeña que la cosa esta. Bueno, buen día, bon dia. Hoy vamos a ver Malditov fuera de la caja, fuera de todo lo que vimos ayer y qué podemos hacer usando los espectros de Malditov acoplados a la inteligencia artificial. Normalmente el análisis de espectros se basa en una pequeña cantidad de atributos que se vinculan empíricamente con la identificación microbiana. Claro que este es el enfoque para el cual fueron diseñados los equipos, pero a lo largo de los años comenzamos a ver que había un montón de información retenida en esos espectros que permanecía sin que la usemos. Entonces, para aprovecharla al máximo, es que comenzamos a implementar algoritmos de Machine Learning que nos permitieron detectar sublinajes, cepas toxigénicas, brotes, como vamos a ver hoy en día. Este tipo de enfoques se pueden utilizar en todos los pasos del proceso de diagnóstico microbiológico y nos están ayudando a lidiar con la enorme cantidad de datos que empezamos a generar hoy en día con Malditov. Básicamente, la inteligencia artificial es hacer que las computadoras aprendan. Como en Netflix o en Spotify, escuchamos canciones y el algoritmo va aprendiendo hasta que un día nos recomienda que tenemos que escuchar en base a nuestros gustos. Bueno, con Malditov lo entrenamos con espectros hasta que un día aprende a clasificar lo que estamos intentando diagnosticar más allá del nombre de un microorganismo. Entonces, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de cosas que hicimos en el Laboratorio Nacional de Referencia. Malditov funciona muy bien con vectores de importancia médica. Las rickettsiosis son un grupo de enfermedades transmitidas por bacterias del género Rickettsia, pero se transmiten a través de la picadura de un vector. Si ustedes ven aquí, nosotros lo que hicimos fue generar perfiles proteicos a partir de patas de garrapatas circulantes en Argentina y con Malditov lo que logramos es diferenciar no solo diferentes especies de garrapatas, sino que el sexo dentro de cada especie. Del mismo modo, nuestro par en el CDC resolvió muchas similitudes genéticas y morfológicas en una gran cantidad de garrapatas de importancia médica, generando una base de datos a partir de las patas de las garrapatas. Otro trabajo muy interesante es este, en el cual se puede detectar la resistencia al insecticida en el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Tanto usando las patas como el cuerpo, como el mosquito entero, se puede detectar un pico en el rango de rutina del laboratorio, creo que es 4.800 daltons, en los mosquitos que son resistentes al piretroide que se utiliza para su control, en contraparte con los mosquitos susceptibles. Y como ustedes saben, en la actualidad hay un brote muy importante de ácaros de cama en Europa, que están generando muchos problemas, es difícil de eliminar este vector, genera muchos problemas de picazón, sobreinfecciones, ansiedad. Y en este laboratorio generaron una base de datos únicamente con 23 perfiles de los ácaros y cuando la desafiaron con 123 nuevos vectores, más del 90% fueron identificados a nivel de especie en el Malditov. En la actualidad, en Argentina, la aplicación de Malditov para la identificación de parásitos relevantes en salud pública ha tomado mucha relevancia en el último tiempo. Sabemos que las enfermedades parasitarias son un problema global, especialmente en países en desarrollo como el nuestro, y que el diagnóstico oportuno es esencial para establecer un tratamiento adecuado. Sin embargo, los métodos tradicionales tienen muchas limitaciones. Malditov
por lo que venimos viendo, ya ha demostrado su potencial, pero en bacterias. Y en parásitos es muy poco lo que hay en la actualidad ya publicado o validado. En nuestro instituto hay 2 laboratorios que están trabajando en adaptar Malditov para hacer un diagnóstico, un screening rápido de parásitos, y el objetivo inicial ha sido comenzar con Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum y Trypanosoma cruzi. Este no es un trabajo mío, yo solamente colaboro en la adquisición de los espectros en Malditov. Este es un trabajo del Laboratorio de Parasitología de Annelies Malbrand, lo está haciendo la doctora Fernanda de Guese, y lo que está haciendo es trabajar con sangre entera de pacientes infectados con Toxoplasma gondii o Plasmodium falciparum y pacientes negativos para la infección. Nos basamos en ese trabajo que utilizan saponina y una extracción con PBS, y en este trabajo creo que sí. Fíjense cómo en un modelo rápidamente de Machine Learning, es un ensayo muy preliminar, ya comienza a separarse claramente los pacientes positivos de los pacientes negativos para paludismo. Entonces, lo que estamos intentando es generar mucha mayor cantidad de información peptídica para ver si podemos usar el MALDI como una técnica de screening o tamizaje rápido para la infección. Y este otro trabajo del Instituto Nacional de Parasitología, doctor Mario Fatala Chavén, que está liderado por Natalia Milduberger, es bastante diferente, también está basado en un trabajo ya publicado. Este es diferente porque a partir del cultivo de epimastigotes, que es la forma no infectiva del parásito, se están tratando de generar espectros proteicos para poder ver los diferentes estados infectivos y hacer una cuantificación de la infección. Y fíjense cómo rápidamente ya se ha estandarizado un método que es súper sencillo para obtener espectros de alta calidad. Así que los 2 trabajos, que es muy nuevo, lo hemos empezado hace meses, ya están muy encaminados y con buenos resultados preliminares para parásitos. Este año también aprendí en una visita en Alemania que Malditov puede obtener la huella proteómica de alta calidad a partir del músculo de animales salvajes. Yo trabajé con gorila bonobo y con cebra. Fíjense cómo aquí estoy trabajando con un pedacito de músculo que estaba congelado y con esta agujereadora se toma un pequeño pedacito, se pone en un Eppendorf solamente con ácido fórmico y Vortex. Ellos generaron una base de datos muy importante. Acá Ecus cunga es la cebra y Paratroglodites es el gorila. Con una base de datos que ellos generaron podés identificar diferentes especies de este tipo de animales, que es fundamental para el control de patologías en zoológicos, en reservas naturales, en el rubro veterinario y además para el control alimentario. Ellos de esta manera también controlan el fraude alimentario y pueden saber si la carne que un restaurante caro te está ofreciendo corresponde a un animal o a otro. De una manera muy rápida, muy sencilla y económica, ¿verdad? Bueno, para seguir explotando las capacidades de Malditov, con el doctor Adrian Lewis del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Malbrand, pusimos murciélagos en el Maldi. Él tiene una enorme colección de murciélagos transmisores de enfermedades virales, no solamente la rabia, que es de las más frecuentes, sino que en nuestro país muchos murciélagos transmiten muchas enfermedades virales y otras especies no tanto. Entonces, conocer rápidamente la especie de murciélago que llega al laboratorio es muy importante para tomar una decisión clínica. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con el patagio, que es esa membrana bastante desagradable que tienen en el ala, eso muy blandito, y con una técnica de extracción muy sencilla. El murciélago no sufre, no hay que matarlo, es una pequeña biopsia.
lo que logramos es separar estas especies que son las más frecuentes que ellos disponían en el laboratorio, Lasiurus, Molossus, Myotis y Tadarida. Este es un modelo de Random Forest generado en el software Clover Biosoft y rápidamente pudimos discriminar las especies de murciélago. Ahora estamos trabajando con el laboratorio de Alemania para hacer una vigilancia epidemiológica más global de estas especies que circulan en diferentes partes del mundo. En nuestro país, la enfermedad de anthrax o carbunclo es muy importante, es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Bacillus anthracis. Como es un país agropecuario importante, esto es bastante frecuente en los animales y además hay mucho riesgo en los trabajadores rurales y en los veterinarios. Así que en Malditov lo que vimos es que en ninguna de nuestras plataformas podíamos discriminar con claridad Bacillus anthracis del resto de las especies del grupo Bacillus cereus. Así que generamos una base de datos con huellas de microorganismos circulantes en nuestro país y logramos separar ahora con la base de datos Bacillus anthracis del resto del grupo cereus, pero además con modelos predictivos de Machine Learning y la búsqueda de picos biomarcadores también hemos tenido una clara separación de ambas especies. Bueno, estos son algunos ejemplos que les traje de Malditov fuera de la identificación. Sin embargo, lo que nos convoca al día de hoy, tanto con Phytobacter como con otros patógenos raros, emergentes, que es mi área de trabajo, es el desafío de interpretar los resultados en Malditov. Todos los que tenemos Maldi sabemos que aparecen nombres muy raros, especies con un alto valor de score, con una alta confianza, especies con diferentes nombres, y en ese momento es cuando nos surge la disyuntiva de cómo informar lo que Malditov nos está mostrando. Entonces, para ayudar al microbiólogo en el laboratorio, desde el Malbrán redactamos una guía de identificación por Malditov que se puede consultar a través de este QR. En esta guía nosotros hacemos recomendaciones acerca de cómo informar un microorganismo que arrojó Malditov. Si hay que agregar pruebas fenotípicas, si hay que agregar pruebas moleculares, recomendaciones acerca del perfil de resistencia a los antibióticos y también recomendamos muchas veces informar grupos o complejos, que eso va a ser suficiente para el médico y no vamos a estar metiendo la pata informando una especie que no puede discriminarse de otra en Malditov. Sin embargo, como el manual es un montón de hojas que tienen que tener en la mesada, lo que hicimos con ese manual fue entrenar un dispositivo virtual que se llama Maldibot, así que lo pueden usar también desde sus computadoras. Acá lo pueden ver en acción. Se usa desde el celu, la tablet, la compu del laboratorio, desde tu casa. Si en Google escriben Maldibot, así, maldibot.ar, ya le pueden consultar, es como un ChatGPT, pero para un poco más aburrido para microbiólogos, y le pueden preguntar cualquier bacteria que se les ocurra, y si no sabe va a decir que escriban al laboratorio de referencia, pero fíjense aquí como traje un ejemplo rápido. Malditov dice Acinetobacter nosocomialis con un alto valor de score, entonces ustedes podrían decir, bueno, lo puedo informar de esta manera, como Acinetobacter nosocomialis, arrojó en verde el resultado. Bueno, desde el laboratorio de referencia lo que nosotros recomendamos es informar Acinetobacter complejo baumani, que incluye todas estas especies, entre ellas nosocomialis, que no se pueden discriminar por Malditov. Agregamos pruebas bioquímicas o un perfil de resistencia a los antibióticos. Muchas veces queremos informar lo que dijo el Maldi, pero podemos estar cometiendo un error informando una especie que no se puede discriminar de otra por Malditov. Para eso sirve el Maldibot. Maldibot sirve solamente para hacer consultas como un ChatGPT, y este es otro desarrollo que también es libre, pero en este tienen que cargar el espectro. Esta plataforma se llama maldiclassanlist.gov.ar, acá está más grande. Tenía un QR pero se venció, por eso lo saqué.
Bueno, si entran a MaldiClass, también es libre. En este caso, ustedes pueden subir espectros de cualquier plataforma disponible, tanto de PyTech-MS Legacy, PyTech-MS Prime, Microflex de Bruker, Sirius de Bruker o AutoF-MS de Autobio, que es la marca china. En esta plataforma lo que pueden utilizar es MaldiBot nuevamente para hacer consultas, está acá incorporado también. Pueden clasificar sus muestras con modelos de Machine Learning. Hasta el momento incorporamos un clasificador de Listeria monocitógenes e inocua, que dependiendo de la plataforma que tengan y sobre todo en la industria alimentaria es muy importante diferenciarlas. Hay algunas plataformas que no discriminan las especies con suficiente divergencia, así que con ese clasificador pueden separarlas de manera mucho más confiable. Hay un clasificador de Escherichia coli. Este trabajo fue desarrollado por el doctor Eduardo Manfredi del Servicio de Fisiopatogenia del Malbrán. Y si ustedes corren el espectro que les dio Escherichia coli en el Maldi, el mismo espectro, les va a decir si es productor de toxina Giga o no, simplemente pasando el espectro. Y el desarrollo del clasificador de Salmonella estuvo a cargo de Agustina Costa del Laboratorio de Enterobacterias, pasando un espectro que ustedes saben en MaldiTOF solo pueden decir Salmonella sp. Si ustedes ese mismo espectro lo corren en el clasificador, van a saber si es Salmonella tifimurium, tifi o enteritidis, y hay una variedad monofásica, no es mi rango de expertise, pero pueden saber la serovariedad de Salmonella corriendo el espectro ahí. Y en la actualidad estamos desarrollando el clasificador de especies de brucelosis, las más frecuentes en Argentina, porque tampoco las librerías comerciales traen las especies más prevalentes localmente de Bruselas. Y finalmente, lo que para mí es lo más útil, trae un conversor de espectros para MicroBNet. Como ustedes saben, MicroBNet es la plataforma del CDC, pero está diseñada únicamente para cargar espectros de Bruker. Entonces, en Argentina hay muchos usuarios de Biomerie que no pueden utilizar MicroBNet. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar este conversor donde usuarios de cualquier plataforma, la China, MicroBNet o Sirius, pueden cargar sus espectros de lo no identificado y en nuestro país está dando muy buenos resultados porque todo lo que no identifica el Maldi no tienen que volver a sembrarlo, no tienen que derivarlo al laboratorio de referencia, simplemente el mismo espectro lo pasan por el conversor y les traje algunos ejemplos de cómo, fíjense en este caso, las bases comerciales, todas las que disponemos en el Malbrán, no habían dado identificación. Los microorganismos fueron identificados por 16S o genoma completo y fíjense al pasarlos por el MaldiClass, el clasificador, el convertidor de espectros para MicroBNet, no solo que te informa el resultado correcto, sino que te dice el valor de score y contra qué librería fue identificado. Entonces, un usuario de Biomerie está usando de este modo las librerías de Bruker también. Es como tener todas las plataformas en una y además si dio resultado con la Renaem o ahora con los Phytobacter de Piloneto. Piensen que ahora esos Phytobacter están en MicroBNet y cualquier usuario de Argentina, así sea la marca china, puede identificar sus espectros de Phytobacter en este clasificador. Por eso los invito a usarlo y pueden escribirme por cualquier dificultad, están los protocolos y cómo se usa, es muy sencillo. Para finalizar, como verán, la integración de MaldiTOF con la inteligencia artificial ya ha transformado la microbiología clínica, nos permite acelerar el diagnóstico y aumentar la precisión, optimizar la terapia antimicrobiana y fortalecer la vigilancia epidemiológica global. Como vinimos hablando ayer y hoy, el trabajo colaborativo y el enfoque de una salud y el desarrollo de bases complementarias van a fortalecer la respuesta en salud pública, las decisiones clínicas y este tipo de redes colaborativas de trabajo que hemos implementado ya hace varios años nos ha dado muchos buenos resultados y muchos frutos, por eso también estoy aquí. Ahí hay algunos Maldi-lovers, está Piloneto y bueno, mis compañeros y mi querido instituto.
Gracias. Vamos fazer a pergunta ao final? Ok. Vamos fazer as perguntas no final. Muito obrigada. Doutora Florência, adorei. Out of the box. Very good. Agora, eu gostaria de convidar a doutora Juliana Caierão, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para falar sobre ER Biotyper. Bom dia. Good morning, everyone. For obvious reasons, I will talk from here also, like Florencia. And I will speak in Portuguese because I have only 20 minutes to give my message, and this is a very short time. I'll try to respect this time, really. So, vou falar hoje para vocês de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. E o que eu quero passar, principalmente de informação aqui, é que é uma ferramenta excelente para o laboratório, para fazer predições, mas a gente ainda está aprendendo a trabalhar com ela. Ela não é tão óbvia e tão direta quanto a gente está acostumado com outras metodologias, inclusive o Maltitoff, e a gente vai ver isso. Ela está baseada... Onde que eu vou? O que eu fiz aqui? Vou tentar te ajudar aqui. Onde é que passa? E aqui você aperta e segura. Quando você quiser mostrar uma Tá, coisa, o pessoal e vai aqui? aqui avança. E que eu estava apertando não estava indo. Tá, ok. Isso. Então, essa metodologia está baseada essencialmente na capacidade que as moléculas, os compostos químicos, eles são feitos por reações químicas que não são estáticas. Elas vibram e, portanto, elas absorvem a luz infravermelha de formas diferentes. Sendo assim, quando a gente expõe elas a uma luz infravermelha, a gente vai ter como se fosse um fingerprinting das moléculas que compõem aquele analito que a gente está avaliando. Ele está basicamente fundamentado no interferômetro de Michelson. Gente do céu, o que eu fiz? Ou, não sei se fui eu. Tá bem, tá bem. E aí, o que a gente vai ter depois da utilização da transformada de Fourier, que, na verdade, vai converter todos aqueles dados complexos que a gente tem em um gráfico mais palatável, digamos assim. É como se a gente tivesse uma música complexa e a transformada de Fourier convertesse isso de uma forma que a gente conseguisse visualizar todas as notas que compõem aquela música. Essencialmente, é isso. Existem vários equipamentos no mercado e, sem qualquer conflito de interesse, eu vou falar hoje sobre o equipamento da Bruker, o ER Biotyper, porque é o que eu tenho experiência para poder falar. Ele é tecnicamente simples, mas não necessariamente fácil, porque ele é uma metodologia muito sensível. Então, a gente precisa ter um controle de qualidade muito grande e uma reprodutibilidade muito significativa para poder utilizar aqueles dados da melhor forma possível. Tecnicamente, então, a gente vai crescer... Gente do céu! A gente vai crescer essa bactéria em condições bastante rigorosas e, depois de crescimento, vai passar por uma etapa de inativação. Essa inativação pode ser feita de várias formas, ou, se a gente faz o método direto, essa inativação é feita por luz UV. Se a gente faz o método com o kit, preparando em suspensão, a gente inativa com álcool 70.
passa por uma etapa de secagem que é muito importante, porque o vapor da água também absorve muito a luz infravermelha, então a gente precisa ter esse controle. E depois dessa etapa de secagem, a placa vai para dentro do equipamento. E é lá que a mágica acontece. Os softwares do equipamento, eles fazem aquisição, processamento e análise dos espectros. Essa aquisição, ela normalmente é feita pelo software da Bruker, o Opus, e ela tem parâmetros bem desenhados, bem alinhados, e eles podem, eventualmente, ser customizados, mas eles já são bem definidos pelo equipamento. O processamento e a análise também podem ser feitos pelos softwares que estão disponíveis no equipamento, mas eles também, o espectro, depois de adquirido, ele pode ser exportado e trabalhado, onde a gente pode customizar todas as análises em softwares como o R ou o Python, principalmente o Python, eu diria. Bom, essa aquisição, quando feita esse processamento, quando feito no software da Bruker, ele vai gerar uma placa dessas, mostrando que o verdinho, todo esse processamento, obviamente, vai começar com um controle de qualidade, que é bem rigoroso. O verde quer dizer que passou nesse controle de qualidade, e o amarelo quer dizer que não passou. São vários os parâmetros que são analisados para passar ou não pelo controle de qualidade. E, nesse caso que eu trouxe para vocês, foi uma amostra que falhou, porque a absorção dela, que deveria ficar entre 0,4 e 2 unidades de absorção, ficou em 0,39, dizendo que a biomassa que foi colocada na placa não foi adequada, ela está abaixo do ideal. Se, por acaso, passasse de 2, quer dizer que tem muita biomassa. Então, isso exige uma certa curva de aprendizagem para a gente treinar a mão para fazer, efetivamente, aquela biomassa adequada. E isso, gente, acreditem, impacta diretamente no espectro e na análise desse espectro. Então, realmente, é muito sensível. Passado nesse controle de qualidade, a gente faz a seleção da região espectral e se escolhe a região de carboidratos, porque é a região onde a gente tem o maior número de informações e as informações mais discriminatórias. Então, essa região vocês podem ver no gráfico, que é onde tem mais informações, elas são mais discriminatórias. Então, o software literalmente corta o espectro naquela região. Nada impede que, se você exportar todo o espectro para o Python ou para o R, você possa analisar todo o espectro. Mas os estudos que fizeram isso perceberam, de fato, que essas outras regiões, como vocês podem ver nesse gráfico, não são muito informativas no sentido de discriminar. E isso é importante para a gente entender também as limitações do IR, que eu vou falar mais no final. Depois disso, a gente faz uma série de processamentos matemáticos para que a gente tenha uma padronização desses espectros no final, para que a gente possa fazer a quimiometria e que eles possam ser comparáveis, então. E aí a gente tem os espectros finais, e esses, sim, vão para as análises. As análises vão depender do seu objetivo. A gente pode ter como objetivo fazer sorotipagem, por exemplo, de listéria, por exemplo, de salmonela, de Streptococcus pneumoniae, e é esse que eu vou falar, porque tenho mais experiência, ou a gente pode querer fazer uma análise de diversidade. A gente pode querer avaliar se, por exemplo, aquelas amostras estão relacionadas a um surto ou não. E, nesse ponto, esse equipamento é extremamente interessante, porque ele é muito mais barato do que, por exemplo, um sequenciamento de genoma completo, ou mesmo um MLST, falando isso por amostra, né? E ele é muitíssimo mais rápido. A resposta que a gente pode dar para o controle de infecção é muito mais rápido. Mesmo que ela não seja perfeita, ela pode realmente ajudar muito para fazer esse controle. Normalmente, começa com uma análise não supervisionada, e uma análise não supervisionada quer dizer que a gente não diz para o equipamento que a amostra é aquela, simplesmente o espectro da amostra está ali. E primeiro a gente tem que fazer uma redução da dimensionalidade dos dados, porque, mesmo cortando o espectro daquela região, o número de picos ali é enorme. Então, existem alguns picos que não são muito discriminatórios ou que são até redundantes. Então, a PCA ela junta essas variáveis para que a gente tenha um número muito menor de variáveis, que são chamadas os componentes principais, os PCs, e esses PCs diminuam a dimensionalidade dos dados, mas mantenham a variância, certo? E isso sem o equipamento saber o que é o quê. Aí, depois, a gente faz as análises supervisionadas, que, na verdade, é para construir um classificador. A gente está ensinando a máquina para que ela possa olhar para aquele espectro e dizer se aquele
pneumococo pertence a um sorotipo específico ou não. Aqui já é supervisionado, porque eu preciso informar a máquina do que eu estou falando, né? Há uma validação cruzada e depois a gente avalia a performance do classificador com outro grupo de amostras. Essas análises supervisionadas, normalmente, se utiliza a LDA, que também é uma forma de reduzir a dimensionalidade dos dados. Então, por isso, a gente usa os componentes principais lá da PCA, mas aqui ela reduz a dimensionalidade, mas sabe a que sorotipo pertence cada isolado. Portanto, ele vai utilizar essa informação para tentar separar o máximo possível os isolados. E aí, das análises supervisionadas não lineares, a mais utilizada atualmente é a ANN, mas tem sido isso convertido para análises mais robustas, por exemplo, Random Forest. E aí, isso que eu disse, que vocês podem customizar todo o pipeline de vocês, se for feito no Python, por exemplo. E aí, porque o software atual da Bruker, ele permite fazer, salvo engano, e aqui está a imagem ruim, mas ele faz ANN, ele faz LCA, ele faz SVM, e Random Forest, salvo engano, não está aqui. Então, essa também seria uma característica positiva de fazer a exportação dos espectros. Bom, esse aqui é um trabalho que nós fizemos. A gente avaliou a capacidade de um classificador construído por nós, através de machine learning, para ver se ele era capaz de sorotipar pneumococo. Todos sabemos que a sorotipagem de pneumococo, método de referência caro, trabalhoso, só laboratórios de referência fazem. PCR, também trabalhoso, porque são várias reações sequenciais, então é complexo de colocar na rotina. E, eventualmente, isso obviamente, tem um valor epidemiológico e, eventualmente, pelas questões de resistência, podem ter também um valor clínico, né? Nós utilizamos, então, 2 grupos de isolados, um para validação, para o treinamento do nosso classificador, e o outro depois para validação. Nós utilizamos 108 isolados, esses isolados porque a técnica é muito sensível, eles devem ser trabalhados em quintuplicatas técnicas e triplicatas biológicas, portanto, gerou esse número de... desculpa, pessoal. Me ajuda aí, Piloneto, de novo, que eu estou... Aí, voltou. É só tu chegar aqui perto que volta. Gerou esse número de espectros, então, 1.246 espectros. A gente fez uma análise não supervisionada por PCA, e aí depois fizemos a ANN, que eu esqueci de falar antes, mas é redes neurais artificiais. É como se a gente estivesse realmente ensinando aquilo para a máquina, e isso gera uma matriz de confusão. Essa nossa matriz de confusão atingiu 98% de acurácia. E aqui, só para mostrar para vocês, também uma outra análise que nós fizemos, que foi uma supervisionada também, que é a LDA, mostrando que, apesar de esses polissacarídeos capsulares de pneumococcus serem muito semelhantes, a gente consegue um nível de diferenciação aqui. Depois, esse classificador foi validado, e, atualmente, nós estamos trabalhando numa versão 2, que, justamente, a gente está fazendo a exportação desses espectros e trabalhando no Python com eles para tornar essas análises mais robustas. Esses resultados, eu sei que a imagem está ruim, mas é assim que é apresentado pelo software da Bruker. Tá? Esse aqui são os resultados do software da Bruker ainda. E ali a gente tem, por exemplo, os que estão em amarelo, eles têm um score que fica entre 0,7 e 9. Ele disse que esse isolado era 10A, e a confiabilidade varia baseado no score, verde, amarelo ou vermelho. Depois, ali, entre parênteses, tem um outro número, que é 1,432, e isso, na verdade, representa a distância da média dos espectros da amostra em relação à média dos espectros do treinamento. Quanto maior esse número, mais distante aquele espectro está da média do treinamento.
E isso pode ser avaliado com mais cuidado quando a gente olha os dados brutos, ao invés de ver o resultado direto que o software dá. Quando o objetivo é fazer análise de diversidade, aí o pipeline ele fica um pouco diferente. Normalmente, a gente tem um pouco mais de familiaridade com o tipo de amostra, que é análise de distância euclidiana e depois construção das árvores por UPGMA. A gente está um pouco mais familiarizado com isso. E eu tenho absoluta certeza que o calcanhar de Aquiles aqui, Aquiles, né, Marcelo? Ele é a definição do cutoff. Porque assim, o equipamento, o software da Brook, ele define efetivamente um cutoff, mas ele é totalmente customizável considerando os metadados disponíveis. Então, baseado nos metadados que nós temos, a gente pode passar para a direita ou para a esquerda esse cutoff. E isso vai exigir uma padronização de cada laboratório, e se a gente pensar em reprodutibilidade interlaboratório, a necessidade de padronização é ainda maior. Aqui está um exemplo de uma das publicações, que é para Klebsiella pneumoniae, e isso é um dendrograma gerado ali em laranja pelo IR Biotyper, e sempre se faz a comparação com um método de referência, nesse caso aqui foi as STs definidas por MLST. Gente, o IR Biotyper tem sido muito utilizado, e assim, de poucos anos para cá, FTIR tem sido muito utilizado, principalmente por causa do equipamento da Bruker, mas também por causa de vários outros que têm surgido no mercado, e é para várias bactérias diferentes. O que a gente consegue ver claramente na literatura é que a performance desse método para a diversidade depende muito do tipo de bactéria que a gente está avaliando e do tipo de análise que foi feita. Por isso que, atualmente, eu considero que o software da Bruker tem melhorado muito, e um exemplo disso é o Tracker, que foi lançado posteriormente, né, aos primeiros softwares, que tem ajudado muito para fazer análise de diversidade. Mas a gente ainda consegue análises mais robustas exportando esses espectros. Eu realmente acredito que os softwares eles estão evoluindo e, num curto prazo, a gente vai ter todas essas funcionalidades disponíveis em software já dentro do equipamento, que vai facilitar muito, né, principalmente para laboratórios de rotina. Como eu falei, são várias as bactérias para as quais estão sendo utilizadas análises por FTIR. Aqui eu trouxe só alguns exemplos de estudos que avaliaram Klebsiella pneumoniae. E eles comparam sempre com o método de referência, que varia, e eles acham valores de correlação baseado em dois índices, principalmente, que é o ARI e o AWI, que se usa, que são, em geral, muito bons. Não são perfeitos e variam. Então, os autores eles concordam, na maioria das vezes, que esse é um método excelente para fazer uma triagem, reduzindo o tempo para obter um resultado. Por exemplo, aumentou consideravelmente o número de infecções por Acinetobacter baumannii em uma UTI. Será que tem um clone? Será que não tem? Isso claramente pode ser visualizado de uma forma inicial pelo FTIR e depois confirmado por um método mais trabalhoso, né, como o sequenciamento de genoma completo. Ganha tempo e também reduz o número de amostras que podem ir, né, para o sequenciamento, o que diminui custos. Muito bem, o que eu quero trazer aqui, esse é um trabalho da pós-doutoranda do professor Afonso Batti, que avaliou a Klebsiella pneumoniae, e ela avaliou duas formas de diferenciar essas Klebsiellas pneumoniae. Através do calocus, né, que é o locus da cápsula, então, através do polissacarídeo capsular, e através das STs. Ele separa perfeitamente pelo tipo de polissacarídeo capsular e tem uma boa separação por STs, mas há sobreposições. O que isso diz a respeito dessa técnica? O básico, essa técnica é uma técnica não destrutiva de avaliação de moléculas de superfície.
Existem alguns estudos muito interessantes de Neisseria gonorreia, por exemplo, que a correlação entre a tipagem por IR e por sequenciamento de genoma completo é horrível, muito ruim. Neisseria gonorreia não tem cápsula verdadeira, né, polissacarídica, e o alvo poderia aí ser, por exemplo, o lipooligosacarídeo, né, o antígeno O, poderia, então, ser um alvo aí para o IR. No entanto, a gente sabe que esse lipooligosacarídeo na Neisseria gonorreia varia muito. Então, ele não tem, a Neisseria gonorreia não tem um alvo estável o suficiente para fazer essa separação. E a Klebsiella, quando a gente vê o calocus, a gente consegue ver isso claramente. As STs, se são STs mais estáveis e mais homogêneas, a separação é óbvia, ela é clara. STs mais amplamente distribuídas, como vocês podem ver aqui, não podem. Eu juro que eu estou apertando, gente, eu estou apertando na bolinha grande. Aí, foi. A ST15, por exemplo, ó, em cima, eu sei que meu tempo já acabou, mas eu estou terminando. Em cima, a separação dos clusters por FTIR, e aqui do lado é a separação por STs. Vejam ali a ST15 e a ST11. Se vocês forem ver a acurácia da ST15, é 24%. Houve muitos clusters classificados pelo FTIR, de uma única ST, ao contrário da ST512. ST15 e ST11 de Klebsiella pneumoniae são clusters, são, né, STs de alto risco, globalmente distribuídas e, portanto, muito heterogêneas, com relações filogenéticas mais distantes. Quando há uma relação filogenética mais próxima, a separação por ST e por FTIR é melhor. Lembrando que a avaliação aqui são basicamente de polissacarídeos de superfície. Então, a gente precisa entender bem o que a gente está avaliando para que as nossas análises sejam as melhores possíveis. É uma excelente metodologia, ferramenta para a gente fazer predição, principalmente no contexto do controle de infecção, mas existem ainda muitos desafios a serem superados. E eu acho que, claro, a gente tem a questão biológica, porque essas bactérias variam ao longo do tempo. Então, se a gente for fazer algum tipo de banco de espectros de IR, a gente tem que considerar que esses bancos eles são muito dinâmicos. Não é igual às proteínas que a gente avalia, que são normalmente proteínas ribossomais conservadas, né, e que vão se manter ao longo do tempo. Aqui não. Aqui é muito mais dinâmico. E os desafios técnicos que a gente vai ter que aprender bastante. Machine learning, a gente vai ter que aprender bastante análises matemáticas com as quais a gente não está muito acostumada nas nossas rotinas microbiológicas. Bom, esse é a minha fala aqui, passei um pouquinho. Agradeço demais o convite do professor Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês e a gente pode discutir melhor no final. Obrigada. Muito obrigado, doutora Juliana, pela sua apresentação. Agora, I would like to introduce Dr. Elena Seth-Smith from the University of Zurich, Switzerland. I will be there next week, actually. Yeah. So, talking about the whole genome sequencing. Welcome, and thank you. Oh. Hi, can I try the talk from here? So, wait for my presentation. I'm very happy to be here. Do I have to? Ah, here we go. No, it's, yeah. I'm going to just Okay. make it easier. Okay, thank you very much. Okay. Hoppala. Thank you. Hey, I'm super happy to be here. Thank you so much for the invitation. This is a really lovely, friendly, diverse, linguistically also conference. So I'm doing my best to follow, and I hope I will talk slowly enough for you to follow me too. So I'm very happy to be here to talk about genomes. They're my favorite thing. And I was inspired a bit by the conversations and talks that we had yesterday to give some examples of what you can do with genomes now and in the future from my history as well.
So what can we do with a genome? So I have quite a long history with genomes. I've been working with genomes for over 25 years at the Sanger Institute in England, and then in Basel and in Zurich. And so I've got quite a lot of experience looking at various aspects of these. So, research and discovery, you can very much use genomes for. In the beginning, when I was working with genomes, we had one genome for a species, and we thought, that's brilliant. We can learn everything about a species from this one genome. And they were really nicely finished and so on. And of course, then we realized, no, we need to compare some more genomes. And then now we're comparing genomes on a patient-to-patient level. But depending on what you're sequencing and comparing, you can look at so many different aspects of evolutionary biology, population biology, identification, transmissions, antimicrobial resistance, as I've been asked to talk about, and virulence. We also analyze laboratory-generated mutants to check that mutations have occurred properly and complemented properly and so on. And then you can take all this data and you can use it additionally for surveillance and for public health reasons. And we have a portal. How do I do this? Yeah, we have a portal in Switzerland called the Swiss Pathogen Surveillance Platform, where we can upload our data and share it and analyze it across the country. And the beauty of it, arguably in comparison to some of these other technologies, is that it's really portable, standardized, and reproducible. But I'm happy to have that discussion. And what I've been asked to talk about here partly is genotype to phenotype. And so the prediction of a phenotype of given abilities of a bacterium from the genome. And so we're looking at how we can use this information coded here in these pink chromosomes and plasmids to explain all the things that go on all the way around the cell. And with some focus later on in the talk on antimicrobial resistance. So as I mentioned, I've got a long history, and in the old days, we used to really look at one complete genome that was finished. Every single base pair across the entire chromosome was absolutely perfect, and it was annotated manually and so on. But nowadays, we do more short-read sequencing, which means that we end up with an assembly that looks more like this, with these little bits and quite an uncertainties of where things join together, depending on the species. But we can get back using long-read data. We can get back to the original kind of status where we have our chromosomes and our plasmids beautifully arranged. And where we work, we mostly rely on the Illumina NextSeq 1000 sequencing machine. We also have an old MiSeq and we have a new MiSeq i100 and a mini-seq. And we also complement this with nanopore long-read sequencing on the GridION and MinION. As we've been talking about diagnostics, I just wanted to give a little overview as to how we look at our, I think this is the older version. So it's lost my treasure chest. This is the older version of the presentation. So of how we validate and how we can use genomics in diagnostics. So we use it at the moment for species identification and lineages and comparisons, for outbreaks and transmissions, for looking at antimicrobial resistance. We can identify some virulence factors, but I'll talk a bit about the complications of virulence, and then for surveillance. We do this under validation and ISO accreditation, obviously enough. As was mentioned yesterday, garbage in, garbage out, we take quality control very seriously, of course, and at every level, because, and I've made most of the mistakes, so I know how dangerous they can be and how you really need to keep an eye out for them. And, building a good pipeline is excellent, but you need to keep quality controls, and sometimes you really need to even visually check your data, because you can get spurious results if you're not careful.
And so this is just to say that we look at our sequencing quality. This is showing the quality of the base calling across a read, for example, so how good your data is. And the things that can influence that being things like contamination. And we check the quantity of data that we get out. And we have a pipeline that we've developed called IMMENSE from the Institute of Medical Microbiology, where we can start with either FASTQ files or with raw-based data or even with FASTA data. And we go through the quality control steps to check that we have enough good quality data. We check with identification that we know what the data is and that it's what we think it is and that it's pure, it's not containing any other bacteria, either interspecies contamination or intraspecies contamination, which we can also see from in clinical samples. And then we run various things such as AMR finder, gene finder, and virulence finders. Yes, as I said. Yeah. So I was asked to talk about the pathome and the virulome, and it's interesting because there's no proper definition that I could find of pathome. So I'm going to talk around the topic a little bit. So it can involve the identification of pathogens within a sample, but I won't go too deep into metagenomics, as I know that that's the topic of the next talk, which I'm also very much looking forward to. And within the virulome, the identification of virulence factors, I mean, we can find key toxins and key virulence factors and things that have been implicated in virulence, but it's not always a clear one-to-one relationship. So sometimes host factors are involved in virulence, and so it certainly can't predict at this point any severity of infection purely from the genome sequence. So here are some examples of what we've done. Identifying a species is obviously critical in many cases. Sometimes you are surprised by what you find. Sometimes you find new species. So this was also what was inspiring my thoughts. The tools that we use within our pipeline, we use a lot of tools actually, but I particularly like Metaflan as a way of identifying the bacteria that I have in there. And as a gold standard, as mentioned yesterday, we also use the type strain genome server. But you always need to be aware of what's in your database. So just blindly trusting anything is never ideal. It's always good to have controls in there. And we came across this when we had an example of something that we thought was actually a new species of bacillus, because it wasn't coming up with any of the anthracis toxins or anything. And so we put it into this type strain genome server, and it came up as a brand new species, but because the type strain of Bacillus anthracis was not in the database. So we nearly published this as look, we found a brand new species, but it was actually just a non-toxin containing anthracis. So it's always good to double check your data. There was a lot of talk yesterday as well about Phytobacter brasiliensis. So, and this reminded me very much of our own case of basiliense, which we found in Basel. And we identified a new species of Mycobacterium, which was very exciting. It's actually, it's very closely related to Marinum and ulcerans. So we did a very nice genome of this. We found it in several clinical samples. And this is a comparison of the genomes in terms of synteny. So it's very syntenic. The middle one is the basiliense. It's very syntenic with Marinum, so it's the same order of the genes all the way along, but it's a bit smaller, so it seems to have lost some particular regions of the genome. And in comparison to ulcerans, it's kind of similar, but very much mixed up. And we predicted pathogenicity within this genome, and we found actually a huge number, so about 10% of the genome is made up of these repetitive proteins of PE and PPE, surface-associated proteins. There's non-ribosomal peptide synthase clusters. We used Pathogen Finder also to predict that it was likely to be a pathogen, and there's now a new version which includes deep learning.
But I mean, it's hard to say just from a genome or just from a bug on a plate whether or not it's really dangerous. So at this point, we used also clinical assessment of the 6 cases that we had. And it was found most likely to be not that dangerous in this particular case. But interestingly, we're following this up with a further study where it may actually appear to be more deadly than thought, I mean, particularly in immunocompromised patients. And for identifying new bacteria, we also published a kind of an algorithm for how we, within the clinical diagnostic lab, would identify a new species if the MALDI-TOF result was not high enough, and if the 16S was not high enough, then we would do whole genome sequencing. And as part of this study, we found, for example, 6 new, these blue ones here, 6 new species of Corynebacterium. And again, we used the clinical information from the clinicians to work out whether or not these new bacteria were bystanders, just accidentally present in a sample, or if they were part of the clinical picture. And not in the Corynebacterium cases, but in 8 out of 21 novel bacteria, they were considered to be clinically relevant. So we still pursue this. So that's when you have nice clean samples, but sometimes you have a metagenome. And I'm not going to go into details, as I said, this is coming up. But one of the projects I did was on fish pathogens when I first came to Switzerland and had a Marie Curie fellowship. And these were definitely pathogens because they affected the gills. They caused cysts on the gills of fish, in particular small fish here, and farmed fish. And so the question here was what they were. And I started the project thinking that they were within the Chlamydiae family because there had been some PCR evidence to show that. And I'm particularly interested in chlamydia anyway, so that was where my interests were lying. And so there was no culturing of these at all because we got usually fixed material. And it was all highly host contaminated. And so using things like host depletion and genome sequencing, we actually managed to find that the pathogens involved in these cases were actually belonging to completely different branches of proteobacteria. And we got the genomes of these from metagenomic assemblies. Again, they're not beautiful, but we can still make a lot of conclusions about them. And one of them was a new species that we called Endozoicomonas cretensis up here, and it contains a lot of pseudogenes and a lot of insertion sequences. And these are usually signposts of ongoing evolution and changing of environment. And the bacterium can sometimes use insertion sequences jumping around to knock out certain functions and therefore sort of prepare it for a new environment. And the second one we identified, also a new genus, which we called Ichthyocystis, Candidatus ichthyocystis. And this is an alignment of the various genomes we found. And so there was a huge range in things. And in these, we identified various secretion systems and so on that we can then infer some level of pathogenicity from. I've also been involved in trying to enrich genomes from clinical samples. So where you have a complete zoo of data, but you have a particular interest in one bacterium. So I was working on chlamydia, which is an intracellular bacterium, and it's not easy to culture. And my first attempt was to use primary antibodies against chlamydia and a secondary magnetic antibody, and then you can do some enrichment. This is very physical enrichment of the bacterial cell. And that was quite successful, but unfortunately, certainly in Europe, most samples are now taken into nucleic acid preservation buffer. So you don't have complete chlamydia. So we've developed a target enrichment method for chlamydia, gonorrhea, treponema, and mycoplasma genitalium that we can use to sort of fish out the DNA now that we want. And using this methodology, we've actually found a new lineage of Chlamydia trachomatis LGV, currently in Argentina.
but we are now investigating this in Europe and further afield. So we're always interested in new collaborations on STIs as well. AMR gene prediction is a complicated topic. So of course, within a bacterial genome, you can find antimicrobial resistance genes, you can find altered targets for antimicrobial resistance, but what you're mostly doing is you're predicting possible resistance, and it's very hard to predict sensitivity in the same way that you do in the laboratory, because you can't necessarily ever rule out the fact that there's a mechanism that you haven't identified. And it's important to be aware of what's possible, what's not possible, and this image here shows the cycle of bioinformatics within a hospital, and what we call the brain to brain. So, you know, the idea from the physician in the first case that they're interested in doing some genome sequencing to find something out, and how we really do the work and then communicate it back in an effective way to the clinicians. There are so many different programs for looking for antimicrobial resistance within bacteria, and in particular we use AMR Finder Plus from the NIH, from NCBI. There's also CARD, which is very comprehensive. It's almost too comprehensive. It's like the Virulence Finder database, where it will just spew out so many results that you don't know anymore what's relevant. And it's not the same as predicting MIC. It's very interesting, the kind of work that is going on, not just to interpret what you have, but to really try to predict MICs. And a lot of this is being done with machine learning. But at the moment, what we can predict from a genome is more the ECOF. So where it falls on the ECOF curve, I'm happy to talk about this later, but I don't think I have time now. Whereas the actual, the breakpoints that are given by CSLI and UCAST are also very variant on pharmacodynamics and things that we can't predict and can't work out from the genome, of course. We have done various validations, and of course some genes are much easier to predict their effect than others. So Enterococcus faecium, Van operons, it's very easy to identify those within a genome and to say, okay, this bacterium will be vancomycin resistant. Whereas in other cases, for example, carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa, there are many different mechanisms and they're not all properly understood. So here we're still struggling and looking at various programs and also machine learning. And I can very much recommend this new paper from the UCAST committee on genomics, which is a follow-up of a paper from 9 years ago or so. It's a huge tour de force, but basically what it's saying is there are certain bacteria and certain antibiotics where you can be very certain that what you're seeing is genuine and is a good predictor, and in other cases it's a lot harder to do the prediction. And there are various efforts. This is a validated pipeline for Salmonella, which you can actually use to do diagnostic reporting. And I'm part of also an effort called AMR Rules, where they're taking the output of these prediction programs and using it for interpretation, and also giving a confidence on that interpretation. So this is more rules-based, whereas the machine learning is obviously a bit more black box. Yeah, I mean, they both have strengths. And there's obviously a huge growth in machine learning publications and projects at the moment. And just to join it together very quickly at the end, because I haven't even talked really about typing, and obviously what we mostly do in our work is typing from genomes. And we had an outbreak recently on Enterobacter, all carrying an identical VIM1 gene, but it was so diverse. We have all these different sequence types, different colors, and really very different genomes, as shown by this core genome MLST. And here, because the VIM1 is carried on plasmids, we did a very forensic plasmid investigation. And plasmids are not easy to investigate, using long-read data. And this is a tree of the plasmids. So some of the species had identical plasmids
or some of the isolates, and some had. So there were kind of two main groups of plasmids, actually, even within this outbreak. But even these identical plasmids were distributed across a variety of sequence types and even a variety of species within this outbreak. So it's also found in Phytobacter. And then we can actually group these and sort of superimpose this extra AMR and plasmid information on the genome analysis and say that all the ones here circled in blue carried the same plasmid and the ones circled in red carried the same plasmid, and therefore we're seeing plasmid transmission also. And this is another level of complication that you can identify with genome sequences. So, to summarize, I would say whole genome sequencing is already transformative, looking at transmission and surveillance and resistance mechanism determination. But, you know, the great thing would be to use it in real time as a genome, as a risk profiling tool to help the patients. And we're getting there slowly, and we're doing what we can. But phenotypic AST is still indispensable for routine decision-making. But we need to keep looking in the genome for more resistance mechanisms because bacteria are so clever and they can get around things so quickly. And then we need to be able to identify new drug targets. And the dream of the future, of course, is to help patients better. But it's a complicated path, and we try to go down this path of complex but right rather than simple but wrong. And I'd like to say, I mean, a lot of the studies that I've done have been very collaborative. This is another reason why it's so exciting to be here, to generate new collaborations, which always deepen the richness of the projects that you work on. And so I'd like to acknowledge all the people that I've worked with on these projects and on others, and thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Elena, for your presentation. I would like to invite my great friend, I'm happy you're here, Dr. André Dói, that will talk about metagenomics. He's from Hospital Albert Einstein in São Paulo. Bem-vindo. Well, thanks, Piloneto, for the invitation. Thanks for many friends I see here. And thanks, Carmen, for presenting me to this lecture. I will speak in Portuguese because maybe in some point I might be confused. But I will speak slow. Okay. Sou Carmen, a Carmen já me apresentou, então vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho de metagenômica, né, que é uma técnica nova e que a gente tem trabalhado muito lá no hospital. Né, há uns 5 anos a gente implementou essa técnica e, posteriormente, ela acabou entrando na nossa rotina de diagnóstico aqui no Einstein. Então, é uma técnica muito poderosa, né, que a gente pode detectar qualquer tipo de patógeno a partir de uma amostra. E essa técnica ela existe graças à evolução das técnicas de sequenciamento de nova geração. Então, nós sabemos que nós temos vários fabricantes, novos fabricantes vindo nos mercados. Isso tem potencializado e diminuir o valor do sequenciamento, permitindo que a gente consiga implementar na nossa rotina. Quando a gente usa a metagenômica, geralmente a gente divide, né, em quando é alvo específico, né, quando tem um target, e aí a gente pode usar o NGS para fazer usando como target regiões fúngicas, como ITS, ou regiões bacterianas, da bactéria, né, como 16S, no microbioma. Mas eu vim falar hoje para vocês da técnica que é untarget, que a gente pode, né, usar a técnica tanto para detectar fungos, vírus,
bactérias, protozoários. Então, ela faz um sequenciamento que ela é mais amplo, né, e não tem como um alvo nenhum patógeno específico. É um paradigma, né, que a gente tem hoje em relação ao que a gente tem de diagnóstico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de bactérias, né, ou de vírus, a gente tem um processo longo pela frente, por mais que a gente tenha trabalhado nessas novas tecnologias. O tempo para liberação ainda é alto e variável de acordo com o patógeno. Então, com as técnicas de Mal-de-Toff aqui apresentadas, né, a gente consegue agilizar um pouco, né, esse diagnóstico, principalmente quando a gente tem esses patógenos mais comuns. Mas a metagenômica ela vem com um caminho, né, para a gente cortar um caminho dessa jornada de diagnóstico e tentar tornar isso mais rápido, né? Eu acredito que ela não vai substituir nenhuma cultura, nenhum método convencional ainda, por um bom tempo, mas eu acho que hoje ela já é uma realidade que pode ser utilizada como um diagnóstico complementar. Então, nós estamos numa curva de aprendizado com essa técnica e ela vai nos permitir, sim, uma terapia alvo específica, seja a gente incluindo um antimicrobiano, por exemplo, né, que cubra o determinado patógeno, por exemplo, uma rickettsia, como foi falado hoje, ou seja, a gente tirando antibióticos. Então, você detecta um vírus, você percebe que essa infecção ela não é bacteriana, e aí você pode retirar antibióticos e antifúngicos. Então, ela é muito importante, contribui muito para a gente fazer, né, um uso racional desses antimicrobianos. A gente tem um workflow, né, que a gente chama end-to-end, que ele começa no laboratório, passa, né, pelos equipamentos de sequenciamento, mas tem uma etapa tão importante quanto a etapa laboratorial, a de bancada, que é a etapa de análise, que é feita pela bioinformática. Tá? E aí tem, como todo desafio de exame laboratorial, a gente tem a identificação, o reporte do laudo. Então, a gente tem que tentar facilitar esse reporte para que ele chegue de uma maneira inteligível, né, que o médico consiga compreender. Então, a gente se preocupa com que o médico compreenda, né, um teste de sensibilidade, lá o I, sensível aumentando exposição. Então, a gente tem que continuar se preocupando com isso, porque a gente vai gerar muitos dados e a gente tem que filtrar esses dados para não deixar o médico mais confuso lá na ponta junto com o paciente. Então, aqui eu separei um pouquinho na etapa de wet lab, que é laboratório, né, que é toda a parte de extração, enriquecimento da amostra, preparação de biblioteca e sequenciamento, e depois a parte de bioinformática, que vai alinhar todas essas sequências, né, lidas, vai comparar com bancos de dados, e aí a gente tem uma diversidade enorme de bancos de dados curados e bancos de dados não curados. E a gente sabe que, por exemplo, bancos para fungos, por exemplo, o MycoBank é muito melhor do que o NCBI. A gente tem bancos para vírus que são melhores que o NCBI também. Então, para cada patógeno, muitas vezes, nós temos que utilizar bancos específicos. E é claro que tem bancos públicos abertos e bancos privados, mas as empresas, por exemplo, Illumina, Nanopore, elas têm tentado trazer soluções, né, para que ela integre esses bancos e você tenha uma identificação mais precisa quando você compara os genes sequenciados com o que foi encontrado. Não sei onde eu vejo meu tempo, hein, Carmen? Tá bom. Então, quais são as etapas de desafio no que a gente chama da bancada, do wet lab? Tá? Então, a gente centrifuga a amostra, a gente faz uma lise. Então, por exemplo, o fungo tem uma parede diferenciada, micobactéria tem uma estrutura de parede mais rígida. Então, a gente não pode aplicar sempre, né, um protocolo para uma bactéria, uma enterobactéria. A gente tem que pensar num protocolo que sirva para o máximo de patógenos diferentes. Tá?
Então, essa é uma etapa já de limitação, né? Porque tem alguns patógenos que eu tenho que fazer uma lise muito intensa. Só que, por outro lado, quando eu faço uma lisa muito intensa, talvez nas bactérias que sejam mais frágeis, eu fragmente muito o DNA. Então, eu tenho que achar um meio termo para que a gente nem fragmente muito o DNA dessas bactérias mais sensíveis e nem não fragmente, né, a parede de alguns patógenos. A gente faz uma etapa, né, que é a etapa de enriquecimento microbiano, tá? Tem uma etapa importantíssima, que é host depletion, né? A gente tem que fazer a depleção do material genético humano, porque numa amostra a gente vai ter muito mais, né, uma amostra clínica, muito mais material genético humano do que do patógeno. Então, essa depleção deve ser feita. E mesmo assim, com as técnicas de depleção, que eu posso fazer com enzimas endonuclease, por exemplo, eu posso fazer com anticorpos, né, que se ligam a DNA humano e depois a gente lava isso para tirar. Mas por mais que a gente tente fazer essa depleção, a gente não consegue fazer ela em 100%. Sempre vai sobrar muito DNA humano. Tá? E depois tem uma pós-extração aí, que a gente tem que tirar DNA metilado, né, para ter a certeza de uma pureza no sequenciamento e a gente não ter um sequenciamento ruim. No wet lab tem uma parte que a gente não consegue eliminar, que é que eu chamo de laboma ou quitoma. O que é isso? Todos os reagentes, e muitos reagentes que a gente usa nessa etapa de extração, têm DNA de bactéria. Por quê? Em algum momento se utilizou alguma bactéria para fazer aquele reagente. Então, a gente tem que entender quais DNAs de bactérias que a gente vai encontrar no sequenciamento, porque muito disso não é do paciente. Muito disso é o que a gente chama de quitoma, remanescente de material genético nos reagentes que a gente usa. Tá? E a etapa, né, de enriquecimento que eu conversei com vocês, para alisar células humanas, tentar remover DNA metilado, etc. Essa etapa de laboma ou quitoma, como que a gente tira? Toda rotina tem que ter um controle negativo. Então, você nunca vai sequenciar uma amostra sozinha. E esse controle negativo, você põe só reagente e não põe amostra. E, ao longo do tempo, você vai tendo um banco de dados, e cada vez que você muda o reagente, pode mudar o seu quitoma. Então, você tenta não mudar muito o seu quitoma, né, tomar o máximo de cuidado na técnica, porque uma tossida, você pode colocar uma influenza lá na amostra. Né? E aprender na sua rotina o que você subtrai, né, desse quitoma do que você encontra lá na frente. E aí tem o desafio também da bioinformática, né, que você tem que cruzar os dados do sequenciamento com os bancos de dados que tem abertos ou fechados, estabelecer, né, por exemplo, você tem algumas sequências de determinado agente, por exemplo, Cultibacterium acnes, que tem na pele. Você não pode liberar toda a amostra tem Cultibacterium acnes, gente. Eu aprendi isso, que toda amostra tem. Seja uma punção de líquor, seja uma punção venosa. Por quê? A agulha transpassa a camada da derme. E quando ela transpassa, ela leva muito DNA de Cultibacterium para dentro. Tá? Então, isso não cresce em cultura, mas a gente vê em toda a rotina, e não tem no quitoma. Tá? A gente vê isso porque tem bactérias da pele, né, quando você coleta isso. Então, essa etapa de bioinformática eu queria chamar muita atenção. Quando você vai fazer a interpretação do dado, você não pode fazer só com bioinformática. Então, não vai ser o bioinformata que vai cuspir um resultado para você. Então, a gente faz um boarding toda terça-feira, junto bioinformática, o analista que fez e o médico. E, às vezes, a gente chama o médico do paciente. Tá? Por quê? Nem tudo que você vê, você libera. E, às vezes, o que você procura não está lá dentro, e você tem que fazer refinar um pouco a sua análise. Tá? Então, por exemplo, tem que usar, às vezes, você muda a estratégia do banco de dados de acordo com o patógeno que você está buscando. Né? Então, você tem que fazer esse refinamento. Tá? Essa etapa é a etapa mais importante da liberação do exame. Tá? Não vai ser um exame point of care, nunca, gente. Nunca, por conta disso. Tá? Não vai. Então, vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Eu demoro bastante nessa etapa, mas eu prefiro demorar um pouco aqui do que liberar um resultado rápido e errado. Então, a gente desenvolveu aqui no ICE, né? A gente tem alguns tipos de metagenômica. A gente pode fazer uma metagenômica que sequencia o DNA de patógenos na amostra.
Mas a gente desenvolveu uma técnica que a gente sequencia tudo que de RNA que tem na amostra. Tá? Então, foi isso que a gente conseguiu desenvolver. Estamos tentando desenvolver a técnica de DNA, só que a técnica de DNA ela fica muito mais cara, porque como tem muito DNA humano, você acaba gastando muito, né, no sequenciamento no DNA humano, porque você não consegue tirar tudo. E aqui não, a gente tem menos, né, RNA do que DNA, e a gente consegue detectar patógeno RNA, e a gente também consegue detectar patógenos que tem na sua composição principal DNA. Por exemplo, vírus DNA, ou bactéria, ou outros eucariotos. E como que eu detecto RNA? Né? Porque tudo tem RNA, por exemplo, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossomal. Né? Então, por exemplo, por mais que você tenha um vírus DNA, você tem RNA mensageiro, né? Naquele processo de replicação viral. Bactéria tem muito RNA ribossomal. Então, por isso que a gente acaba detectando RNA, e para a gente tem funcionado relativamente bem, com limitações que você vai aprendendo ao longo do tempo. Temos uma ferramenta desenvolvida, né, internamente, que chama Varsomics, mas existem várias ferramentas, por exemplo, a Illumina tem, Nanopore tem, MDI tem, então a Thermo Fisher também tem, que você pode utilizar para fazer análise. Tá? Então, aqui é só para ressaltar para vocês ó, que a gente detecta RNA mensageiro, RNA de vírus, né, RNA mensageiro de vírus, RNA transportador, RNA ribossomal, né, que tem bastante em bactéria. Okay? Então, essa é a nossa etapa aqui, né, que a gente usa aqui com vários metagenes no final. O que a gente vai obter no sequenciamento? Sequências pequenininhas, né, de material genético, que a gente alinha e a gente sabe que é do determinado patógeno, que a gente chama de reads. Aí eu brinco que são as pecinhas pequenas do Lego. E a gente tem os contigs, que é o que eu falo que são as peças grandes do Lego. Tá? As contigs são fragmentos maiores. Então, as contigs, se você pensar, elas são mais fidedignas, né? Que ela tem um fragmento maior que vai gerar no sequenciamento. Só que você gera muito mais read do que contig. O que é importante? Você tem que gerar o read e contig. Não dá para gerar um monte de read e ter zero contig. Aí você nem leva essa análise para frente. Tá? E depois você faz um alinhamento e tem que comparar tudo que você achou com o banco de dados. Tá? Isso não é fácil. Então, essa cara aqui do nosso software, tá? Então, a gente coloca lá, né? Sabe onde tem quitoma? Quando eu clico o quitoma, ele tenta tirar um pouco do quitoma a partir do banco de dados de amostra negativa. Que isso eu estou aprimorando, né? Então, a gente começou de um jeito e a partir do momento que você tem um banco de dados maior, então, esse ano eu vou fazer uma nova análise de quitoma, porque eu tenho assim, centenas de amostras de branco, né, sequenciadas, e eu vou conseguir fazer IA, né? Você utilizar IA para você tirar aquilo que, né, é uma IA que vai aprendendo, né, com o que você vai sequenciando. Aí tem isso aqui que vocês estão vendo, que é o esmevírus. Por que eu uso o esmevírus? É um fago. Porque eu tenho que pôr um controle interno. Se não sequenciar esse esmevírus, alguma coisa aconteceu que você fez de errado. Então, tem que ter bastante esmevírus, mas se aparecer outro vírus, então já detectou vírus da dengue, vírus da febre amarela, HIV, hepatite C, hepatite B, ele vai aparecer aqui. Aí tem as bactérias aqui, que é o mais difícil, tá, gente? Bactéria é muito difícil. Quem sabe trabalha com bacteriologia, né? Nem tudo que a gente vê na placa a gente libera. Então, a gente tem que fazer essa triagem. Eu acho que é a etapa mais desafiadora. E de eucariotos, né, que tem os fungos, os parasitas, aparecem aqui. Tá? Então, isso aqui a gente pode ver isso de uma forma gráfica. Né? E aí eu vou clicando nesses círculos aí, né, e a gente vai conseguindo visualizar, ou eu posso ver em lista. Tá? Então, aqui são a lista das bactérias. Então, por exemplo, ó, tem a Cyanobacter johnsoni, ó, tem 540 reads. Ó, como tem bastante, gente. E 13 contigs, que são scaffolds. Mais Johnsoni, a gente tem no controle negativo. Tem muito Johnsoni em reagente. Olha o Phytobacterium acnes aqui, ó. 461 reads, 9 scaffolds. Por exemplo, em prótese, né, articular, em que o Phytobacterium acnes pode ser um patógeno, tem que tomar cuidado. Não pode liberar, porque tudo tem Phytobacterium acnes, tá? Nossa taxa de positividade geral é 19%, no plasma, e no líquor, que a gente processa, 12%, tá, de positividade. Número de amostras ano até 2023, eu vou fazer de 2023 a 26 agora.
mas eu já tinha feito um total de 2.300, tá? Então, acho que eu devo ter mais que dobrado o número de amostras que a gente já sequenciou. Tudo que eu já sequenciei de vírus, né? Depois, tudo que eu já sequenciei no líquor também, de todos os agentes que eu já sequenciei no líquor. E aí, algumas publicações, né? Então, a gente já achou um hantavírus, né? Que tanto se fala aí hoje em dia, num paciente, que ele era fazendeiro, já contei essa história lá no congresso da SPM. Ele tinha 20 cachorros, e ele era um jovem de 35 anos, internou por uma febre com plaquetopenia, e aí pensaram em dengue, pensaram em tudo, né? Riquetes, bactéria, e não crescia nada. E aí, ninguém faz sorologia para hantavírus, ninguém faz PCR para hantavírus nos laboratórios, no Fleury, no Einstein, no DASA, ninguém faz. Faz nos laboratórios dos LACENS, mas não todos os laboratórios dos LACENS fazem. Então, esse paciente ele evoluiu muito rápido, tá? Fez uma insuficiência respiratória, foi entubado em pouquíssimos dias, entrou para diálise, né? Entrou para ECMO, e estava com um monte de antibiótico, estava com antifúngico, estava com um monte de coisa. Então, a gente conseguiu fazer uma metagenômica em tempo rápido. Meu TAT não é esse, meu TAT é 10, 15 dias, mas a gente conseguiu fazer em 6 dias. Tá? E ele tinha uma imagem pulmonar muito ruim e nenhum exame positivo para nada. E a gente sequenciou e, por surpresa, a gente encontrou um ortohantavírus, tá? Que provavelmente ele pegou de algum roedor na fazenda. A gente sabe que tem hantavírus, né? Em alguns lugares aqui do país. E ele provavelmente pegou aí. Então, suspenderam itraconazol, suspenderam paquetrim, suspenderam tudo que tinha, né, de mais nele. Não tem tratamento para ortohantavírus, mas ele ficou bem e hoje ele está super tranquilo. Já conversei com ele algumas vezes, assim, tá ok, tá? Isso aqui é um sabiavírus de um paciente lá perto da região de Sorocaba, que também é transmitido aqui por roedores, né? Esse paciente, infelizmente, faleceu, e a gente só conseguiu saber o diagnóstico dele depois, porque ele tinha tudo negativo, febre amarela, riquetes, dengue, tudo negativo. Tá? E é importante porque, epidemiologicamente, isso aqui pode causar surto, então foi uma reemergência de um vírus, né? Há muitos anos que não tinha sido relatado nenhuma maneira arenavírus. Esse caso é super interessante. Esse paciente tinha uma encefalite crônica. E aí pesquisava tudo, fez painel no líquor, fez tudo, não crescia nada. Aí a gente veio para a gente fazer metagenômica, tinha um dengue. E é muito esquisito, era um dengue com uma encefalite crônica. Ou seja, o paciente ficou meses aí com dengue, fazendo encefalite lá no cérebro dele. Tá? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer cultura, né, de vírus, do dengue de vírus, mas é muito raro, né? Vírus RNA ele fica pouco tempo, ele não fica meses, não persiste meses, porque ele não faz latência, vírus RNA. E essa semana, uma coisa muito esquisita, porque eu isolei um vírus de febre amarela vacinal num tecido cerebral de uma criança que tinha sido vacinada 5 anos atrás. O que está fazendo esse RNA lá? Não sei, porque não tem incorporação. Na literatura não tem nada descrito, a gente vai ter que investigar. Né? Provavelmente não vai crescer esse vírus em cultura, mas tem material genético. Pode ser que tenha sido incorporado alguma coisa, a gente não sabe o que acontece. Porque se fosse um vírus DNA, a gente entende que pode ser, né, que faz latência. Mas vírus, febre amarela, eu nunca vi fazer, e também nunca vi fazer encefalite crônica com febre amarela. Não sei, Clóvis, se você já viu, mas eu nunca vi. Infecções fúngicas também foi muito útil. Uma paciente que dava em Lagoas, jovem, sem nenhuma comorbidade, não era imunossuprimida, tinha essa massa no cérebro. Aí todo mundo falando que era um tumor. Ela ficou alguns meses sem diagnóstico, até que ela veio para São Paulo, biopsiaram. E aí cresceu um fungo negro, que é a Cladofialófora bantiana. Tá? A gente recuperou isso. Mas, posteriormente, né, por sorte, a gente publicou esse caso, mas, por sorte, também, né, posteriormente, demora um pouco para crescer, mas cresceu na cultura de fungo, a Cladofialófora bantiana. Tá? É um fungo negro, ela tratou com antifúngico e teve que ressecar uma parte, né, que faz parte do tratamento. O último caso que eu trago aqui é um caso de um paciente também jovem, surfista, litoral norte de São Paulo, que está com uma ferida na mão há muitos, muitos meses, pesquisou micobactéria, pesquisou tudo que tinha que pesquisar, né? Fungo, e aí a gente fez o sequenciamento disso aí, né? E
olha a ferida dele, né? Depois debridaram um pouco e essa ferida ela não cicatrizava nunca, tá? A gente achou uma Leishmania panamensis. E olha aqui, ó, 16 reeds, nem tem muito, mais 2 scaffolds. Aí você vai falar assim, André, tem um corte? Depende do agente. Então, por exemplo, era para ter 0 disso aqui, tá? Então, pode ter pseudomonas pode ser contaminante. Então, você tem que criar um cutoff. Aqui não é para ter nada, tá? Como a gente já achou, por exemplo, uma brucela, que não é para ter nada, mas estava lá no líquor do paciente em pequena quantidade de material genético. E esses dias eu peguei um cardiobactério. Tinha uma read só desse cardiobactério, mas nunca tem controle negativo. E aí depois o paciente fez uma endocardite por cardiobactério porque cresceu em cultura, né? Então, assim, é muito relativo. É difícil a gente estar numa curva de aprendizado, do quanto que a gente vai conseguir recuperar, tá? Então, a espécie, a gente não chegou tão próximo da espécie. Quando tem muita quantidade de material genético, por exemplo, aqui ó, tem 1000 reads, 500 contigs, por exemplo, de uma bactéria, eu consigo ver até o genoma inteiro, tá? Consigo recuperar componentes de resistência, componente de virulência, mas tem que ter muita quantidade do agente, tá? Então, por exemplo, os dias a gente sequenciou um vírus vacinal de dengue e a gente recuperou tudo, até as regiões que são atenuadas no vírus da dengue vacinal, a gente conseguiu ver, tá? Então, se você tem muito do agente, você vai conseguir. Mas, na grande maioria das vezes, não tem tanta quantidade assim, tá? E esse aqui é só para mostrar, né, o material, nem passei, né, outro material diferente, humor vítreo. Esse paciente tinha um olho esquerdo hiperemiado, secreção sanguinolenta, fez uma evisceração ocular, e aí a gente fez lá uma metagenômica, tá? E tinha lá 81% de reads, tá? Olha quantas reads, tinha muita read aqui, gente, ó. 700 scaffolds e 199 mil reads. Então, a gente vai tentar recuperar o genoma inteiro, porque, com certeza, essa amostra de auros deve ter um componente de virulência importante. Então, de mensagem final, não é o primeiro exame que você pede, tá? Você esgota com cultura, teste rápido, teste painel molecular. PCR específico é mais sensível que metagenômica ainda, porque você tem uma amplificação muito maior. Então, várias coisas eu confirmo com PCR, tá? E é bom para doenças emergentes, pacientes imunossuprimidos, né? Ou que tem uma epidemiologia compatível com algo raro, tá? Desvantagem é o custo, é o tempo de liberação. Hoje em dia tem algumas plataformas chinesas que liberam no dia, mas é exceção. Tá? A interpretação não é fácil, né? Porque eu falei para vocês, tem que interpretar o que você libera, porque tem muito resultado, não dá para soltar tudo que você encontra. Tá? Então, essas são as mensagens finais, é uma ferramenta que eu acho que poderia ser incorporada pelos LACENs, eu acho que seria fundamental, porque quando um hospital não consegue fazer o diagnóstico, eu acho que o LACEN poderia suportar, né? E para grandes redes de laboratório, é um exame que tem que ser incorporado, tá? Eu acredito muito na ferramenta, apesar de que a gente está numa curva de aprendizado aí com ela. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Eu fiquei confusa, muita coisa. This is a very interesting roundtable because there were so many different things and so many different views. And I'm a microbiologist from the bench, and I know the bacteria by looking at them. But now, it's not true. There's many things to learn. We have time for 2 questions only. Okay? So, alguém tem alguma pergunta para esses nossos palestrantes? Não? Assim. Oi, bom dia. Eu queria saber da Juliana se vocês têm experiência com a parte de sorotipagem de enterobacteriales de uma forma geral, mas especificamente salmonella. Eu, particularmente, não tenho experiência. A experiência com sorotipagem é essencialmente de pneumococo.
As meninas do laboratório do Afonso têm trabalhado com calocos, né, que é de Klebsiella. Essencialmente, essas nossas experiências nesse momento. Não temos ainda com salmonela. Os nossos bancos de bactéria, eles acabam sendo mais direcionados para bactérias com fenótipos de resistência, o que vai limitar um pouco, né, a não ser que tenha um estudo específico. Agora, eu tenho o interesse de começar a trabalhar com haemófilos. Então, aí vai mudar um pouquinho isso, mas com salmonela, não. Afonso, ali. Minha pergunta é para o André, está de costa aqui para mim, mas ótima apresentação, né? E eu, como a Carmen, sou do tempo mais antigo que a Carmen ainda. Fico pensando assim, a metagenômica é aquele meio de cultura rico nutricionalmente que vai aparecer tudo a princípio, né? E aí a gente sempre vai para aquela questão que é uma sensibilidade alta, uma especificidade baixa. Aí tu falou especificamente do que os antigos diriam de Propionibacterium bacterium acnes, né, o Cutibacterium, que então teve um caso que vocês viram associado talvez a uma prótese e que aí não poderia, digamos, ser descartada a possibilidade de ter. Como é que fica isso na discussão com o médico? Ou seja, eu acho que é crucial a relação laboratório com médico, mas assim o médico está esperando alguma indicativo para tratamento, tu diz, olha, tem isso aqui, mas pode não ser. E aí, como é que faz isso? Como é que chega a uma conclusão a partir desse debate? O que eu tenho feito com alguns médicos, mas a gente não tem uma validação disso, é como tem muita quantidade, é procurar genes de virulência. Tá? A gente já sabe que tem genes de virulência em cepas que fazem infecção de infecção articular de ombro, e às vezes também joelho. Então, tem o Mauro Salles, que a gente tem trabalhado bastante com ele. A gente quer tentar pegar o banco de tudo que a gente já sequenciou, né, e tentar associar isso com virulência. Tá? O painel articular da Biomerrier não tem propionibactério, ele não libera, exatamente por isso, porque todos vão dar positivo. Né? Então, realmente, tem que esperar a cultura, né? Porque se crescer na cultura é porque tem muita coisa, muita coisa. Tá? Mas a gente tem que discutir caso a caso. Para o geral, eu não libero. Tá? Ninguém libera para ninguém. Quando é algum médico, né, que é um ortopedista, a gente liga e discute, aí a gente fala, olha, tem isso, aí eu procuro o gene de virulência, se tiver, a gente discute, entendeu? Aí o médico acaba tratando. Tá? Mas tem que ver muito com a clínica também, né? Tem que ver, assim, não crescer nada, você excluiu tudo. Uma coisa que o pessoal tem utilizado muito é para excluir, né, que tem um valor preditivo negativo muito alto. Se não der nada, é importante também, porque a pessoa para a investigação e exclui infecção, entendeu? Algumas possibilidades de infecção, né? Não cresceu nada na cultura, não tem nada na metagenômica, não tem nada no PCR, então vai juntando, né? Evidência para você tirar o antimicrobiano, por exemplo. Tá? Mas é um desafio. O Cutibactéria tem o interesse. Se alguém quiser estudar, a gente pode. Que eu não tenho tempo, gente. Senão é quem quiser. Obrigada, André. Thank you very much. But we don't have more time for questions. But I will invite you for the coffee break now, and you can ask the questions. I want to say just one thing. Thank you so much for all the presentations. And I can resume that microbiology has to have a lot of friends and good friends and a lot of collaboration, because all these things that you talked today, it is exactly that. You need to talk to other people and understand what they're doing, and that will make easy choices for the physicians and for the patients. So thank you so much, and you're invited for the coffee break.
aqui de trás. Agora vai ficar. Retomando, então, a nossa programação, ouviremos agora o Dr. Marcelo Piloneto, aqui da PUC Paraná e do LACEN Paraná, ministrar a primeira palestra do dia, How to Use Evidence-Based Medicine, Surveillance and XAI to Improve Diagnostic and Antimicrobial Stewardship. Well, thank you all once again for being here and to bear with me another talk. Please, be a phyto lover, don't be a pillow hater, because I talk too much and I've been upstairs here too many times. Okay, there we go. Can you project, please? Pode projetar o primeiro slide das 11 horas? Obrigado. Então, vamos lá. Eu hoje vou mudar um pouco, os slides estão em português e eu vou falar em inglês, ok? Today I will change a little bit. The slides are in Portuguese and I'll talk in English. So, what we are proposing here, it's a word that is commonly used in innovation, but I just love how it sounds. We are proposing something disruptive, something really new that are going to change a paradigm. We need to forget a reactive scene to think about a predictive paradigm. And how do we do this? Usually, what triggers a treatment today, it's very relying on the clinician, on the physician knowledge. The most brilliant he is, the most correct diagnosis he does. So when you don't have such experienced professional, then you can have some troubles to do empirical treatment and empirical diagnosis. So going to diagnosis in the next step, usually you do blinding test or you wait like 72 hours for a culture to be reported to the physician. And the prescription, since you don't know exactly what is your bug, what is your enemy, you usually shoot it all the way. You use broad spectrum antimicrobial. So unfortunately, this is much true, and the most severe it's the patients, the most broad antimicrobial it's given to him. And not always it is necessary to do that. And going to the consequence, when you do this, the consequence is you're pushing towards antimicrobial resistance because you have uncertain etiological agents and you have to give broad spectrum antimicrobials. What we are proposing is to change, as I said, to predictive paradigm, where the trigger is the screening based on data and based on probabilities. Probabilities previously to do a test or previously to enter the physician's office, where sometimes because of the city you live,
because of the symptoms you have. When you go into the office and say, hey, doctor, I have a sore throat. This could be something from 50 to 85 up to 98% of chance that you have a viral infection. So it depends in where you live. It depends in what time of the year, what season is, and it depends on that city data. So we are not talking about magic black box where you put the results and put the information and something is pop up. We are talking about science. We're talking about data. We're talking about medicine-based, evidence-based medicine. So one of the things that is most helpful is point-of-care testing, directed towards what the Bayesian logics is telling you about the probabilities to have a bacterial infection or a viral infection or a very rare infection. So you need to have signs and symptoms. You need to know where the patient lives, where he comes from, or if he is an intern patient or he is an outpatient. So once you feed with the system with all this information, then you can have a machine learning and also a machine thinking tool that relies on human. We used to call it AI with human in the loop, because you have the follow-up of what's happening with the human taking care of it. And then it all comes down to prescription. So if you have all the data, if you have all the information coming in, then you can make a much more precise prescription and even sometimes a very good microbiological prediction. Então, eu vou falar em português para ter certeza que todo mundo entendeu. Uma das principais mudanças de paradigma aqui é termos uma prescrição de precisão para drogas de espectro estreito, através de uma análise de decisão de múltiplos critérios, esses dados que você vai alimentando, e o sistema vai filtrando, então, quais pacientes no banco de dados têm a mesma idade que você, vêm da mesma cidade, têm a mesma condição clínica, e a quais antibióticos esses pacientes responderam num passado presente, num passado eminente, curto, e você faz uma predição, como eu vou demonstrar aqui. The consequence is, if you have a more target therapy and instantaneous therapy, that it doesn't depend on culture, it doesn't depend on initial blood culturing that can take 12 hours, 20 hours, and then you have to do the strike in the plate and wait, and then do some other test. Of course, there are a lot of molecular tests that are doing this faster. But what we are proposing here, if you're not in such a high-level laboratory, if you don't have MALDI-TOF, if you don't have whole genome sequence, if you don't do metagenomics, we are fortunate that some of our colleagues are able to do this. But most laboratories in Brazil cannot have access to all these tools. So Dr. Carlos showed us this morning in the opening how restricted is the access to diagnosis. Like 49% don't have, half of Brazilian citizens, they don't have access. It's not that they are not doing the gold standard. No, they don't even do tests. So this is very, very important. So I'm going to talk a little bit of mathematics. I love mathematics. I love data. I don't know as much as Eileen, for instance, because she's a data scientist, and many of you in the audience know more than me. But I think when you bring mathematics to science, especially to medical science, you low down the subjective part and you increase the objective part, the more precise part. So this is the motor, the robot behind what we're saying here. We call it likelihood ratio. In Portuguese, it's a terrible name. Razões de verossimilhança. It seems like you're doing, shouting out to someone some bad words. I prefer to say likelihood ratio. It's much more elegant. So what is likelihood ratio? It's something that we do not do when we are
validating our tests. When we are validating our tests, what we usually do, we get 100 patients or 200 patients with the disease and 200 patients without the disease. And then we test it. And they say, oh, this test has 99% sensitivity and 98% specificity. But what we just did is to consider wrongly that the prevalence of this disease in the population is 50%. But if you go to a rare disease like Bartonella, like cat-scratch fever, like rickettsia, and some I don't even remember the name of the fungi that you isolate from an abscess. Cladophialophora, blatanta, Batiana, exactly this. So if you have rare disease, the pre-test probability is frequently below 1%. So even if you do a test and it's positive, the post-test probability is still very low. You cannot be conclusive because the probability to have that disease in the population is so low. So then we have to increment with geographical, seasonal, and clinical data. Then you can start from a higher level, and then when you do the test, you have a higher post-test probability. So this is what we are going to talk about. Forget about the numbers. I'm going to give an example. It's just for you to realize that the positive likelihood ratio is related to sensitivity below 1 minus specificity. So the highest the specificity is in absolutely value, the higher the number of positive likelihood ratio you have. We all know that the better tests are the one that has high sensitivity and high specificity. But here you are relating both in the same indicator, in the same number. And negative test is a little, negative likelihood ratio is a little bit negative, a little bit opposite. It's 1 minus sensitivity divided by specificity. But let's make this simpler for you, because you have to go a lot studying evidence-based microbiology, and first you have to study evidence-based medicine, because this can be applied to all areas, to cardiology, to hematology, to renal function, but we are in an auditorium talking about predictive microbiology. So this is much easier. A likelihood ratio, a positive likelihood ratio, higher, oops, now it's my turn to make, oh, here. If you have a positive likelihood ratio more than 10, there is a great change in probability of the disease. It could be considered a confirmatory test. If you have a negative likelihood ratio below 0.1, then you have a great probability of do a differential diagnosis and taking away the probability of the disease. So usually we are common seeing many papers about evidence-based medicine using tests. But what we are proposing in this paradigm shift is to use pre-symptoms probability and post-symptoms probability, and then the tests. And I thought this was pretty new when I woke up in the morning, like 5 a.m. in the morning in a Sunday, and went on to Gemini and started to chat with him. So I used to do that a lot. It makes me feel more intimate of the AI. So I'm not crazy, by the way, or maybe not. So for instance, I have a 60% probability of pre-test, and when I do like a Streptococcus A test, which has a high likelihood ratio of 25, the post-probability test of having a Streptococcus pyogenes throat infection is almost 99%. But if I am in the winter, the pre-test probability will be much lower. So the post-test probability will also be lower. And if I have a very high pre-test probability, and with a very low, like for a negative test here,
it's below 1, so it's a negative test, I can exclude that disease. It's a very low post-test probability, okay? So this is what we are commonly used, to use evidence-based medicine for pre- and post-test. What we did is to use the concept, to use the Bayesian models, and to do this. Today, what is exactly the patient's journey? So he feels sick, he goes to the health emergency department. Oh, I'm screwed up here, sorry. This should be first. He does this first. Let's go from right to left. Please, sorry about that. Let's make some mental exercise to prevent Alzheimer. So let's do something different, come from right to left. First, if you go into the clinical office, or if you go in a health department emergency, first of all, you do the screening. So where you calculate the baseline, you have already calculated the baseline for epidemiology and the pre-test probability once you insert the clinical symptoms. We don't have this today. You just go, the doctor will examine you and say, oh, I think you have a sore throat, this is an antibiotic. Based on what? Based on my experience, you have pus on your throat, you have lymph node megaly, you have fever above 38.5, and you do not have any flu symptoms. You don't have a runny nose, you don't have coffee, and then you don't have other respiratory symptoms. I think it's a bacterial infection. Here is your antibiotic. So he does the second step, which is prescription. And then there is the third step that usually, many times, is not even offered to the patients because, oh, it's so obvious, we don't need to spend money with tests. We rather spend much more money with antibiotics. This is not said. It's only a thought, right? We rather prescribe you antibiotics. You don't need to do tests. But what we want to do is to change this pipeline to really making something more step-by-step with a very, very strict protocol where first, now it's correct, we do the screening, that's what XX stands for, and you calculate the baseline for the patients, the pre-probability test. Then, if necessary, the system will indicate you the diagnostics. And then you can run a Bayesian model in real time, even to measure the impact of have this patient test before he takes the test. How much is going to increase the probability of my patients to have bacterial throat infection if I do a PCR? How much will increase if instead of PCR, I do a rapid strep test? So previously, before the clinician ordered the test, the physician ordered the test, he can click a box and see what is going to happen. And then he decides if he will prescribe or not. But also, also, if you have the etiological diagnostics, if it's an E. coli, or if it's a Staphylococcus aureus, or maybe it's a Phytobacter, you can do the prediction. Because if you have a large database, and if you're talking about young women, sexually active, that have urinary tract infection, uncomplicated urinary tract infection, maybe you have a very large base of women that went to your hospital or went to your lab or went to your clinics and are exactly the same. Then you can predict for which antibiotic they will be susceptible or resistant. I will show that in a while. But if you don't have the diagnostic and you cannot do the prediction for this time, you can come directly from triaging for the screening directly to RX prescription by using a multi-criteria decision system or a clinical decision support system that will take all that in account. Your age, your renal function, your pathological function, the PKPD roles for that drug, the cost of the drug, the toxicity, if it's ranked in a WHO classification of the antimicrobial,
if it's an access antimicrobial that you can prescribe easily, if it's watch, atenção, or if it's reserve, hey, you should only use this if it's really, really necessary. So we can put all this and try to do a better, not so empirical anymore, but it's still empirical, but data-oriented prescription, right? So let's go to a simple example. So you live in Curitiba, it's August, and you go to an emergent department. So if you live in Curitiba in this winter, this is real-world data. If you're going now to Curitiba with a sore throat, you have 98.4% of chance to be a viral infection. And you have only 1.6 chance, pre-test chance, pre-symptoms chance, to be a bacterial infection. So I would not consider. Yeah, but when you take in account volume, so Curitiba has 10 health department emergencies, the UPAs, as we call here, Unidade de Pronto Atendimento para casos mais graves. Ou seja, essa pessoa, além de ter dor de garganta, ela tem febre, por isso que ela foi direcionada para a UPA. Cada UPA em Curitiba atende, em média, no inverno, 500 pacientes por dia. Each emergency department in Curitiba during winter receives 500 patients per day. And if you have 10 of those, there's going to be 5,000 patients seeking for help, feeling sore throat. So even still this number is very low, it's important. It'll be something like around 80 patients will have bacterial infection. And if you just presume that, oh, it's viral, you can go away with some symptomatic drugs, you're doing the wrong way anyway. So we need to take in account. It's important that the patient has a sore throat, so you'll be directed to a specific protocol, but also you have some entries like the season. Which season are you living in? What is the epidemiology of your city that you're living in? Probably if you do the same study, where is my colleague Cynthia? She's somewhere around here. Cynthia from Pará. It's going to be totally different. If you go to Rio de Janeiro, where Ana Paula lives, it's going to be different elsewhere. Maybe Porto Alegre, where Juliana and Afonso are, it's more similar because we have weather and geographical region, latitude, and similar conditions in Porto Alegre, which is a closed state. But you have this data, and then you start the pre-symptoms. The pre-symptoms is 1.6. But then your patient has fever, a high fever, above 38.5. He has plaques on his throat. He's not coughing, sneezing, or have a runny nose. So this is important because it rules away viral infection. And he is having bilateral lymphonodomegaly. So if you have all the symptoms, then the probability to have bacterial infection, it rises up from 1.6 to 57.1. But still, Piloneto, you have done all this. You've been talking to us for 15, 20 minutes now, and you end up to 50%. 50% is like flipping a coin or taking a chance with your fingers. I don't know the name in English, paro ímpar in English. But wait. I came from 1.6 and now I have half. Yeah, but if you prescribe an antimicrobial now, you still take a 43% chance that it's viral. So it's still not necessary to prescribe infection. Okay, what about if we take this post-symptoms probability and consider a pre-test probability? So I just did clinical signs and symptoms, vital signs, and already have a 57 probability. If I do a rapid test for strep A, which has a likelihood ratio positive of 25%, this will rise to 97.9. Now I can be pretty much safe that I can prescribe. And
Sometimes, if you have an even higher pre-probability test or post-symptoms probability, I can do a PCR, which has a lower likelihood ratio, it's around 10, but it won't gonna give me a post-probability test where it's secure to prescribe. This is very, not so much empirical. We have do some research, we have done our homework, right, Lucas? And we are thinking now that there is an important cutoff. So we are considering, and we are recommending that the public health institutes use 80% as a cutoff. You don't prescribe it unless your post-test probability is above 80%. So this is way above 80%. So now you can do a safe prescription. With Rx, you're gonna predict what is this drug that you need to do. So we rose above 80% of the certainty cutoff, and then we can hit a button, prescribe, and then we'll tell you which is the best drug for a people that has a sore throat. It's in the age of 1 to 5, and it has all the common information that you uploaded. Lives in Curitiba, it's the winter time, and so on. So then the prescription tool will choose like amoxicillin, first option, with 92% of chance. Amoxicillin and clavulanate as second options with 98%. Oh, oops. Why is prescribing amoxicillin first if its sensibility is below amoxicillin with clavulanate? Because amoxicillin with clavulanate, it's a watch drug. And amoxicillin, like ampicillin, nitrofurantoin, they are access drug. So you balance other input data, not only the epidemiological sensibility, susceptibility. This is another example. If the patient is a woman with 35 years old, probably sexually active, and have signs, vital signs, temperature, blood pressure, heartbeat, normal. But she's complaining about pain while urinating. So clearly she has some urinary tract infection. Potentially, your etiological agent will be E. coli, because here in Curitiba, I can say specifically that 65% of all urinary tract infection are E. coli. So I have this statistic. I'm not guessing. I remember Professor Piloneto said 20 years ago that Klebsiella pneumonia was the most common pathogen in hospital-associated infection with ventilator pneumonia-associated infection. This changes. It changes every time. During the pandemic, it changed even faster. So usually, I'll have to wait 72 hours to confirm that it's E. coli, or maybe at least 48 hours to confirm that it's E. coli, but we can do that in 24 hours with MALDI-TOF now, or 18 hours. But with traditional tests, manual tests, the ones that were not here yesterday, we are saying that 70% of labs in Brazil, they do not have automated tests, they do not have MALDI-TOF. So it will take at least 48 hours. But our objective here is to predict susceptibility in the 0 hour as soon as the patients finish his visit to the physician office. So how we do this, I already told you in a few words. We take into account epidemiology, seasonal and city-based epidemiology, or state-based, or more specific to a hospital or to our clinics. We get in consideration clinical data, renal function, vital signs, allergy, what is the topography of the infection. Then we take in consideration PK/PD, toxicity, aware classification of drugs, another protocols of managing like costs, like collateral effects. If the drug is available in the pharmacy or not, because sometimes it's not available, so you don't need it to predict it. Oh, I'm going to predict ceftazidime and avibactam for everyone. It's a high percentage to hit the target, but it's a very expensive drug. You have to use it only when it's very necessary. It's a reserve drug. So then
we go to this naive base, and we also use multi-criteria decision systems where evidence-based medicine is also incorporated. So this goes to the liquidificator, pass through all this, and you come up with the equilibrated media, a ranked media of everything you put inside. This is an example of that women that fortunately went to a laboratory that had MALDI-TOF. So the urine was striked. In 18 hours, E. coli grew. So you did MALDI-TOF, and in less than 1 minute, you know there was MALDI-TOF positive. And then you uploaded in the system, and then he said, well, if this is E. coli from urinary tract, then nitrofurantoin has 96.5% of susceptibility, predictive susceptibility, and is an access drug and can be given orally. So if it's an uncomplicated urinary tract, you might go for nitrofurantoin. Piloneto, but nitrofuran, it's 4 doses a day, it takes too long, it's 7-day prescription, I'm gonna do something different. Okay, so then go to fosfomycin. Fosfomycin is a single dose, and it has 95% sensitivity. So it's also an access drug, so you can prescribe it. Piloneto, there's no news here. Everybody's prescribing nitrofurantoin or fosfomycin for uncomplicated urinary traction. I'm not seeing anything new here. The new is that this process is dynamic. Older pharmacists, older microbiologists, and older doctors will remember where everyone in the globe was suggesting that we should prescribe ciprofloxacin for this situation, and now it changed. So since we started to do prediction in 4 years ago, fosfomycin was in first place, and nitrofurantoin was in second. It's a very, very small difference here, but still, they already changed. And amoxicillin and clavulanate, it's not in the list because this list is only for access drug. But if you scroll down in the system, you will bring next the access intravenous drugs, starting with amikacin, which is a very good drug, but you cannot use amikacin because it's toxic, and you can save it for pyelonephritis, for most severe, most important infections as pyelonephritis. You don't need to use for uncomplicated urinary tract infection. So this is why I brought only the oral access drugs. And even someone can say, oh, no, you're crazy. You're suggesting to prescribe sulfamethoxazole trimethoprim. No, no, no. I'm not suggesting. The system is giving us an option, but there is only 60% susceptibility. So it's 40% resistant. And the golden rule, as Clovis always taught us, if you have a bacteria that in a community, you have more than 20% of resistance, you should not give it empirically because there is a high rate of insuccess, of failure. So you can only give trimethoprim and sulfamethoxazole if you have a laboratory result in the next day, because it's an excellent drug to treat urinary tract infection as soon as the patient is susceptible, the bug is susceptible to that drug. So what exists inside this motor? It's explainable AI, XAI, and we are trying to make this a new definition, XAI PAST, XAI predictive AST. So we're going to see if we're going to be able to publish first, and then we can make use of this as a first researcher. And it goes beyond black box, okay? Use explainable AI to guarantee total transparency. So it will tell you, you know where all this data come from, the number of data. I don't have in this slide, but usually you have right below here the number of isolates that the system consulted to give you the result. So since today, nowadays we have a 130,000 patients database from Curitiba, it's very precise to our city.
And we have an auditable justification for prescribing that. So the doctor can rely on the system and say, I prescribe nitrofurantoin because there was a 96% chance of success. He can even inform the patients, hey, it's not 100%. And it can be printed in his prescription. So once the patient gets the prescription in a paper or in a WhatsApp message, he can look at it, oh, it's not a 100% certainty because you're not sure if you haven't done the traditional AST yet. So you still have a chance that it doesn't work. So this is a kind of an example what this prescription is going to look like. It's going to have a lot of information, patient's date, of course, the contest. Oh, the system decides that it's a superior infection, respiratory infection. It's a bacterial, and the probability is that much. You should have amoxicillin, 500 milligrams, one pill each 12 hours for 10 days. The probability of success is 92%. Then you can tell the patients that it's not 100% safe. Usually, the patients like to know what they have, and they like to know probabilities. Oh, you have a cancer. How long am I going to live? You cannot tell that. But is it going to spread? What is the chance that it's going to spread? So patients, they always want more information, and the more precise you're able to give to them, the better. They feel more secure. And it's also auditable because you have the gatekeepers here. Well, the rational stewardship we're doing, we are aligning with AWARE. It's auditable because you have the ideas, and you have a code, and you know the city, and you have the date. So it's an auditable report when everyone can goes back and check the results and why they come out. So this is what I have about to tell to you, and I'm just right in time. They didn't raise the finish plate for me and sign for me anymore, only the 5 minutes. And I think we have 5 minutes for questions, if there is any in the audience. Thank you. Is there any question? Alguma questão, pergunta em português, Swiss German? O Lucas interpreta para mim. Bom, então tudo bem, pessoal. Vamos para a próxima. Let's go to the next activity. Lunchbox. We just have coffee, but it's time for lunchbox now. So I think we have to go outside and to eat outside, and then in 20 to 30 minutes come back because we're not allowed to have food inside the auditorium, right? So today lunchbox, it's been, are we okay? So today lunchbox is kindly provided by Achilles. Lucas, stand up, you're the Achilles man today. And we're going to talk a little bit more. We're going to make, we're going to try it because always, there is a law, a famous law. We are going to try to do a real-time presentation for you people here of the system, right? Hopefully it will work. So let's grab our lunch, talk a little bit more. Oh, there's a question over there. Oh, sorry, no way, no matter. Never mind. Yeah. We have time, so yes, please. I can make this question. You mentioned more than once, Marcelo, that this predictive microbiology has to be based in local information, okay? How can you have this database that consider different places in different locales in the world, in Brazil or wherever? I don't know if Lucas is going to tell us later on, but if you can answer No, now, it's just, this is the Achilles tendon. This is the system not problem, but it's a difficulty that you have to get over. So
I think Aline will comment, Aline will comment this later on about MALDI-TOF. But thinking about like clinical suspicion of, etiological suspicion of a viral or bacterial infection, you have to have a very, very good database from the city health department. So what is going to be the challenge? If you go to like a city far away in the North Amazonas, like in that place that we know geographically reminds a head of a dog, it's called Cabeça do Cachorro, in the north part of Amazon, where you only can get there by boat or by plane. So probably it's very hard to get data from over there. So this we'll have to accept that the data from the state capital, from Manaus, it's similar to them, but you have a higher standard deviation for that population. In the other sense, if you're in Curitiba, and inside Curitiba in a hospital where they do a very good job in microbiology, and I believe, Carlos, I received many credits to this and said, hey, Piloneto, people will stop to do AST because your system is going to provide predictive microbiology. No way. They needed to do better. We usually don't do sputum culture here in Brazil, but the laboratories will have to start to do it. Because if you don't have enough data, then the system automatically changes to protocols. If you have less than 100 or less than 30 data, it will change to protocols. So large database with very qualified data is the secret for success, is the Achilles tendon, right? Thanks. So this is a process. This is a process. The more data we have, the better we'll get it. I think we are at the right time for actually challenging the government, but also the project that InnovaHC is doing on interoperability. Yes. So this is the kind of question that if we pose ahead of time, they can think on how actually to integrate all this very highly important data on this new system that they are trying to do. So there is, I'm glad you talk about that, Carlos. There is this national movement that we will need to have a large database on RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. André Dói is working actively on that to have a national database on health. I am also working with that. CBDL not only for supporting as well. CBDL, it's also working. There is also Abramed, it's also supporting us. So we are trying to do what we did in the early past, not in the long way past, with COVID, where all the laboratories had to report data to the Ministry of Health. So we are planning, we are desiring, and we are working really hard for the laboratories to report all the antimicrobial susceptibility data to the Ministry of Health. Nowadays, together with, led by Ana Paula Seff, which is our PI, we have this VigiHum project, and we're now able at least to have idea what is happening in the country. And you know that, Afonso, we talked about that before. It's very different. For an example, Pseudomonas in your state, it's almost mainly NDM. But in the rest of the country, KPC is still higher than NDM, but NDM is crossing the border. But right now, KPC is more important in Pseudomonas aeruginosa, carbapenemase producers, than is NDM. But if you go to your state and to your city, Porto Alegre, and to some hospital that have an even higher level of NDM, you have to treat it differently because NDM is much more aggressive and it's not inhibited by 5 of the 6 new drugs, beta-lactamic with inhibitors, right? So it's very important, your question, very, very. Okay, we can keep, oh, Carmen, please. Yeah. I just want to say something that I think is very important because all what you taught us today is about data. Yeah. And I know a lot of labs around Brazil, and I think the basis of the data, it has to be very good. Yes. And that does not happen. Yeah. It's the truth, because it does not happen. So when you say, I have this susceptibility for
E. coli, sometimes I just look at it and say, oh, is that this true? really true? Yeah. Yeah. So I think the first thing that the Minister of Health has to do is to prepare the labs better on this. There's many labs that don't do quality control. So how do you know if that nitrofurantoina is really S? So because we're going fast on data, and we need to know that that data is correct. You're perfectly correct. That's why we choose Curitiba as what we call the beachhead. It's like Normandy, where we're gonna start the invasions from Curitiba because they have a very well-prepared public health system. I know their laboratory, some of their leaders were my past students, but I kept knowing as a professional, they have a very trustable data, so we can work easily with them. But we're gonna have many, many challenges. But I also like to take this comment, Carmen, as you said, as an opportunity to show the importance of the lab and to raise up the relevance of the labs. Hey, here you have an excellent tool, but to work it well, you need an excellent lab, you need an excellent health surveillance department, and then all together. So the performance, in other words, the performance of the system is depending on the data. Garbage in, garbage out, as we said many times today. André? You know, Carmen, that we have, Gouveia, maybe know the exact number, we have around 20,000 laboratories in Brazil. 20,000, yeah. But we don't know how many laboratories process microbiology tests. Mm-hmm. Because we have a lot of centralized laboratories, then we don't know how many microbiology labs indeed are in Brazil. Yeah. Mainly in small cities. We don't know if 10,000, 1,000, we don't have this measure. So we are working with CBTL, SPPC, SBAC, and other organizations to make a... Inquire. To try to find how is the real microbiology labs in Brazil. Yeah. We are with the Ministry of Health trying this initiative. We have a workshop last year to talk about that, and we will send a questionnaire. So we must have the support of the hospital organizations, universities, to make this questionnaire be responded, indeed be responded. Yeah. You're correct. To measure the force. How is the force of the microlab? I think it's weak, but indeed we don't know the quality control. Yes. So we did this initiative. We started discussing this together in BRcast. So Anvisa, the Minister of Health, they support us, and they took over the questionnaire. I like to call it the lab diagnosis of the country. So the picture, and we send it away to all laboratories. So PNCK help us, Control Lab help us to send emails away, but we only receive less than 500 answers. 500. And it's 20,000 laboratories. So it's very, very small percentage. So we're now doing a second round. We broaden our partnership, and we need to have that. We need to have the diagnosis to decide where is most urgent. Of course, in small municipalities, in small hospitals, there is most probability to have higher problems, let's say. But you know, André, I always like to think the good side of the history. I'm not on the dark side of the force. Right, Padawan? So I was very, very surprised because one of the cities we chose to try to do a pilot of this, it was in Paranavaí. Nobody knows it beside me because I was born there. It's a 70,000 city in the northeast of Paraná, 50 kilometers away from Maringá. So the asphalt went only to Maringá. So Maringá grew, has 500,000 inhabitants, and Paranavaí didn't have asphalt, so it stayed small. And we went there, we talked with them online. They are so
integrated, they have very interoperability. They are doing with Totten for patients to input their in the city health department, in the public department. I was amazed. I didn't know they were so advanced, but sometimes we have the surprise. And I know for my work with LACEN Paraná, once again, despite of any interest, that they do a very good laboratory job because they send strain for us to confirm KPC and the N, and their suspicion are always right. So you find those still island in the countryside, but there is very good things. So we need to start with them and to show the others, hey, look how much we improve, look how much we save, look how many lives, because for respiratory tract infection, which is our main focus, there is, I told this yesterday, but I want to make sure that everybody understands, 67% of the antimicrobials are given unnecessary, because they're viral infection. 67%, pessoal, de cada 3 crianças que vai na emergência, 2 recebem antibiótico sem precisar. Não é um antibiótico errado, é que não precisa tomar. Então, se você tem uma ferramenta que te dá mais segurança, mais certeza, muda completamente o cenário. Né? Tudo bem? Obrigado pela discussão excelente. Thank you for the excellent discussion. Sim, agora. Please. Não, agora vamos. I would like to ask all the group, all the attendees to come up so we can take a picture, and then a second picture with the speakers and the green ladies, the green angels, okay? Please, all come up here. Todos venham aqui em cima. Nós vamos registrar esse momento histórico do primeiro simpósio. Let's go, Aline.
Hi everyone, my name is Lucas. I am a master's candidate at the UniFesp, also a physician here from PUC So it's a pleasure being home again. It's always a pleasure being back here at Curitiba and also in PUC. And I'm also the CIO at Achilles, which is our company, which is something we talked about already today. Professor Piloneto talked. And I'm going to give a brief comment on what we are doing right now at our company. Then after, Professor Clovis is going to come to the stand and also demonstrate how a severe tract urinary infections can be solved by us with an Achilles system. And Piloneto is going to demonstrate also our lab component on Achilles. So without further ado, let's go. Our motto is science with evidence, or evidência com ciência in Portuguese. We are always trying to put everything that we are doing based on science, based on academia. It's a motto, it's something we want to really put into this, to this company, is to bring academia to entrepreneurship. It's hard, we're not taught to do so in universities, but we're trying to, of course. The data, you guys already know. Antimicrobial resistance is a problem, it's not a future prospect. We know it's a problem, a very widely one. We're trying to mitigate this. The numbers are getting even worse. I will talk about them more over in my next speech. But yeah, I think for the whole from this class, everybody knows these numbers very, very well. From the research we've done, empirical prescription in Brazil stands on, for antibiotics, it stands on 50 to 70% on accuracy, being 50% from somebody freshly new from university, so a freshly physician goes out to university, he's going to prescribe correctly 50%, so it's a flip of a coin. An ID specialist is going to 70% chance of getting the right antibiotic in the first time. It's good too, but we need to get better numbers because we saw what we're facing. And for example, and for instance, the blind DM, what is struggling, and we are seeing the rise of these genes of overwear in Brazil, everywhere in Brazil, so we need to take response and take care of it. We saw at Achilles, we do have two ecosystems which are based for the doc line and the lab line. Doc line, of course, is for the physicians that are working in the hospitals, working in the clinics. They can use our tool to predict and to see what antibiotics most fits to their patients. Here we are going to talk much more about our DX, so our lab product, which is DX and PreDX. Piloneto is going to show us later. And it's for the labs. So the labs can use it to have a better, first of all, to target and to accept what they are doing in the lab itself, so what bacteria they are facing. And after, to send to the physician predictive AST, as we call. All right? So these are our two products. Going through the Achilles doc system, we do have our main product here, the one that started is the prescriber, the RX, is the one that started all. And now we have more features on it, of course. So the SX, it is from signs and symptoms, we can use it in the AR regimen. That's what we are implementing here in Curitiba, by the way. We're doing with Nossa Saúde, that Professor Clovis always to represent here. And we have all the features so the physician can use to better improve his quality in the clinic, in the ER. It doesn't matter. An Achilles lab, which I think is the main interesting here for you guys on this presentation today. We have both the DX, which it consists in diagnosis. So as I told you guys, we are going to have a fast diagnostic hypothesis, a few unnecessary tests, although we do recommend a certainty to have a better diagnosis itself, so at least 10. Piloneto is going to talk about this. And evidence-based decision, always, as I told you guys, we are a principal academia-based, yes. And the PreDX, which is something that Piloneto already talked, and I'm going to talk to today, that anticipates infection and resistant risk and gives a complementary AST result for the laboratory. That's our scientific leadership. That's what we've been doing today. So Professor Clovis is here, Piloneto too, and myself. Thank you very much. That was our presentation, brief presentation of what we're doing. We're more than welcome for questions, and now I invite Professor Clovis to give his lecture. Thank you very much.
Yeah, I'm Clovis Arns da Cunha. I'm professor at the Federal University of Paraná in Curitiba Medical School. I'm also the head of Hospital Nossa Senhora das Graças, Our Lady of Graces, also here in Curitiba. And I am also the head of Nossa Senhora, Nossa Saúde Clinics and Hospital. It's a healthcare hospital here in Curitiba. So in Brazil, it's quite common for the physicians to work in different institutions, as myself. So what I'm going to do in the next 50 minutes is to present a real clinical case. So my slides are in Portuguese, so you Brazilians can understand, and I'm presenting in English so our international partners can understand as well. So that's a real case. Lady, she is a pharmacist at our institution, 52 years old. She had a renal chronic diseases, non-dialytic, a mild to moderate one. She's had hypertension and diabetes. She is taking many medications. I'd like to point out the dapagliflozin is a medication for diabetes, which is also used to renal impairment, diabetes, renal impairment, and heart failure. So it's a medication that have 3 indications. For this patient is great, but there is a problem with the medication. It increases the risk of having UTI, urinary tract infection. So she started having low UTI symptoms such as dysuria, frequency, polaciuria, and urgência miccional. And the other day, she started spiking fever, shaking chills, and for 2 days, and then she was admitted during the night in our hospital. And at that time, she presented unstable vital signs. So she had hypotension, she was tachycardia, and she also had fever. So in this case, we physicians say that we classify her as having SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. And once she has hypotension, she may have sepsis, which is much severe than having only SIRS. So her labs showed that she has leukocytosis with a left shift, as expected with someone with bacterial infection. The C-reactive protein was very high, 29 times above the upper lipid symptom. And her creatinine, the baseline was 1.7, increased to 3.1 due to sepsis. And the platelets was mild low. So we say that she has at least 3 organ dysfunctions. They are hypotension, renal failure, and low platelets, thrombocytopenia. So this lady has sepsis. So that's the message. And having hypotension, we need to do what we call fluid resuscitation, to give a lot of fluid, physiologic, saline, ringer lactate, and she didn't respond to these measures. So she was transferred to the ICU because when you have someone who has hypotension and that not respond to fluid resuscitation, we classify it as septic shock. That is the most severe classification that someone may have due to infection. So the idea here is we have a lady with pyelonephritis, acute pyelonephritis, community-acquired pyelonephritis with septic shock. That's the key message that I like to share with you, and that's a real case. So whenever we have a case like this one, as physician, we think, what are the likely pathogens? As Marcelo showed before, E. coli is like 2/3 or 3/4 of all cases of community-acquired infection, but we may have other enterobacterials like Klebsiella, Proteus, Phytobacter, Serratia, or even we may have gram-positive cocci like Enterococcus. In this setting, we don't think about Pseudomonas. Pseudomonas we think in hospital-acquired infection. But as you can see, we don't know the sensibility test, the antibiogram. So for this reason, we started thinking, what would be a good choice? And for that,
it's important to know, as Afonso asked before, what is the resistant rate in community-acquired infection in Curitiba, in Paraná, in Brazil. And we do have some data from Curitiba, including from PUC, showing that with almost 1 million urine samples, I will say again, 1 million urine samples were searched for E. coli ESBL in the healthcare system of Curitiba. Patients who were seen in the what we call here UBS, Unidade Básica de Saúde, or UPAS. UBS is the primary healthcare system, and UPAS are the emergency department. So those patients are seen as community-acquired infection. Of course, maybe that some of them has like urological surgery, or maybe have another condition that may be according to what we call healthcare. But most are really, those patients are seen in community settings for UTIs. And in this paper, E. coli in 2019 represents 20% of the E. coli were ESBL producers. 20% of E. coli in urinary tract infection, community-acquired UTI, were ESBL producers. I know that in Colombia, in South America, that's quite common. I know that Argentina, you are seeing as well, E. coli, ESBL producer in the community. So for this reason, the question here, just to give a brief presentation, so if that lady has a ESBL E. coli, and we choose ceftriaxone, it may not work. So for this reason, it's very important to have quick tests to help us with urine culture, and Marcelo will show us about the prediction microbiology options that we may have in the near future. So what is the scenario right now? What about oral antibiotic to treat acute pyelonephritis? So most of the UTI guidelines, they say if you have 10%, above 10% of resistant, you cannot choose this antibiotic for pyelonephritis. And if you have above 20%, you cannot use for cystitis. So again, here the threshold, the point of the threshold to use empirically antibiotic is 10% for acute pyelonephritis and 20% for cystitis. In our reality, Bactrim, sulfamethoxazole trimethoprim, has a very high resistant rate. I did my master's in UTI at Hospital de Clínicas, HC, from the Federal University of Paraná in 92, 93, so 33 years ago in UTI. And at that time, Bactrim was already an antibiotic that have high resistance. So for UTI, we only can use Bactrim if you have the susceptibility test on your hands. Quinolones. The quinolones right now, unfortunately, they have, each year we see more resistant to fluoroquinolones. So oral quinolones, or even IV quinolones to treat acute pyelonephritis is not a good choice in Brazil in general, including for you in Rio Grande do Sul. So you cannot use ciprofloxacin as the first choice, particularly a lady with sepsis as this lady here. So those are, we have a composite study here showing the resistance in general in Brazil. So for UTI, community-acquired UTI, ampicillin have resistance of more than 50, 70%. For sure we cannot use. Bactrim, 30 to 40 or even more, cannot use. Ciprofloxacin also resistant. So as you can see, there is no oral antibiotic to treat safely, reliable in Brazil. For this reason, we started a protocol maybe 6, 7 years ago in our two institutions, Hospital Nossa Senhora das Graças and Nossa Saúde. So whenever we have a patient who comes in with acute pyelonephritis,
the first dose, the first shot, will be given in the ER, either ceftriaxone or aminoglycoside. The aminoglycoside that we use the most is amikacin. So the problem with amikacin is that it may cause renal toxicity. It may cause kidney impairment. Remember this lady? She has already a chronic kidney disease, and this chronic kidney disease now is worse due to sepsis. So it's not a good choice having amikacin for a lady with a creatinine of 3.4. It's not a formal contraindication, but it's a medication that most of the physicians, most of the infectologists will say, well, I want to avoid to increase the kidney toxicity. And also, aminoglycosides may cause ear toxicity. That is more common when used for more than 3 or 4 or 5 days. A single dose is rare to cause ear problems in this case. Most of the cases, when you use a single dose, 15 milligrams per kilo as a single dose, IV, and then we discharge the patient either with quinolones, knowing that the patient has already received a good medication, and then in 2-3 days, this patient is going to be seen as an outpatient, and we will have the culture back. The problem is that in Brazil, urine culture with sensibility test, it may take 3, 4, or 5 days. That is unacceptable for us. But that's the real Brazil source of problems right now. So it's a simple test, but we may have problems to receive it when we want. So coming back to the case. So we have a young lady with renal insufficiency, with kidney impairment, who has hypotension, septic shock. The source of the infection is urosepsis, is UTI. So one option would be to give her amikacin. On the other hand, knowing that in Curitiba, 20% of the E. coli in community-acquired UTIs are producer of ESBL, I would say that meropenem would be the choice for us here. In the near future, 5-6 years ago, if I tell you I'm going to give meropenem for a community-acquired UTI, they would say, Clovis, you are crazy, because meropenem is the most drug for gram-negative that we have. Now we have newer ones, but meropenem is used in hospital-acquired infection. But in this case, based on our data, not having the predicted microbiology so far, that would be a choice for us. Of course, as part of the stewardship program, if we come back showing that is a E. coli multi-susceptible, we may decrease to ceftriaxone or something with a narrow spectrum of antibacterial agent. I like very much this study. It was published 20 years ago, and whenever I talk to ICU physicians and to infectologists, I like to show this study. This study was done by Kumar and his colleagues, and they showed if you have a patient with septic shock and you choose the wrong antibiotic, the lethality, the mortality rate is, believe me, 7.6% per hour. Again, septic shock, and I've chosen the wrong antibiotic. I give antibiotic that is resistant. The lethality rate, the mortality rate is 7.6% per hour. So for this lady, I cannot be wrong. For this lady, I may not have the second shot. I have to choose the weapon, antimicrobial agent, the antibiotic correct, because the consequence will be a tragedy if I choose the wrong antibiotic. So for this reason, choosing the correct empirical antibiotic is important and save lives. And not having only working with epidemiological data, sometimes we have even to choose meropenem due to ESBL producer at our community. So I would say that our challenge right now is to reduce
TAT, turnaround time for ID, identification of the pathogen, and susceptible test, antimicrobial susceptible test. That is what we physicians need from you microbiologists. It's not possible to keep waiting 3, 4, 5 days to having back a urine culture result. And that is the time that I ask for the culture and susceptibility test, and when I receive the results. And of course, the clinical decision is very important. If you have, as a microbiologist, you yielded the bacteria, you have the susceptibility test, but the doctor who is going to prescribe the antibiotic is not aware of the result, it doesn't work. So for this reason, it's very important to have a connection between microbiology and infectious disease. Marcelo invited me for 25 years now to give a course of antibiotic in the postgraduate microbiology course here at PUC. And in this course, I start saying, you guys, you microbiologists, don't know how you are important for us. You are like the left brain and our right hand. Remember, the left brain is the one that gave orders to us to write and to think. And also, the left brain is where is the communication part. So you are so important for us that it's almost impossible to be a good ID physician without having good microbiologists. It's crucial for us. So for this reason, I went saying that having the right antibiotic for the right patient in the right time is critical to do a good medicine. And for that, I will invite Marcelo to give a talk regarding these predictive microbiology tasks. Thank you very much. Well, now you know why I'm the most luckiest guy in the world. Because I have Lucas and Clovis as partner, and I have all of you as friends. So that makes me very, very proud. I feel much more intelligent just to be within you here. What we're gonna do here is to show to you how Achilles DX and Achilles PreDX works in a real scenario. So this is not a mock-up. Esse não é uma demonstração, esse é o funcionamento real do sistema. E vamos começar com eu já fiz o login no sistema. Para continuar o caso clínico, o Clovis me ligou. So Clovis called me, say, hey, I have this complicated case here. It's an upper urinary tract infection. I need your help. What can you do for me? So he sent us the sample yesterday. We did a urine culture in chromogenic agar. And as soon as we look at the colonies in 18 hours, if you have your very own laboratory, if you not send away the samples, in 18 hours, you can have a sense what it is growing. If it is, at least if it is E. coli, or if it's other gram-negative or gram-positive even. So we strike on a chromogenic agar plate for urine, and we saw there was this red carmine colony growing, and we had a suspicion, of course, there was an E. coli. So I will say in the next step what we could do with a red colony in chrome agar, but first, let's say that we didn't have this information, we're not using chromogenic agar, we are using McConkey agar. So it grew in McConkey, it was a gram-negative, so the two options here between the four most common groups is Enterobacterales or non-fermenting gram-negative bacilli. But besides growing in McConkey, it also fermented lactose. It turned into pink, intense pink color. So I presume this is an Enterobacterales. Please. Here, Enterobacterales. There you go. So once you are doing with Enterobacterales, different routine laboratories can use different systems.
The manual ID on the far higher left, it's a rapid biochemical test that we're just developing for this partner company called NewProf that were here yesterday with us. Its difference is that you have a smaller amount of reagent, of culture media, and you have faster reactions. So this traditional system over here to your right in the, oops, I did the same. There you go. This is the most traditional. It's been on since the 1980s, but their database is still from the 1980s. So you don't have here Cluivera, Cosaconia, Leclercia, and many other new Enterobacteriaceae. So this is have to be used with cautions. So we developed this with actualized an updated database from January 2026. But also you can use this for MAUDI, with Phoenix, with Microscan, and with Vitek. But let's try this one. So let's say that the bacteria was indole positive, VP negative, urea negative, phenylalanine negative. I already done the test. I did the inoculation. I incubate the test for 6 hours, and now I'm reading the test. I don't know what bacteria it still is. And DNase and muscilin, I didn't do those tests. It was lysine positive, arginine negative, and ornithine positive. Citrate negative. Yeah. So going to the second row, you can scroll up to, in the upper here, it's upper. You're right. Now I catch it. H2S was negative, and gas from glucose was positive. Now we can identify who is the bacteria. I have 2, 4, 6, 8 tests. What the hell? Escherichia fergusoni, have you heard of it? What is the main difference of E. coli and Escherichia fergusoni, my past students? Now I put you in trouble. And it was intentional. There is one main difference. It's a free test. You already have it on your plate, but you forgot to put it. Garbage in, garbage out. Lucas, please go here on the lactose test, the first one. Yeah, there you go. Positive. Rerun, please. %81% E. coli. See, we're still. See how important is one biochemical test if it's a fundamental one. But hey, come on, Piloneto. We're talking about statistics the whole day. You're telling us the importance of the number. Am I going to trust in an 81% probability? Well, you should not. Let's scroll down a little bit over this size, Lucas, the right side. Because if I point here, you cannot point there. To see the recommended test over here. Let me, here, the recommended test to improve this percentage. Scroll down a little bit for me, please. He's recommended celobiose. It's a famous sugar because it differentiates E. coli, which do not ferment celobiose, from Klebsiella and others. So there is a small percent of chance to be Cluivera creocrescens, 72%. Cluivera ascorbata, Escherichia ermani, which is also mostly lactose negative as Fergusoni. So why the percentage is not so high? Because I did Piloneto in parallel with my old book of biotype numbers of Enterobacteriaceae. Do you remember that, Ana Paula? That book with 6,000 numbers that we have to scroll it. And there is 99.7% E. coli with the same results. So your database, it's not better, it's worse. This old database, they do not have Cluivera and E. fergusoni and E. coli, others, Escherichia that are not coli, in their database.
So they direct everything to E. coli. That's why the percentage is not so high. But we need to improve something. And all the database for biochemical tests that I know, there might be some API somewhere in the world that I don't know, but as far as I know, none of them consider the epidemiology. They all consider only the phenotypic test. So Lucas, please go over there. You see there, it was considering all the infections from all the topographic sites, urine, pulmonary, gastrointestinal, skin. If you change there, because I know, Clovis sent me a urine sample, I know it's urinary, so identify it again, please. Then it's 99.6% chance. See, Lucas didn't change any of the biochemical reaction tests. What is different here? We are considering this phenotype only for urinary tract infection. So this phenotype for urinary tract infection, it's much, much more higher the percentage of being E. coli, okay? And as Lucas clicked on the name of the bacteria, of course, all of us know E. coli, but let's say it was Chlorivera ascorbata, it will give you clinical data about the bacteria and laboratory data, so you can really think, oh, if it's an atypical bacteria, we'll comment that later on. We do have 7 minutes. So let's go back, rewind, clear, please, the presentation. Do you have the other microphone? Obrigado. Vamos imaginar agora que é um caso, agora eu vou mudar para o português. Vamos imaginar que agora é um caso de nutrição parenteral, Total Parenteral Nutrition. Indol positive, VP positive, urea negative, phenylalanine negative, JUMP, lysine, arginine, and ornithine negative. Negative. Is anyone in the audience suspecting any bug? And Paula, you're lying. Keep your suspicion for you, please. I know you know it. Especially because it's my lecture. So, citrate positive, even Clovis already know it. Citrate positive, because he's not a bacteriologist. That means he's a great infectologist. He's suspecting the right bacteria. And then H2S up there in the second row, negative, glucose positive. So this is exactly the test that we have in the ID plus 6-hour test. So you can identify this bacteria in 6 hours after you have the colony. So please, tan, 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 tan. Awaiting analysis. Oh, it was verifying that Lucas is human. Phytobacter, wow. Wait, SP. You want the species? Well, we have to do 30 tests now, maybe 50. So please roll down to the number here, to the name, where it shows the, so here, it's genera recently described, associated primarily with environmental and plants. Data about human infection are extremely limited. Clinical significance might not be well established and isolate from, and so on. And then the lab, there are limited phenotypic data on Earth, right? And then it's described what is its characteristic. And in the near future, in the very close near future, we will also dispose for you some pictures, starting with Phytobacter, and then E. coli, and then the others. Because the two first more important is E. coli and Phytobacter. No, I'm just kidding. But we are creating this database, but we have to have very, very good identification by whole genome sequence, Elena, and then we can take the pictures and upload over here. I already have a file around 200 or some pictures,
very high quality pictures that can help. Because if you've never seen Phytobacter, you just heard about, you don't know how it looks like. So in the laboratory, it's very, very important. And maybe in a more longer future, we can have an AI-based tool where you can photograph your colony and you can update it and will help you decide which is that colony even faster. But Theo, this is especially for you. No pictures of the guy identifying. No. Lucas, you know what to do. Yellow pigment negative. You taught us, I know that this was one of the main suspicions, because every system, when we start to investigate Phytobacter in 2013, every system was not counting in the yellow pigment. And we knew by that time that Panthea, almost 100%, has a yellow pigment. So if you put this information, you already did it? Okay, so it's 93%. But let's put the other way now. Put it yellow pigment positive. Because it didn't change that much. It increased a little bit, but not that much. One single test different, 96% Panthea glomerulus. Because so far, all TU isolates and all isolates here from Paraná probably represent 80% of Phytobacter isolate in the world. None of them produce yellow pigment. So it's a very important characteristic to exclude Phytobacter. Please, Lucas, predictive AST. What is the prediction for antibiotics? Oh, it failed. Can anyone tell me what did it fail? The information is over here. The number is very slow, very small. But why it didn't give me the prediction AST? No, that's not true. We have KPC, NDM. No, but we changed it to, you changed back to Phytobacter? No. So sorry, we need to change back to Phytobacter. It will be the same result anyway. Take out the, yes. Analyze and go back. It will be the same result. Phytobacter 93.3. No data. How come it didn't work? Just because I'm live with you, it didn't work. This is not true. This is saying here, no data, insufficient epidemiological data for these organisms. In our database, we don't have enough Phytobacter tests. You had to have more than 30 at least. And for some species, we are putting the cutoff at 100 for a common microorganism as E. coli and Enterobacter, Klebsiella. So it will happen. And then if this happens, you go prescribe with Achilles, RX, which is a system that is not for labs, it's for doctors. And since most of the audience here are clinical microbiologists for the lab, we're not presenting this now. Let's just go quickly back, Lucas, so we can change to E. coli again. I think we can only move here to negative. And over here, lysine and arginine positive. No, lysine and ornithine positive. Ornithine, yeah. And here, yellow pigment, the negative, run. It's intention. See? Again, Clui vera. Why? I forgot again lactose. And you can also put it motility positive, because usually they are, and you, in 2 minutes you can put a suspension in the microscope and see that it's positive. Something, oh, citrato, citrato, yes. We forgot to change, see, garbage in, garbage out. This was not intention, not at all. So it goes down, we forgot to change. E. coli, it's always citrate negative. That's why the system is working, thanks God.
So 81.2%, this is enough. We don't need to change to urinary. So predictive AST, this is what I want to show you too. Please scroll up. So from the laboratory, we are testing susceptibility. We're not prescribing. I'm going to send this report to Clovis and Maria Julia. They will discuss and find out which is the better drug. But for the 10,000 isolates that we have in our database, nitrofurantoin is 96.5% susceptible. Fosfomycin, 6,000 tests, 95%. Cephalexin used to be a good option, not anymore. Sulfaclovisid from 30 to 40, it's exactly within this, and they tested in 12,000 samples. Ampicillin, 70% resistant, just as you said. We didn't plan this together, so Clovis prepared the clinical part, and I prepared the lab, and it's matching. But our patient, the lady, the 52 pharmacist lady that has pyelonephritis, she cannot take oral drugs because she has a systemic infection. She has signs of sepsis. So in RX, which we're going to show in another opportunity, in RX, he already counts on that. And he banned all oral drugs and go to IV drugs. So if you see the first up there, IV only, for amikacin is 95.9% susceptible. Gentamicin is not so good. It's, oops. Oh, you were showing, so ciprofloxacin, it's below, it comes below in the list because amoxicillin clavulanate, cefuroxime, ciprofloxacin, they are watch drugs. They are second-line drugs. And the first one were first-line, they were access drug. And then Clovis said, but I need for this, I need meropenem. So he can be safe that meropenem has a 96.8 susceptibility. So there's a very good chance that his prescription, he doesn't need an AI system. He is the AI system. He's the AI man. So he knows all this previously. But we wanted to take this to a doctor that it's not an infectious disease physician for more than 30 years, that one is more renowned in the global. We cannot take Clovis to all 5,000 cities in Brazil, but we can take his expertise, Lucas' expertise, and our expertise in microbiology, and to make it accessible to everyone in the country. So, Ceftriaxone, 20% of resistance. Oh yeah, please, ceftriaxone. 20% is a phenotype marker for ESBL. Yes, and it's exactly the percentage you said, 19%, and then it's 20% resistant. So we are in a very good shape. This is all community data. If we change, please go upstairs. Then you can change here for hospital. The numbers will change, not dramatically, because E. coli is very similar within and outside the hospital. But if you do the same for Klebsiella pneumonia, for Acinetobacter, it's incredibly different. They are much, much more resistant when you choose hospital. So this is not a final intelligent AST, predictive AST. We know we need to improve better and better and better. We need to take account a lot of clinical information, and we need to combine XX pre-clinical trial, clinical screening with AST to give a more and more tailored information to the doctors. And imagine if you have MALDI-TOF. So you have 18 hours culture, urine culture. Flor will do MALDI-TOF for her lab. She can perform it very quickly. And if the system, Carlos, is integrated with the lab, then this result can go in less than 24 hours and not 3-4 days, Clovis. Less than 24 hours will be available to the doctor. And he can then analyze the results and prescribe the right drug. Scroll all the way down, Lucas. Oh, I missed something. Oh. I thought there was, well, maybe there is not enough data, but I was going to looking for ceftazine avibactam. If you test it for Klebsiella, it's the highest percentage of susceptibility, but it's the last on the line. Why? Because it's a
reserve drug. You should not use it. And I should not talk anymore because I don't have time, right, Juliet? So thank you very much for watching us. Convido, então, o Dr. Afonso Luiz Bart, agora, do Lab Resis, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para moderar a próxima mesa redonda. Acho que desce aqui. Bom, boa tarde a todos. Agora nós vamos ter uma mesa redonda bem interessante, que vai ter 1h30. Eu vou aproveitar e vou tirar alguns minutos, desculpe, Lucas, Ana Paula e Elaine, para fazer uma pergunta para o Marcelo, já que não me deu tempo de fazer antes, tá? E para o Clóvis. Tá? Essa paciente estava na UTI? Transferida para a UTI. Qual é a bactéria mais comum em infecção urinária na UTI, segundo a nossa Anvisa? Mas ela foi para a UTI porque tinha uma infecção comunitária. É. E tinha uma UTI adquirida na UTI. Não foi uma infecção adquirida na UTI. Tá bem. Foi para a UTI por ter choque séptico. Tá bem. Mas se for na UTI nossa, seria a Klebsiella. É. Mas o que acontece é que hoje Klebsiella é a mais comum, entende? Então, talvez, se for numa UTI, botar lá que Escherichia coli, na dúvida, que aí aumenta bastante a percentagem para ser uma Escherichia coli, talvez não aumente tanto, né, por ser uma Klebsiella pneumoniae. Então, é bem interessante isto, de ter que levar em conta sempre vários aspectos, né? Mas, enfim, essa é uma mesa redonda, me convidaram para fazer a apresentação, certamente da mesa redonda mais interessante, que é as ferramentas, então, da microbiologia preditiva. Porque não adianta a gente falar tanto em microbiologia preditiva se nós não tivermos ferramentas de como medir, né? E eu vou fazer, então, a apresentação dos apresentadores, mas não por ordem que eles vão falar, mas sim por ordem que eu os conheci. Then in English now. Okay. As I just said, Elaine, where is Elaine? It's there. You know? I don't know you. We just met yesterday, quite quickly, this morning also, okay? But I do know that I'm looking forward to see your presentation because it sounds very interesting, mouth-off prediction. I'm really looking forward for that. Lucas, the second one that I know more than Elaine, not that much, but I have some feelings, and I'm sure you have a very, how we say in English, very good mind to be a scientist, to be a physician. And the few times that I've seen your presentations, I'm very impressed with the way you talk, with the confidence your talk. You are the new generation of good physicians and scientists in this country. And the last one is Ana Paula Seff. She's also from the semi-new generation in microbiology, clinical microbiologist. And I think that the main explanation for her is that she's a microbiologista de carteirinha. And I've seen her, you know, for many times in her presentations since she was a student. And I'm really proud of being your presentations when in these meetings, Ana Paula. Okay? So, but this is not the way that's going to be. The first one who is going to present is Lucas, then Elaine, and then Ana Paula. Okay? Lucas, please. So, hello again. I've already spoke a little bit today, not as much as Piloneto for sure, but yeah. Once again, I'm here, so my credentials again. And yes, let's get started. I'm responsible to say about AST, predictive AST, which is based on my master thesis too.
that I'm doing at Unifesp. So, but before even starting, I want to say a very welcome Grüezi miteinander, vor allem unsere Schweizer Leute, die hier sind. Ja, also wir sind wirklich, also Theo, Elena, Elin, herzlichen Dank, hier zu sein. Wir sind sehr froh, dass Sie alle hier sein. Ja, für uns ist super. Thank you very much for being here. So this is my disclosures. We work on 6 movements here. I'm going to talk about the gap between decision and result, the disciplines we are using, which is predictive microbiology, where Achilles, because I'm going to talk about Achilles anyhow, my master thesis is also based on what I'm doing in company sites. I'm talking about inside and gene stuff, our limitations that we are seeing through the study, and of course how we're going to validate everything we're doing. So without further ado, this is a picture, a painting, and I'm very fond of art, so excuse me for the poetic license to say a little bit about it. A recent travel to London, I went to Tate Britain, and I saw this picture by Luke Fields. Luke Fields, if you guys don't know, it's a Briton, and a very, very good painter, by the way. I didn't know him until I went there. I would strongly recommend you, if you go to London, to go to the Tate Britain. And that intrigued me. So behind this painting, there's a lot of history, and it says that the physician there is actually Fields, looking to his child, a child that unfortunately died. Why she died? Most of the studies on it say it was an infection. So she died of sepsis, probably. It's a problem that happened in 1891. So that's when he painted the picture. And still, 2026, our patients still die on sepsis. So we have a common problem here. Of course, many things changed. But the problem itself that Fields showed us in the picture, it still exists, and we're trying to address it somehow. He had observation, prognosis, and presence. And if you look closely to the picture, the only thing we see as an instrument is the lamp. Otherwise, we don't have nothing. We just have his presence and what he's looking. So it's patterns. He realized his child would die because he saw it, so the physician itself, he saw it that this happened before. That was what we had. And he was somehow predicting, trying to predict what is going to happen. He didn't have the tools that we have today, but he was somehow predicting. And from past observations, of course, it's possible to predict the response of those microorganisms, although he didn't know he was dealing with one at that time. If you look to the timelines, so Fields did in 1891, the penicillin was only discovered by Fleming in 1928, and disk diffusions came. Now we have, of course, MALDI-TOF and all the amazing technology that we have on diagnosis, but yet our patients are dying on sepsis. So what can we do better? And that's something that intrigued me when I was a graduate student with Professor Piloneto here at PUCPR, and that's why I started working and trying to see ways to mitigate that, of course. And we're going to talk about that, of course, turnaround time here. So as Professor Clovis already told us today, to 48 to 72 hours is what we're expecting, perhaps, depends on the service you are, even more, to get a culture result, to get an AST result. And this, as we know, we have about, as a physician, we have about 0 hours to decide what antibiotic we should use, because it's the golden hour, as we say. As much as we wait or take long to decide what we're doing, and this is going to implicate in some really cool quote, I think, that is, and if we, that if we are not taking action, we also make one. And this implicates on a patient, of course. These are some of the numbers that we see and already showed a little bit from Brazil, especially numbers from Brazil. So to 50 to 7% of our estimated accuracy on empirical prescription, that's the standardized that we see. Or in some other countries it's a little bit better, some other countries worse, but we need to address this because it's low. It's low. And as I told you guys, interval is not neutral. Waiting for certainty is itself a clinical decision, and it has a mortality. Specified one, our patients die in a way or another. If we don't decide, if we don't decide correctly or not, our patients can have a bad prognosis. So we are working on trying to mitigate that, of course.
Closing the gap does change outcomes. So the research that we did to start the master's thesis and also start what we are doing at Achilles, it also involves lots of research. And the results are here. I would like to highlight the number needed to treat for one mortality benefit. So we researched in 31 studies and it is 20. So we see we have the assessments and we have to take action on it, all right? And why this interval is very worth attacking, why we should be looking at it and trying to address it. So these numbers, we are well familiar. People here are well familiar with them, especially the one with 10 million projected annual deaths by 2050. We do expect this number to be decreasing, rising, of course, and also not anymore in 2050. Maybe we are talking about 2035, something like this. So it's worrying, yeah? We do not put, when our patient dies, we are not taking action and say, oh, so this patient died in the ICU by sepsis. Why did he die? Because the antibiotic didn't work. So did he die from sepsis? Or did he die because the antibiotic didn't work? Did he die because of antimicrobial resistance? We should be addressing this problem more. And we should be talking about even more. I know these people that are here, we talk only about that. But the other ones, the other physicians, it's important that the orthopedic surgeons know this too, you know? We have to start putting them into charge of this because in the end of the day, they're also physicians, they also prescribe antibiotics, and they're also responsible for the outcomes of the patients. Moving very fast, if we look for the numbers for the blind DM, that's a study that's very nice to see, and we see an increase in 7 years of almost 20%. That's a lot. It's a lot to see a genius to increase like this rapidly, and very concerning one that we know the resistance that implicates on it. So we need to address this, for sure. How to do this? We do predictive microbiology. Piloneto told you today, for us already, that we are borrowing it. It comes from the food microbiology, the STEM, but we are trying to put it into clinical practitioners. We need to start using microbiology as a tool, especially a tool to obviously predict. And that's the main goal of our study. Only going through here very fast, predictive microbiology is based upon the premise that the response of populations of microorganisms to environmental factors are reproducible, and that from past observations, it is possible to predict the response of those microorganisms. This comes from food microbiology, but of course, we can use, it's the same premise. Already? Yes. Already? No, it's not true. So, it's the same premise. It's the same premise. I'm checking here in the clock, eh? I know what I'm doing. It's the same premise for us physicians, for us clinicians. So it's basically the same premise of what we're doing. We're trying to predict, basically. We can use to families of clinical approach, and I'm not using a lot of poetic license here to speak of it. So we can use mechanistic, as Eline is going to show us a lot today. So with Malditoff and all the others that we have, and also the population that fields used to use, because he observes. And then we take conclusions. That's what guidelines are. We look to guidelines because they predicted to us that in the certain cases, this is what we use, and we should be using. That's basically what we're doing. What we have to do is combine them. Try to. So where Achilles and PredictX, that's what our tool for AST, predictive AST, works, sits. So once again, our company, it's a clinical decision support system. This is not hot news for us. Clinical decision support systems exist since 2005. However, the great problem with it, they are not, they are available for many users, but they are not have been really tested. And of course, this doesn't bring very much security for someone to use it. So what we're trying to do is to create one and to test it well so the clinicians can use. And it supports a prescriber, it does not replace it at all. We are not trying to replace it anyone, you know. It's the same thing everyone is talking about AI. AI is going to substitute everyone, no one's going to have jobs and etc. Yeah, it's a fear for everyone, I assume. And if you allow me to say even in Portuguese, eu não tenho tanto medo da IA, eu tenho muito mais da inteligência artificial, né? Eu tenho muito mais medo da nossa desinteligência natural de todos nós. Então, so truly that frightens me most.
AI is here to help us. As I already told you, and we are focused on the PredX perspective right now. Inside the engine, how it works, it's pretty basic. The research goes pretty basic. PredX's answers exactly just one question. When given a certain bacteria, it's going to say, of this organism in this situation, because we can put the situation, yeah? If it is a tract urinary or whatsoever, what percent of tests came back susceptible to each antibiotic? Is a filtered historical antibiogram, basically, if you can put into words. So we need data, and good data, as Professor Afonso highlighted for us. If it's not good data, of course it's not coming good results. So we have to look and to be in contact with the laboratories, so the microbiology is very important in what we're doing. In 5 steps, we can have the results that you saw early. So first of all, you're going to select the data that I use is based on almost 700 ASTs that I use. When we are in a hospital setting, we have theirs because it increases the power of the machine. But to use this study, I'm using the 700 that's Brazil related, right? Then we filter the organism, the site, the setting, and of course the geography. And we're going to descend, because that's the escalator is very important for us in the end, the count and the order for an aware classification that we already highlighted too. 1 to 4 arithmetic, the step 5 is a judgment from the whole organization that we use. So once again, the test that we use, and what we are asking, the only thing that's mandatory, truly mandatory for us to have a result, at least a result, is the organism. Without the organism, of course, I cannot tell anything. So I need just the organism, and we're going to give you a result. The more info you give to us, the better it will be, of course. But the only one thing we need is the organism. And the filter, this is the standard to see. The sample, and if you have the hospital sample, it's going to improve what we are giving back to you guys as much as we have to the hospital. So this is the escalator that to you guys that we use. And once again, we use the standardized, and we are using in this study too. If we don't have 30 isolates, we are not going to give anything to you guys because we think this is garbage. They're only giving a certain amount of a result that is not taken account, that's taken account less than 30 at least samples. It's not worth it to be reproduced. So we use this logic on it. So if the hospital doesn't have, we go to the state, which is a canton or a province, if you like, from Brazil. And if the state also doesn't have, we go to national. We're going to see this very often in bacteria that we don't isolate quite often too. So it happens a lot, not in the specific ones. So E. coli, that's Pseudomonas, we have plenty of, but the older ones, like Phytobacter, as an example, it's not going to show, and not going to display, and we're going straight to the guidelines because we need to offer something to them too. Local data is not a nicety, it's an important thing. This is a study from Canada I used to put on my paper too, so we see that even though close in the province, yeah, and if you take Montreal for instance, the difference is almost in 10% of the susceptibility that we have, and this is data that you guys already know. To the arithmetic, it's basically a division. So we take the susceptibility, the test reports that we have, and we divide by the test performed. And with that, the machine gives you the result. It's pretty basic mathematics, and gives a great result. So I don't have to think that much, and I also like to extend the thanks to my tech team that is in São Paulo right now, maybe watching us. And so a big hug to Ian and Marcelo. Once again, the below 30 tests is a given statement. The percent is not displayed, as you saw it already too. And finally, the stewardship class first, percentage second. We take this very seriously, and it's not common sense to all the physicians. Of course, ID physicians will know this, but as I told you guys, we're not working for them only. We want the orthopedic surgeons, the general surgeons, the clinicians to have access to this too. I know that Professor Clovis is going to prescribe correctly, even better, maybe than Achilles. But what I'm most afraid, and what we are trying to assess is the people that don't have this knowledge to get continuing and on prescribe antibiotics.
And this sometimes gives some mixed feelings on what we say, because maybe, and you're going to see here, an access agent at 40% of accessibility will rank above a watch agent at 97%, because we need to think about antimicrobial resistance. We need to think about stewardship. That's the most important part of all, in the end of the day. This is a display that you already a bit saw it. It's a similar case in an E. coli, in a Rhine, outpatient, a national, that we're saying. And you see that amycin, it's in first, because I didn't separate it. In the other slide that you saw in the live presentation, the IV-only stuff is put it down, because it's IV only. Here it's not taking this into account, so it's just the susceptibility and put it, because for my study it's not necessarily a thing to have IV only and oral in different settings. So it's basically this that you're going to see, and if you see meropenem in 10, it's a watch for the WHO, and it's going to be in 10th place, even though it's 97% sensible. So we need to take this into accountability, and of course we have to explain to the doctor why it's displayed like this, so he can understand properly. That's one of the challenges too. Rank 9 by 57 points in the wrong direction too. This is another. It's not a system bug, as I keep telling for us, for our users. It's not a bug from the system. It's the normal thing. Just go with the flow. And the 7 layers again that we use. So the limitations, there are plenty. But for this study, the base is frozen. As I told you guys, when we are in the setting for use, we can update it with the local data from the hospital, which is going to make the machine even better. We had some trouble with that. I have some trouble with early adopters, early users on it. They say, okay, so 20, could you give me more maybe, or less? So it's kind of interesting to hear the different perspectives on physicians on what we display. Some of them say a lot of 20 is too much, 3 is plenty, and maybe, no, I want 40. I want 40 options. I want as much options you can give me. So we are trying to have a cutoff to see what's best. Maybe I'm trying to take less pill on it once more. It's always a struggle. No data and no option that you saw, actually, what happened in the live presentation that we did. So it shows maybe an empty list, as you saw in the Cliver, if I'm not mistaken. And an empty list is I have no sample, so I don't have sufficient data to display for you. It's not trustworthy. I don't want you to see this, because it's not going to bring anything better than a guideline. So use the guideline. That's what we're trying to improve in the front end. Yes? The engine actually is trying to stratify retrospective frequency estimator. It reports what happened. It does not model what will happen. And please understand this. We are predicting, but we are stratifying what already is there. We're just using the info, the data that they gave us. Also look into what we see towards. So I do not, and I do not think that Achilles is going to be the 98, for sure, because we are working really hard on it. I'm working really hard on trying to do the best for the machine, and of course in our results. So the numbers are not great if you take a great look on the studies that they roll on it, but we're trying to be the first one that is successful, of course. So the validation, what I'm doing, and what unfortunately I don't have the results for you, but what I'm seeking on the project is the agreement. So these are the questions that I have to answer, actually. And especially the number 3 is the ones that we are taking and trying to put into perspective to the companies, so they see that what we do, yes, it will help you guys too in the financial aspect. It's not just, of course, it's a tool that will help antimicrobial resistance, stewardship, but it will also help the hospitals, the clinics, to reduce financial problems, because we know health, and especially in Brazil setting, SUS, is something that we need to take account. So 3 things to live in with. Predict sense is only one narrow question. Very well, by the way. Thank you very much. It is a retrospective frequency of what we do, and a fast number of changes, nothing on its own. A fast number of changes, nothing on its own. We have to
to keep studying and to keep digging in on better assessments. And for my last slide, I would like to say something. We are living a very hard time in science. I believe this happens all the time too, but especially right now with so many things that we see in the television with the fake news and etc. So São Paulo right now with 33 cases of MEUs. It's, I mean, unbelievable. We're not being vaccinated, our children, we're not being vaccinated at all because of fake news and etc. We have to take accountability for this. This is my responsibility as a physician. It's our responsibility as scientists because what we do here is very important. It's very important to talk about it in a scientific way, but it's also, in my opinion, more important even to take this to the population. They need to understand what we're doing, so they, of course, understand science in a way that is what we are doing here, all right? So just another poetic license. Thank you very much, I appreciate it. So thank you very much for the people from CEPID, Unifesp, and Achilles. Thank you very much. Is it? Yes. Yes, the PDF. Yes. Okay, perfect. Well, hello everyone. I'm Elena. I'm a PhD student from University of Zurich, and Marcelo asked me to talk Malditov as a predictive tool. And I'm going to talk about Malditov beyond species identification. In a lot of labs, Malditov has been used for species identification. So shortly after the bacteria is cultivated, you put one colony on the target, and in a standard workflow, you would use formic acid and matrix to put it in the machine, and afterwards, you would get, as a physician, you could get the outcome, the species. What in fact is happening is in the data analysis, the machine actually produces a spectrum, a mass spectrum of the bacteria. And the mass spectrum is kind of like a fingerprint of the bacteria. Every peak resembles like one of these proteins at a certain mass, like you see on the x-axis. This is compared in a reference database, and there, when you get the right match, you get the species. That's how it's currently happening. And what I'm investigating, if AI can get more out of that spectrum. It's a fingerprint, so it's full of data, and it's full of kind of small signals that can we maybe extract more. So my idea is, whenever the sample is collected, after that 18 to 24 hours, instead of just getting that species identification, we're also doing an AI analysis of the same spectra. And this has already been done before in literature. It has been shown that you could even sometimes subtype some species, predict some AMR even, or predict the virulence of a species. And using that, you can even get a more informed decision for the clinician
and get a more targeted treatment, a better risk assessment, and even a better infection control. Now, that is the idea. And now that lately, more routine multi-TOF data exists more at scale. So there have been some labs that have been publishing all their raw or processed multi-TOF spectra just in public. You can just download it from the internet and you can use it to train your AI and train it to predict maybe an AMR or whatever task you can do. And they've been using more like traditional machine learning models, like a random forest. I think I've heard this one before today. But what we're doing here at the IMM, we're trying to build even a database for next generation of models. And think about like the big models, like you see also in language models, these foundational models. And in our IMM database, we're actually collected, since we got the multi-TOF, we're actually having from 2010 until now, we're counted, we have more than 1.2 million mass spectra. And as if you saw before, the currently publicly available mass spectra is around 600,000. So this is 2 times as if now is available. And alongside that, we are linking the metadata, so the sample material, agar plate, collection date, and more. And we even link the AST testing and the big results when this is available. So when I'm talking about next level AI models, these already been tested out with these publicly available data. So there are already studies that use CNN, autoencoders, and transformers. And transformers you may now know from ChatGPT or other large language models. But there is one problem with the data available. The current commercial databases are mainly focused on Europe, and the data is not standardized. So they have different formats, they have different pre-processing steps, and they have different types of metadata, which doesn't really help. Now, if I look into future, I'm thinking about these foundational models, and these could learn a reusable representation of the data. So if you think, for example, about ChatGPT, it consists actually of 2 models. The one you chat with, and the language model behind it. And what we're trying to accomplish here is generating that language model behind it. And then other people can use our language model, aka our multi-TOF model, to use it to chat with it, or to use it to make smaller models to predict AMR violence and that kind of stuff. So the idea is to pre-train broadly on unlabeled spectra. So without a label, and let the model learn itself and learn like the different peak relationships, the noise patterns, the spectral variation, and also the biological similarity between these spectra. So it turns the internal grammar of the mass spectra. That's the idea. And then after that, you can adapt it to the several tests. Now, the only thing is within MALDI, generalizability is a huge problem. And this is because there's like a transfer gap. What has been done in current study is when you train, has been shown in current studies, if you train a model in one lab, it doesn't necessarily generalize to another lab. So in external validation, it often comes too short. And this is called a transfer gap. And part of these things are caused, the challenges where I'm going to talk about today is about this data standardization. You've seen it already a bit. But also batch effects, spectral quality, and biological diversity of the data sets. Now, if you think about multi-TOF, the same organism can look different across different workflows. And I've been studying a bit,
and there are different sources of variations. Now, I'm not going to go one by one, but you can see at every step there are different variations that can alter the actual spectra, and that can also alter the result in that sense. And for species identification, it's all clear. But if you want to go beyond species identification, you have to look at more details of the spectra. So in that sense, it's more sensitive to noise, and it's also more sensitive to all these variations. So that's why generalizability is much more of a problem here. Now, if you understand these sources of variation, you can also understand that all these sources of variation kind of add up all together. And this is what happens if you try it out in another lab. And the reason why this happens is this is called batch effects. So these are systematic differences that arise from variations in different experimental conditions. But also what has been published by a previous PhD student from Adrian's group, Aline, she also found out that spectral quality can vary between laboratories. So this also means that if you use a different media, or if you use just a tiny bit, if you don't read the test so well, or do the workflow so well, it can alter. So this is kind of a quality test. And this is more of influence if you go beyond species identification. Now, one thing that we worked on, and I worked with another PhD student, Yukino, is on data standardization. So this would help future laboratories. If you want to publish your data, what do you need to do to publish the data, and what do you need to include to make your multi-TOF data reusable for future people to actually use it? So we want to enhance the transparency and equality in reporting in multi-TOF studies. And we used as expert panel, and we checked literature, and based on like a Delphi method, we kind of iterated through the checklist until we got a final checklist. We also did a questionnaire, which was, by the way, filled in by 146 people, which kind of resembles how much this checklist is needed. And we selected the checklist based on 3 use cases of the MALDI. You either use it for species confirmation, you might use it for investigative research if you want to try out a new matrix, for example, or new settings of an instrument or a new library, or you might use it for AI applications. So that the checklist, whenever you want to publish your data, it's still feasible for you as a researcher to use it, but also it's usable for other researchers to compare and use your data. So each item is rated as required, highly recommended, or optimal. Now, what I also did was I was investigating in a small study the batch effects in Enterobacter Klakke complex. So I purposely used a very closely related species. So I used 50 strains from 5 different locations from 3 different countries. And I made a small test data set to test out how it actually works. So I used 4 replicates, 4 operators, and 4 machines, and I tested all combinations, so I can test all conditions individually. And based on that, I kind of visually inspected these batch effects, and I also did a mathematical calculations. I won't bore you with these today, but I can show you the results. Now, first, I also did a whole genome sequencing on this, and we discovered, in that sense, 5 big phylogenetic groups and 4 strains that kind of fell out. As you can see, the spectra are kind of sometimes a little bit messy, but mostly ordered by the phylogenetic group. And this is what we kind of see back. But if I used
on the right side, you see a T/E graph. So each point is one spectra, and if they are very close to each other, they are very similar. So it's a way of visualizing. It's not a definite like calculation, but it's a way of exploring your data. Now, if I do the same data, but I color it by machine, you can see some clusters in there. And it's a bit more messy for operators, but you can see the same clusters again. So this means that using the same machine and the same operator even makes a difference in how much it affects the spectra. Now, when I calculate for it, you actually see a difference also within the machines compared to between machines, either operators or phylogenetic group. So this means that these batch effects are actually present. And now's the question, what can you do next? You can use some augmentation, but what we also checked is if we can filter out the low quality. What is actually happening? Is it that some spectra are low quality because the machine is older, or the operator has less experience? What do we know? So we kind of checked it on quality. So a previous student, like I said, has checked several quality markers in spectra. How much peaks there are, how much peaks there are on the same spot exactly, how much noise there is. So using these quality markers, for example, the number of ribosomal markers, the measurement precision, how much does the peak vary, and whether the peak is every time on the same spot, using these 4 different technical replicates. And what we did, I did a small data science experiment. I did a combination where I each time left out one machine for testing and used the rest for training. And then I kind of trained it and tested it at the same time. Now, whenever that round is happening, I removed, based on each of these quality markers, I removed the most lowest quality out. So I removed, in that sense, the garbage out. And then I tested again what was happening and what the performance of the models would be. I retrained each model in that sense. And the task is this, I used a random forest, and the task would be to predict each train back. So this is very high resolution, and this is supposed to be a very hard task. Now, first, I do one example on peak reproducibility, and what you kind of see if you do each step. So on the x-axis, you kind of see how, at like 1.2, I removed the 20 most lowest quality of spectra, and as you remove more and more and more, you can at some point see that the model will collapse. That's what's happening. But what you see is there is one machine, the red one. I think you can, you can see it here. That kind of stays the same. That is what in our case also the newest machine. And the other machines kind of increase actually in performance after removing spectra. So if you think about this, what we tested several different quality markers on this one. And we compared it to a random, does it work? Anyway, we compared it to a random, if we remove random spectra. And then we actually see that removing spectra based on quality markers, we actually see that it improves the quality. Oh, I will go a little bit quicker. Anyway, so this means that quality is a very important okay. Anyway,
So I think I missed the slide. Okay. Anyway, now that if we are filtering improving our data set, how do we actually know if our potential model works in real world data? And this is what we are trying to do, having a benchmark data set. So having independent data, a biological, geographical, diverse data set, and routine acquired clinical isolates. And this is where the multi-globe consortium comes in. This is also where we're hoping with different countries. Also, as you can see, also Professor Marcello Pilonetti here in the consortium. We are collecting different strains from 10 different countries across the globe with the 29 most impactful bacteria pathogens and 100 isolates per taxon. They're sending us all these strains, and we're going to do a MODI on them. And so that would be a high number. Now, not every taxon would be available in every country, but this is the goal eventually. And we will generate data by this analysis. We will get metadata, we will get the mass spectra, we will get on some of the strains the phenotype data, and we will do a whole genome sequence subset. So we will do a complete benchmark set, and this can be used for future models that would also like to have a model. You can actually benchmark every future model on this. And this is for clinical relevance, the geographical breadth, and a shared value for everyone that's inside. So I've a few takeaway messages for this. The hardest part is rarely building the model itself. We already know what we want to do for our foundational model, how we want to build it. But the challenge is more of building a model that actually works across these laboratories and all these instrumented populations. Because again, as we heard before, garbage in is garbage out. The model performance is always limited by its data quality. And clinical deployment requires a comprehensive external validation. So whenever you see an AI model, always ask, have you externally validated as well? And this is also why all those global collaborations, such as organized here, are important and are essential to develop a reliable and generalizable predictive model. And this is how. And I hope you enjoyed my presentation. And I want to thank everyone from our lab, especially also Adrian, and everyone that has been involved so far. Thank you. Does anyone have any questions? Or should we move on? Okay. Sorry. De novo. Não, thank you. Já tropecei um dia. Só para começar. Já sou semi... Não, precisa. Oi, eu sou Ana Paula. Well, sorry, my non-Brazilian colleagues. I will speak in Portuguese because, as Alfonso said, I'm what I said? Semi-Nielsen generation. And now, in my age, I'm asking every word in Portuguese, imagine in English. So, sorry, I need to speak in Portuguese. My presentation. Tem que apertar o negócio aparece? Antes, o que você falou que eu era também? Eu já esqueci, até em português. Microbiologista o quê? Microbiologista de carteirinha. Muito bem. Então, já para contextualizar, eu sou microbiologista de carteirinha e, atualmente, estou me transformando, como eu mostrei ontem, numa especialista em criar demandas. Então, toda essa parte, na verdade, de parte computacional, são coisas que a gente vai aprendendo
e vai demandando para a new generation. Bom, vou falar então um pouco sobre... Acho que a gente, assim, nessa mesa é interessante que a gente vai vendo muitas coisas parecidas com dados diferentes, né? Dados fenotípicos, dados genotípicos, dados clínicos, mas a gente vê, na verdade, em grande... Estou atrás das cadeiras. Não sei para onde eu vou. Aqui a gente fica escondido, ali... Já esqueci o que eu estava falando. Desculpa, não conta o tempo. O que eu estava falando? Ah, sim, que todos os dados, né, são dados, e a gente precisa, então, dessa junção do machine learning, de novas inteligências artificiais, para a gente poder fazer essas análises. Nossa, realmente, esse é o problema da new generation, da semi-new generation. Bom, eu vou falar, então, na verdade, sobre o uso do whole genome sequence, né, do sequenciamento de genoma total, para a predição de antimicróbio... agora mistura inglês e português, cruz credo. Desculpa, gente, não é para ser engraçado, não. Mas, enfim, é para a gente determinar a suscetibilidade aos antimicrobianos. Ana Paula, como a gente começou aqui também falou, né, a realidade do Brasil, a gente tem muito pouco diagnóstico. Imagina se isso daqui vai ser uma realidade. A gente tem que pensar para frente. No futuro, isso pode, sim, ser a nossa realidade, né? No passado, o sequenciamento do genoma total era caríssimo. A gente não conseguia, a gente fazia um genoma e demorava um tempão, e o custo era super alto. Hoje está ficando cada vez mais barato. Então, sim, pode ser que hoje seja a solução? Ainda não, mas a gente já tem, como a André Dói mostrou, a gente já está usando metagenômica para a detecção de algumas, né, de algumas doenças. Então, é o futuro, eu acho que é interessante a gente ver o que pode ser feito com isso. Então, aqui, só pensando também, ali 20 anos, mas 20 anos naquele artigo. A gente já está, então, na verdade, há 31 anos, né, dos avanços no sequenciamento genômico. Então, em 1995, a gente teve os 2 primeiros genomas... Não, claro, Ana Paula, você estava apertando o botão errado. Os 2 primeiros genomas, né, bacterianos publicados, completos, e, ao longo dos anos, então, a gente vai tendo uma grande evolução e rápida, né? Se a gente olhar aqui nesse gráfico de baixo, quanto foi aumentando o número de genomas, a rapidez que a gente foi tendo isso ao longo do tempo. E de diferentes filos, né, bacterianos. E aqui, no banco de dados, que é o NCBI, que é um banco de dados mais popular de genomas, claro que tem milhões de questões, milhões de problemas, mas ele é o mais comum, né, que todo mundo conhece. A gente tem, então, hoje, isso que eu peguei de lá, 3,24 milhões de genomas bacterianos publicados, 2,61 milhões anotados e, de referência, 22.610 genomas de referência. O que isso quer dizer? A gente tem dados gigantescos. 3 milhões, um monte de garbage. Mas, sim, temos dados de referência, que são aqueles que são curados, que a gente tem mais certeza, e, mesmo assim, nem tanto, mas, enfim. Né, eu acho que também uma outra mensagem desse dia todo é os dados precisam ser curados. Mas a gente tem muito dado, então a gente precisa começar a pensar nesses dados. Então, o microbiologista, que eu esqueci o que ele falou de novo, de carteirinha, precisa aprender a preparar os dados, a fazer os dados, e o outro lado aprender a analisar de forma correta. Então, é isso. Bom, enfim. Então, a gente tem muito dado genômico, muito, muito. E, cada vez mais, a gente tem produzido dados genômicos. E o que a gente pode fazer isso? Né? Então, aqui, só para contextualizar um pouquinho, né, a gente tem uma rede, a gente está formando uma rede de genômica, né, de vigilância genômica de bactérias no Brasil. Isso vem é um projeto que veio lá desde 2019, em 2022 isso foi se estruturando, né, onde participam os LACENs brasileiros, né, o laboratório, algumas unidades da Fiocruz, e o meu laboratório, né, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o LACEN Paraná, como os laboratórios de referência, e alguns LACENs fazendo. Então, como praticamente todos os LACENs têm sequenciador, eles estavam, né, na época do Covid, fazendo sequenciamento para genomas de Covid, isso está sendo utilizado também para as bactérias e para outras finalidades. Então, nessa ideia, a gente foi fazendo, então, o sequenciamento do genoma total de bactérias, de algumas bactérias clínicas, né, voltadas principalmente isoladas de sangue, e a gente tem, então, esses dados, todos eles analisados, né, como eu mostrei ontem,
através do CABGEN, que é um pipeline automatizado, então todo mundo analisa da mesma forma. E a gente tem muitos dados também sendo gerados no Brasil. Ah, Ana Paula, isso é tudo que tem do Brasil? Claro que não. Cada um que faz os seus sequenciamentos, a gente tem muito mais genomas. Mas, enfim, dessa rede onde todo mundo faz igual, a gente já tem 1.164 isolados de sangue, por exemplo, de diferentes estados, de diferentes espécies bacterianas, né, de importância clínica multiresistentes. E o que a gente pode fazer? Então, a gente tem muito dado. O que a gente faz normalmente? É só ver. O que a gente faz normalmente, ótimo. A gente já faz uma avaliação epidemiológica muito grande, que é ver quais são os genes de resistência que estão circulando. A gente pode ver genes de virulência que estão circulando, que plasmídeos estão circulando, quais os clones. Tudo isso a gente consegue ver, como eu mostrei ontem, pelo CABGEN, por exemplo, ou com qualquer outra ferramenta, o que tem nesses genomas que estejam associados à resistência, ou seja, à virulência, ou à epidemiologia, à clonalidade. Mas a gente pode fazer mais. Então, o que a gente pode, o que cada vez mais tem tentado? No final das contas, o fenótipo vem do genótipo. Então, se a gente tem o genoma, a gente poderia prever o fenótipo. Como a gente pode fazer isso? E aí seria isso. No genótipo, a gente tem o projeto, ou seja, tem tudo ali. Então, se a gente tem todos os genes que vão codificar e virar aquele fenótipo de resistência, no caso, falando de perfil de resistência aos antimicrobianos, por exemplo, que a gente vê depois aqui no fenótipo. Mas existem ainda alguns gargalos que a gente precisa cada vez mais melhorar e pensar como avaliar isso, porque não é só o que a gente muito simples é fazer. E aí, como acho que foi a Helena que mostrou, não sei quem mostrou hoje de manhã, por exemplo, enterococos, com que tem um VAN-A, você claramente sabe que vai ser resistente a vanco. Então, é simples, a gente pode fazer um PCR. Mas tem outras bactérias e outras situações onde não é só você encontrar um determinado gene que você vai conseguir dizer diretamente que aquela bactéria é ou não resistente a um determinado antibiótico. Existe a questão da expressão daquele gene, existe a questão de associação de mecanismos, existem vários outros fatores que podem influenciar. Então, sim, a gente tem ali o livro, só que a gente ainda não sabe ler da forma correta para poder interpretar. Ou a gente está aprendendo. Então, a grande ideia é que seria isso. Então, a gente, como também já foi falado aqui, o professor Clóvis, o Dr. Clóvis, falando que a importância, o que a gente precisa é o tempo rápido, a gente ter essa resposta cada vez mais rápida para poder tomar uma decisão mais acertada cada vez mais rápido. E o teste fenotípico, o que a gente já faz no laboratório, ele demora. Precisa que a bactéria cresça para poder fazer o teste de sensibilidade. Pensando, por exemplo, numa micobactéria que demora meses, dias e meses, isso é fundamental que a gente passe para esse outro tipo, porque ficar pensando só no fenótipo daquela bactéria, a gente sempre vai demorar muito. Então, a ideia de usar o genótipo, usar o sequenciamento do genoma total, que você, em horas, você tem esse sequenciamento, não precisa de cultura, e você pode, então, fazer as predições usando inteligência artificial, usando ferramentas computacionais. E a solução seria essa, usar machine learning. Não sou especialista nisso, muito longe de ser. Na verdade, sou apenas uma demandadora de coisas. E aí eles pensam, aí eu peço coisas e não, Ana Paula, você está viajando totalmente. Mas a gente vai tentando, Então, mas assim, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, e aí os especialistas vão quebrando a cabeça. Mas como o machine learning pode nos ajudar, transformar isso do genoma na predição do fenótipo? E isso foi mostrado ao longo de todo hoje o dia, de todas as falas. O futuro é esse bendito machine learning que a gente está ficando escravo. Uma coisa interessante também que eu estava olhando. Todas as apresentações estão ficando muito parecidas. Eu estava falando isso com o Afonso. Todo mundo está usando agora o notebook, o chat GPT, e aí a gente um dia pode deixar... O problema não é usar, o problema é a gente deixar de ficar inteligente, Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar. Enfim, então, a partir do genoma, então, na verdade, essas ferramentas, esses algoritmos, que também já foram falados hoje de machine learning, ou deep learning, de aprendizado de máquina, vai avaliar aqueles genes ou aqueles pedacinhos do genoma, fazer uma predição, modelos de predição, e chegar ao fenótipo predito. Existem já vários estudos avaliando isso. Isso aqui é um estudo que foi publicado em 2024 de uma revisão sistemática que avaliou 26 estudos que faziam essas análises, com mais de 100 mil isolados. E eles viram, na maioria desses, comparando todos os estudos que foram feitos, uma boa correlação, com uma boa métrica de área sobre a curva,
para a maioria desses, usando diferentes modelos, e eles concluem, né, que a maioria desses estudos, integrando, então, sequenciamento e teste de sensibilidade, porque também é uma coisa importante. Para a gente fazer esses modelos, a gente precisa dos 2 dados. Aí, novamente, da importância dos dados. Não basta a gente ter só o genoma, a gente precisa dos dados genômicos e dos dados dos testes de sensibilidade acurados para poder fazer uma boa predição. E que esse é o grande gargalo, mas assim, é uma possibilidade, é possível a gente fazer isso, e que cada vez a gente tem visto mais isso. Inclusive, o EUCAST, em 2017, criou um subcomitê para analisar sequenciamento de genoma total e testes fenotípicos para teste de sensibilidade aos antimicrobianos, e eles publicaram, então, a avaliação naquela época, em 2017, e fizeram uma nova revisão em 2026, né, do que tem sido publicado, o que vale, o que não vale, em que pé estamos nessa situação. Também criado por IA, que fica bonito para a gente ver, mas assim, mostrando exatamente nesses 2 artigos, né, o que eles falaram, como é que está sendo a trajetória. E se a gente for olhar, a gente demorou 20 anos para ter um monte de genoma, mas isso, em 8 anos, a gente está evoluindo muito rápido. Então, isso é o futuro, não necessariamente com o genoma, mas pode ser com o MALDI-TOF, pode ser com várias outras coisas, ou com tudo isso junto, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e a gente vai tendo mais informações. Então, em 2017, ainda era uma promessa, a tecnologia de sequenciamento ainda era cara, as ferramentas de análise, né, de modelagem ainda eram mais, não eram tão, não tinha tantas ferramentas como tem agora, e agora a gente tem muito mais evidências, muito mais tecnologias para análise, para modelagem computacional, então que isso tem se tornado realmente um futuro, né? E aí, nesse estudo, né, feito por esse grupo, por esse subcomitê da EUCAST, ele até sinaliza, são feitas análises com várias bactérias, com várias situações, e é como eu falei lá no início, depende, a gente ainda tem os gargalos de que cada bactéria tem uma situação diferente. Em micobactérias, já tem uma evidência muito alta, porque já existe um catálogo de mutações bem estabelecido na OMS, mas para novas drogas não. Então, cada um tem a sua realidade e a gente vai ter que fazer essas adaptações de acordo com cada um. Por exemplo, em Pseudomonas aeruginosa, isso já não é tão claro, porque os mecanismos de resistência em Pseudomonas aeruginosa não são tão óbvios, né? Tem muitas coisas, tem bombas de efluxo, porinas e vários sistemas regulatórios, que isso já dificulta muito mais entender o que de fato está causando aquela resistência, para fazer essa predição. Aí eu trouxe aqui um estudo que eu participo, que, na verdade, veio do CABGEM, então, é o grupo que fez o CABGEM, que agora trabalha com Machine Learning também, para testar se essas ferramentas de aprendizado de máquina, se a gente conseguia fazer essa predição da resistência em Klebsiella pneumoniae. E aí foi feito, então, né, essa arquitetura do aprendizado do Deep Learning. Então, a partir do sequenciamento, então, foi utilizado um banco de genomas já descritos. A ideia é que depois a gente consiga fazer isso dentro do CABGEM. Então, a proposta é que depois, isso, óbvio, isso é mais para frente, mas a proposta é que isso vá para o CABGEM. Mas isso foi usado um banco de dados genômicos públicos, não necessariamente brasileiros, que tinham teste de sensibilidade associado. E aí, o que é interessante aqui é que usam duas ferramentas de aprendizado, que é um codificador, que ele vai reconhecer os padrões e, na verdade, não usa genes, ele usa ORFs. Então, não necessariamente vai só achar que aquilo que a gente já conhece, que é relacionado a genes de resistência. Ele vai usar o genoma completo, as ORFs, mesmo ORFs, o que seria? São regiões, né, codificantes que não necessariamente vai gerar diretamente um gene. Então, ele pode ser ORFs pequenas, que não geram gene nenhum, e que, mesmo assim, pode ter alguma significância no futuro, né, para a gente descobrir. Então, ele faz isso, ele reconhece os padrões em todos esses genomas. Depois, tem uma outra rede, né, neural que faz a priorização dessas ORFs de acordo com o que era resistente e o que era sensível, e depois classifica, e aí a gente vê se aquilo funcionou. E aí, o grande diferencial, não necessariamente só esse artigo faz isso, mas isso é só um exemplo, tá? Que usa, então, todas essas ORFs, sem nem saber se essas ORFs são relacionadas ou não à resistência, usa o genoma completo.
Como exatamente, né, um dos grandes gargalos são em relação aos dados. A gente não tinha, né, e não tem os dados de teste de sensibilidade de todos os genomas para todos os antimicrobianos. Então, tem uma diferença que foi usada para cada um dos antimicrobianos, tanto para o treinamento quanto para o teste. E aí, aqui são alguns resultados, né? Então, foram feitos vários modelos. Como faz isso? Tenho a menor ideia. São todas aquelas letrinhas no computador. Enfim, brincadeira, mas é usando nesses modelos de aprendizado de máquina. E aí faz, então, a avaliação, e aí, conforme com essas diferentes métricas de avaliação da qualidade do resultado, da qualidade da comparação, se a gente olhar, né, para todos esses antimicrobianos, teve uma boa, principalmente olhando lá a curva ROC, você tem ali, no caso do modelo 2, primeiro OpenAI, um score bem alto, né? Normalmente, o ideal é o score 1, que seria que você tem uma boa correlação. O primeiro OpenAI teve uma boa correlação naquele modelo. Em CFEPIM não teve uma tão boa correlação, mas, enfim, mostra que é possível a gente encontrar. O que isso significa? Baseado no genoma, com o resultado do teste de sensibilidade, depois eu faço um teste aleatório, e ele me disse e correlacionou, o que era resistente, ele disse que era resistente, o que era sensível, ele disse que era sensível, e aí é isso que esse modelo mostra. Enfim, foi feito isso. E o que é interessante, depois ele faz, né, por aquela rede neural, quais são os principais ORFs que estão relacionados, que precisam, né, que falam High Attention Coefficient, ou seja, o que dessas ORFs está mais relacionado com a resistência, o que está mais relacionado com a sensibilidade, em relação a cada um desses antimicrobianos. Aqui, no caso do meropenem, a gente vê que no grupo, né, resistente, o que teve maior contágio, maior relação, realmente, nesse caso, naquele grupo de amostras que foi, né, testado, naqueles genomas, era a transposase que carrega a KPC. Então, realmente mostrando que faz sentido, porque a KPC é uma carbapenemase que causa resistência ao meropenem. Então, a presença desse elemento genético móvel, que está associado à KPC, faz sentido ele ter sido relacionado à resistência aos carbapenêmicos. E aí, no caso lá dos sensíveis, a presença da porina sem mutação, da OMPK36, também faz sentido. Então, isso aqui mostra... Ana Paula, é isso aí que é responsável só pela... Não, isso aqui é um estudo que mostra que é possível a gente fazer essas relações e, claro, precisa aumentar muito o banco de dados, aprimorar muito tudo isso para que a gente possa realmente ter essas informações. Mas o que eu acho mais interessante também disso daqui é porque a gente vê outras proteínas hipotéticas, sei lá, genes de fagos, que estão relacionados e que, teoricamente, não têm nada a ver com a resistência ao meropenem que a gente conhece. O que isso tudo pode ser interessante? Não pensando, na verdade, na utilização na clínica direto, mas aí pensando também na parte da pesquisa. A gente pode vir a descobrir e a encontrar novos genes ou novas ORFs, ou sei lá, que estejam relacionados àqueles perfis de resistência e que possam influenciar, então, a disseminação daqueles mecanismos, né, daquelas bactérias. Um exemplo interessante, que aí, na verdade, vendo isso, eu já vou pedir para esses meus especialistas fazerem, são as amostras de resistência ao cefiderocol, não sei com quem eu estava falando ontem, que porque você tem uma grande associação com o NDM, mas não é isso só que explica, não é mesmo, a resistência ao cefiderocol. Você tem amostras que são produtoras de NDM, que são sensíveis ao cefiderocol, e amostras produtoras de NDM resistentes. Então, o que mais que tem ali? A gente olhou, né, catando milho, e procurando os milhões de genes relacionados à resistência aos beta-lactâmicos, resistência à bomba de fluxo, e não encontramos nenhuma relação clara. Mas pode ser que, fazendo esse aprendizado de máquinas, a gente consiga encontrar algo que realmente correlacione essa resistência. Então, acho que isso tudo tem uma grande utilidade na prática clínica no futuro e de pesquisa que vai depois influenciar a prática clínica. Então, para finalizar, né, o que eu acho que aqui, na verdade, eu já falei mais ou menos no início, e eu acho que isso é interessante porque não é só para... eu acho que para toda a microbiologia preditiva, tanto baseada em genômica, quanto MALDI-TOF, quanto clínica, quanto o que for que a gente teste sensibilidade,
A gente, né, usando esses aprendizados de máquina, esses aprendizados deep learning, machine learning, ou todas essas ferramentas, né, de inteligência artificial, podem vir, sim, a nos ajudar a ter, então, a gente poder predizer a resistência aos antimicrobianos. Marcelo tem cada vez mais mostrado isso, né, com Aquiles, e a gente pode fazer isso com o nosso sequenciamento genômico, e ter essas assinaturas genômicas também. A gente pode vir a encontrar novos genes, novas coisas, que realmente comecem a explicar melhor o que a gente está vendo no fenotípico e que podem mudar totalmente a nossa percepção e o nosso entendimento de coisas no futuro. Enfim, isso é para o futuro, que é um futuro há pouco tempo, né? Não é um futuro longe, não. Mas a gente tem, óbvio, grandes desafios, né, que aí eu acho que também, novamente, bate em conjunto com todas as falas de hoje, que a gente precisa de bons dados, de dados padronizados, validados, né, validação externa, consensos de como analisar esses genomas, bases regulatórias, porque aí também aqui, na verdade, entra uma outra questão, não é só o genoma. O genoma tem que ter muita qualidade, tem que ser avaliado de forma correta, mas tem a parte do fenotípico também, que isso já... Que aí é aquilo assim, a gente vai avançando para frente, mas a gente vai deixando o rabo de fora, que esse é um mega, ultra e gigante gargalo que a gente tem, que é ter, de fato, os testes de sensibilidade confiáveis. Porque aí não adianta nada eu ter um mega genoma, sei lá, 30 milhões de genomas publicados, super bem sequenciados, se o resultado fenotípico que eu tenho está totalmente errado. Então, eu vou entender tudo errado, né? Não adianta nada. E aí, novamente, assim, a gente vai usar uma inteligência artificial que vem muito para nos ajudar, mas, se a gente não sabe usar, a gente vai ter resultados errados no futuro. Eu acho que era mais isso, assim, né? E do futuro, eu acho que isso é um futuro que a gente tem que juntar essas forças, sim. E aí, como eu falei, na verdade, eu sou a demandadora. Na verdade, eu faço parte do negócio, mas isso aqui são todos os especialistas que trabalham diretamente com essa parte, com o CabGen Machine Learning, e que a proposta é, então, depois que isso no futuro entre nessa ferramenta do CabGen, e aí a gente possa, então, um dia, baseado nos genomas brasileiros, definir alguma coisa, né? E como o Marcelo é um Phytolover, eu sou a Terry Lover. Quem quiser conhecer a Terry, essa é a minha bactéria. Obrigada, gente. Desculpa. Ótimo. Obrigado, Ana Paula. Ótimas apresentações. Nós temos... Quanto, Juliette? 12 minutos? 10 minutos. A Juliette cortou 2. 10 minutos para perguntas. No question? Yes. Pega aqui. Não é diretamente sobre a mesa. Eu vou fazer em português, depois eu só faço uma tradução bem rápida, mas eu acho que o assunto é bem importante. Na infectologia, hoje, talvez o assunto número 1 que nós estamos discutindo é como tratar as infecções por metalobeta-lactamase. E daí vamos focar na KPC, né? Então, esse é um problema número 1 na NDM. Perdão. Fiquei pensando se era uma pegadinha. Perdão. Vamos focar na NDM. Então, do ponto de vista prático, né, todas as evidências são, como foi falado, a NDM está aumentando em vários lugares do mundo, e no Brasil em especial. Eu tive a oportunidade de dar palestras em várias cidades do Nordeste, assim, quase todos os capitais, a NDM já é mais prevalente do que a KPC. Então, a pergunta é, como tratar NDM? How to treat NDM gram-negative rods infections? E aí, o conhecimento número 1 é eu tenho que usar Astronan, porque o Astronan é a única que não é idolizada pela NDM. Conhecimento número 2, o princípio número 2, raramente uma bactéria que produz NDM, ela produz só NDM. SBL. Então, é comum ela produzir outra beta-lactamase. E entre essas outras beta-lactamases, muitas vezes é ISPL. SBL. E para tratar ISPL, a nossa droga de escolha é meropenem. Então, quando você olha na literatura como tratar NDM, de modo geral, se propõe de fazer a associação de Torgena, que é Ceftriaxona avibactam, mais o Astronan. E, em breve, nós teremos no Brasil, que já tem na Europa, a associação do Astronan com a avibactam. Mas a minha pergunta é, se eu tiver uma infecção por NDM mais ISPL,
por que não associar Astronan para NDM e Meropenem para ISPL? Do ponto de vista prático, nós, infectologistas, não gostamos de associar 2 beta-lactâmicos, mas aqui seria um racional de você ter 2 bactérias, para cada uma delas eu tenho um beta-lactâmico específico. E eu queria começar ouvindo a tua opinião. E depois queria passar, porque eu acho que a gente não vai ter chance até de discutir isso, se possível, e você permitir, porque esse é o problema número 1 que nós estamos discutindo hoje no Brasil. Claro, não. Não sei o que você acha especialmente, Afonso. O professor Marcelo está na frente, ele é mais... Por favor. Tem mais excelente pergunta, a gente tem discutido muito isso, Clóvis e Afonso, e quando vai para pseudomonas, então é bem pior. Então vamos ficar em enterobacteriales. Vamos ficar nas enterobacteriales para não complicar mais no meio de campo. Acho que tem que ter um estudo clínico validando, é uma excelente ideia, mas o que a gente está preocupado é com um segundo aumento que vem vindo muito forte, que é da KPC com NDM. Mas se você tem isolado NDM mais ISPL. ISPL. Então. A infecção você isolou. Então. Você tem o gene de resistência. Sim. Ótimo. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena você tentar, assim, teoricamente falando, do ponto de vista microbiológico olhando, é uma saída fantástica. Você vai economizar bastante e vai ter uma boa interação das drogas, uma sinergia muito boa das drogas, né? Essa é a minha opinião de microbiologista. Não sei se mais alguém quer se manifestar. O que você acha? Eu talvez não tenha entendido bem. Tu quer Astronan com Meropenem? Para ISBL e NDM. Eu estou entendendo. Você tem uma bacteremia. Não, entendi. Uma bacteremia e você isolou, OK5, por exemplo, que é causada por NDM mais ISPL. Então, para NDM, Astronan. Para ISPL, Meropenem. Por que usar o Torgena, que é muito mais caro? E do ponto de vista farmacológico, né, vocês são farmacêuticos, muitos de vocês, em termos de origem, né, a gente teria que usar os 2 ao mesmo tempo. Então, até isso é bom, porque o Meropenem a gente usa de 8 e o Astronan também usa de 8 em 8. Né? Então, seria um custo assim que hoje você usar Torgena mais Astronan, só para dar uma ideia de custo para vocês, é perto de R$3.000 por dia. Pois é, 800. E Meropenem mais Astronan vai para menos de 1.000. Então, eu estou pensando assim, do ponto de vista infectológico, ouvindo vocês na microbiologia. Né? Queria até ouvir a opinião da Maria também, porque eu sei que o Fernando Pasternan, né, que é teu colega, nosso amigo, trabalha muito nessa área também. O que você acha? Florencia? Ele quer que eu fale, mas eu quero que vocês falem. Estaba hablando eso con Marcelo. Fernando tiene mucha experiencia, pero yo no tengo más que ustedes, así que tengo las mismas preguntas. Bom, o que eu penso enquanto microbiologista? Na verdade, a ideia também é poupar o mero... Bom, a questão de custo, o Lucas trouxe, né, é crucial no nosso país. Né? Fazer um tratamento que custa R$3.000 por dia, parece que está baixando um pouco, parece que está R$800 a dose, daria 2.400, mas enfim. Isso, a dose, mas são 3. São 3, já 2.400. É isso, foi... Ah, sim, mais o Astronan, tá. Então, isso é crucial, obviamente, né? Mas, do ponto de vista, não seria, Clóvis, do ponto de vista também para a gente poupar o uso do Meropenem, usando a ceftazidima? Então, Afonso, mas eu sempre falo assim, né? Qual é a droga de escolha para tratar ISPL? Todos os guidance, inclusive o nosso brasileiro, que até fui eu que escrevi essa parte, é o Meropenem. Então, justamente na hora que você tem a bactéria, que você tem o Meropenem como grande diferencial que salva vidas, para que poupar? Eu vou poupar quando eu não sei se é ISPL. Mas poupar na hora que eu tenho aquela bactéria, que é justamente aquela que faz diferença usar o Meropenem, essa parte eu não concordo, porque o Meropenem o grande diferencial dele é para ISPL. Mas, assim, tirando a questão de custo, essa é uma resposta tão direta agora, antes que a Juliette nos corte o tempo, tá? Me parece que a ceftazidima com avibacter, tirando a questão de custo, seria o mais indicado para não selecionar ainda mais resistência a Meropenem. Resposta direta. Qual que é o problema? Você vai ter resistência da KPC, a famosa KPC 2, 3, que já estão chegando aí, que é a resistência à torgena. E daí você queima um antibiótico que é ainda de maior espectro. Mas nisso a Ana Paula Seff vai falar que necessariamente não são variantes de KPC que estão associadas à resistência à casável, à torgena, né? Então, o que eu ia falar é que, na verdade, eu acho que teria que fazer um estudo clínico para ver. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, nessas que eu falei que são resistentes ao cefiderocol, produtoras de NDM, é muita mutação em aporina junto.
Então, isso vai impactar, mesmo você usando Astreonan e Meropenem, teoricamente, vai dar problema do mesmo jeito, entendeu? Isso. Porque não é só a NDM que está causando a resistência ao Meropenem naquele caso ali. E aí também não é só, no caso, a KPC, variante diferente, que causa resistência à Cas-Ave. Então, tem muita coisa junta agora. Mas eu acho que vale um estudo clínico para ver o quanto essas outras mutações estão impactando, de fato, quando você usa na prática clínica. Mas existe. Não é só a NDM pura, entendeu? Então, não sei. Tá bom. Mais alguma pergunta? Juliette, temos mais 1 minuto? 5 minutos ainda. O professor Marcelo, que não falou muito hoje ainda, ele vai fazer. Minha pergunta, my questions to you, Eline. Do you think that we are going to see in the near future, while we, the old school microbiologists, are still alive, that we are going to see a result for MALDI-TOF together with an AST result? From MALDI-TOF, not from prediction of epidemiology, as I said, but from the MALDI experience. Are you expecting that to be here in 2 years, 5 years, 10 years, or never? That's a very tough one, especially also coming from Europe. You have all the regulations about AI being a medical device. So I would say it definitely takes at least 5 years because before you actually see it in the clinic. But for the rest, I do feel it's more of a, coming from MALDI-TOF, it's going to be more of a, it's an AI prediction, so it's going to be more of a recommendation or more an indication than rather a AST result. So it's not going to replace the AST because it's not a real test. Like, but the question was, how long it will take? Yeah, I hope quite quickly. So I hope those 5 years. Okay, thank you very much. Eu acho que a gente pode terminar agora, e eu vou terminar o que eu deveria ter falado no início. Então, o Dr. Lucas Oliveira de Moraes é do Como Se Não Soubesse, Aquiles, aqui no Brasil. A doutora Eline Major é da Universidade de Zurique, o Instituto de Microbiologia Médica. E a doutora Ana Paula Seff é do Lab, aqui está Lab Sur, mas é Lab Sur, né, da Fiocruz do Brasil. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e continuamos agora com a atividade. Pessoal, antes do coffee break, nós vamos... Não, antes do coffee break tem a palestra da Ana. E antes da palestra da Ana, nós vamos fazer o sorteio de mais... Quantos exemplares, Letícia? Todo mundo pegou o númerozinho para o sorteio? Então, venham correndo pegar aqui com a Juliette, antes que a gente comece a fazer o sorteio. Mateus, tudo ready lá? Tudo ready? We're going to make a draw. If you don't have a number, please pick up your number. Nós vamos sortear um documento de posição da CBDL. Carlos, você vai poder fazer a gentileza de entregar para nós, tirar as fotos, tudo mais? Queria anunciar a presença de mais um gigante na casa, professor Jaime Rocha, nosso professor aqui da casa, infectologista, nos prestigiando aqui. Treze números, Mateus. 13. Ready, Juliette? Ju. Entre 1 e 50, 13 números, é. Treze números. Pode ser 13 de uma vez. Tá, número 4. Lá. Venha.
Pode sortear. 32. Ah, pegou na última hora. Próximo. Número 23. Próximo. 29. Ah, Daniele, muito bem. Pode sortear. 19. Quem está aqui? 19, está aí, não? Não. Mais um, então, mais um. Once more. Pierce Cabo. Número? 18. Ah, great, nice, nice. 18. Mais um. 38. 38 está aqui? Não? Próximo. Número 1. Number 1. Uau, Berenice. Queridinho. Próximo. 33. 33. Ah. Próximo. Não devia nem ter pego, né, Juliette? 13. Do Rio Grande. Próximo. 6. Oh! 31. Aham. Número 2, o 1 e o 2, hein? Número 2. Número 2 acho que não está aqui, vamos para o próximo. – 42, já que o 2 não está. Agora sim, Afonso, 42. Também não? Ah! Leva para o teu laboratório, dá para alguém lá. 16. Afonso, 16. Viu? Há pedidos. Temos mais 2 exemplares. 37. Vitor. Muito bom, muito bom. E o último, 40. Pelo jeito não está também. 40 está aí? Mais um. 27. Ah, mais uma pilonete contemplada. O documento é muito bom, eu recomendo a leitura. Além de ser muito bom, tem ótimas referências. Vários colegas aqui são citados em trabalhos de revisão de epidemiologia, né? Foi uma excelente iniciativa da CBDL fazer esse documento, esse statement sobre resistência antimicrobiana, que é um tema tão caro e tão importante para todos nós. Vamos continuar as atividades, Juliette? Nossa próxima palestra será ministrada pela doutora Ana Paula Cury. Ela é microbiologista, coordenadora do Lab Micro do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e gestora executiva do CEPID Ares da Unifesp. Doutora Ana Paula, por gentileza.
Boa tarde a todos. Thank you, Piloneto, for this invitation. I will speak in Portuguese, but my slides are in English, okay? Vou ficar pelo lado de lá para eu ver meu tempo. Cadê o... Bom, o Piloneto pediu para eu trazer um pouco sobre o diagnóstico rápido em microbiologia clínica e o futuro. Mas muita coisa a gente já tem hoje, né? Que é o presente. Então, para contextualizar, aonde que o diagnóstico rápido ele tem importância? Não é só no ambiente hospitalar, embora vai ser o meu maior foco hoje da aula, mas também no paciente ambulatorial. No ambiente hospitalar, o que a gente tem de importância para o teste rápido é para embasar a terapia empírica imediata e, quando possível, no ponto que a gente entrega um resultado rápido, a gente embasa a terapia dirigida. Isso é muito importante para as condições de sepse, pneumonia, meningite, sobretudo para os pacientes transplantados oncológicos e também para o controle de infecção e de surtos. No ambiente ambulatorial, também não é diferente. Então, a triagem precoce ela direciona o uso do antibiótico empírico rápido, ao ponto que, se a gente consegue diferenciar a infecção viral das bacterianas em tempo rápido, a gente direciona esse tratamento, previne, portanto, surtos comunitários, porque, se você identifica o patógeno rapidamente, consegue, portanto, isolar esse paciente e não transmitir. A vigilância epidemiológica, se a gente consegue rastrear o patógeno e, do modo que a gente tenha diagnósticos rápidos, descentralizados, a gente monta uma rede de vigilância e consegue ter um alerta epidemiológico se estiver ocorrendo algum surto, e também para SAVE, para custos em políticas públicas, de modo que você diminui o número de visitas no laboratório, reduz o segmento em clínica, se você tem um diagnóstico rápido assertivo, e também previne complicações. Então, o futuro ele é conectar o diagnóstico com a decisão local e a inteligência regional, gerando dados epidemiológicos para o sistema de saúde. E no ambiente hospitalar? Como o Dr. Clóvis bem trouxe, eu estou aqui ratificando a questão, o ponto da sepse, a importância da introdução da terapia antimicrobiana no momento oportuno. Então, nesse gráfico aqui, nesse slide, ele mostra, são pacientes que dão entrada no pronto-socorro com sepse, e aí ele mostra a demora do antimicrobiano, do tempo de entrar o antimicrobiano, com o risco da mortalidade, o aumento do risco. Quanto mais se demora, conforme as horas vão passando, aumenta o risco. E, nesse outro estudo, que foi o que o Dr. Clóvis trouxe, são pacientes com choque séptico, que mostra que, a cada hora da demora da introdução da terapia antimicrobiana efetiva, você tem um aumento, uma diminuição da sobrevida de 7,6%. Então, qual é o valor do diagnóstico rápido? Ele é medido pelo ganho da introdução da terapia antimicrobiana efetiva. Por isso, no guide de sepse campaign, ele mostra que, o guide novo, de 2026, ele traz que, quando você tem a presença de choque séptico com uma sepse definida ou provável, você tem que introduzir antibiótico-terapia em 1 hora. Se você tiver ausência de choque, mas ainda uma sepse confirmada ou provável, também em 1 hora, e sugere, se você tiver frente a uma possível sepse, que aconteça dentro das 3 horas. Sendo assim, a introdução da terapia, ela obrigatoriamente é empírica. Não tem como se esperar um resultado microbiológico para introduzir essa terapia antimicrobiana. Só que a terapia empírica ela falha em até 40,5% dos pacientes que têm sepse com patógenos resistentes. E aí, devido à diversidade de patógenos e o aumento da prevalência de micro-organismos resistentes, multiresistentes. Então,
esse é o maior desafio para o manejo de pacientes críticos. É você ter um diagnóstico microbiológico acurado e no tempo ideal. O dado também mostra que, quando você entra com uma terapia de amplo espectro, além de correr o risco dela ser inefetiva, você ainda tem a pressão seletiva, que é a disseminação, dentro desse, pode ter a disseminação de micro-organismos resistentes, e o risco de você ter uma infecção por Clostridioides difficile. Então, o diagnóstico microbiológico ele é crucial para dar o suporte da terapia antimicrobiana efetiva. E o que temos hoje de diagnóstico rápido que embase toda essa situação clínica que o laboratório pode ajudar? Embora a gente não está na frente do paciente, a gente trabalha muito em conjunto com o infectologista. Então, eu participo das reuniões de stewardship, a gente tem um grupo de WhatsApp que eles colocam quais são os pacientes críticos e a gente corre no laboratório para ver o que a gente pode fazer para adiantar esse diagnóstico. Então, a gente está sempre junto e é uma agonia para a gente que está no laboratório também entregar esse resultado rápido e efetivo. Então, por conceito, um teste rápido ele é definido por uma carga de trabalho de 8 horas. Então, um teste rápido, conceitualmente, é aquele resultado que você consegue entregar num turno de trabalho de 8 horas. E aí, de teste rápido, o que nós temos para ajudar o médico? Biomarcadores e detecção do patógeno. Na detecção do patógeno, a gente vai ter métodos que são dependentes de cultura e métodos que são independentes da cultura. E, quando a gente fala de infecção de corrente sanguínea, aqui a gente fala de hemocultura. E da hemocultura, o que nós já temos para entregar um resultado rápido? A identificação rápida a partir do frasco positivo e o teste de sensibilidade rápido a partir do frasco positivo, que não espere o crescimento dessa bactéria. E de biomarcadores, o que a gente tem? Biomarcadores do hospedeiro, como resposta do hospedeiro, e biomarcadores que são derivados dos patógenos. Então, olhando um pouco aqui para os biomarcadores, o que a gente encontra? A gente tem os biomarcadores, como eu disse, que vêm do hospedeiro e aqueles derivados do patógeno. Os que vêm do hospedeiro, a gente tem... Voltando aqui, o que a gente tem hoje de novidade, o que vai vir para o mercado? São aqueles que são através do RNA mensageiro, são assinaturas, são expressões do gene do hospedeiro, que eles entregam duas respostas. Uma é, a gente está frente a uma sepse ou frente a uma CIRS, como o Dr. Clóvis explicou. O outro ponto é, existe um novo teste que avalia 19 RNA mensageiros, que consegue dizer essa é uma infecção viral ou bacteriana. Isso são métodos que estão vindo e que vão entrar. A gente teve agora no Esquimid, foi dito bastante sobre biomarcadores, vai ser um ponto muito discutido daqui para frente, quando a gente está falando em diagnóstico rápido, que apoiem, sobretudo, a identificação da sepse. Outro biomarcador é o leucócito. A deformidade, através de testes biofísicos, são detectados a alteração do leucócito, tanto no tamanho quanto nas suas características. E isso também mostra o quê? Se há um risco de sepse, porque na sepse o leucócito ele sofre essa deformidade da plástica dele, da alteração dele. Outro ponto são as ativações do CD64. Então, que é compatível quando tem essa ativação, superativação nos neutrófitos e nos monócitos do CD64, eles mostram um risco de infecção bacteriana. Outras são as citocinas pró- e anti-inflamatórias, as proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, a procalcitonina e a amiloide sérica A. A procalcitonina não é uma proteína de fase aguda, e ela não é produzida só no fígado, ela é produzida por todos os organismos, mas ela entrou nessa classificação. E o lactato, que já é um indicador de uma disfunção orgânica, à medida que ele é liberado frente à hipóxia celular.
E a gente tem os derivados dos patógenos, como, por exemplo, a beta-glucana, a galactomanana, que são biomarcadores liberados pelos micro-organismos, são independentes do hospedeiro, e eles são importantes, sobretudo, para os pacientes imunossuprimidos, que não têm uma resposta imunológica adequada, e eles têm o seu papel. A dificuldade dali é que eles não são específicos. Veja que, para a beta-glucana, ele é produzido tanto por cândida, aspergillus, pneumociste, fusarium, mas, quando dá negativo, eles afastam a presença desse micro-organismo. Então, os biomarcadores derivados de patógeno, eles têm um valor preditivo negativo alto. E aí é onde eles também ganham o seu papel. Há uma sequência biológica para você raciocinar em biomarcadores. Quando a gente está frente a uma infecção, a primeira ação que acontece no nosso organismo é a expressão gênica. E aí, então, seguida da alteração do leucócito, depois da produção, da superativação do CD64, depois a liberação das citocinas inflamatórias, a ativação das proteínas de fase aguda e, por fim, a liberação, a alteração do lactato. Então, o médico e o laboratório, junto, precisam raciocinar nessa sequência biológica, que cada momento é o ideal para você avaliar qual biomarcador vai usar. E existem diferentes métodos atuais para fazer a detecção rápida desses biomarcadores. São diferentes metodologias que fazem essa detecção, e as empresas estão investindo em pockets, em testes rápidos para a detecção de biomarcadores. Foi o que eu mais vi lá no Esquimid. Quase em todas os estandes, Biomerrier, BD, os chineses, todos estavam focados em métodos, em desenvolvimento de métodos. Participei de alguns boards lá também, para desenvolvimento de biomarcadores rápidos, né? Diagnóstico rápido. Bom, o biomarcador sozinho, a EDSA deixa isso bem claro, que um biomarcador sozinho ele tem que ser avaliado com cuidado. A primeira pergunta é: você está frente a uma... A primeira resposta que ele vai dar é: essa é uma provável infecção? E aí você vai olhar para esses biomarcadores. Depois você vai pensar: como é que está sendo a resposta? Como é que está sendo a resposta? Há uma resposta severa do paciente? Aí você vai olhar para as proteínas, para as interleucinas, para o lactato, e depois há evidência de algum patógeno? E aí você pensa nos biomarcadores dos patógenos. Então, o futuro não é sempre olhar um único biomarcador, mas a integração da resposta do hospedeiro, a detecção do patógeno e o contexto clínico. Agora, pensando nos métodos que são através da detecção do patógeno, aqueles que vêm da cultura. O que o laboratório tem para entregar hoje? A hemocultura ela é o gold standard, isso muito bem embasado em todas as referências. No entanto, ela tem limitações de sensibilidade e no TAT, no turnaround time, no tempo que você entrega esse resultado de hemocultura. Nas limitações de sensibilidade, elas são relacionadas, sobretudo, com a parte pré-analítica, com as boas práticas de coleta da hemocultura. O volume que é coletado. Se você introduz a antibiótico-terapia antes da coleta da hemocultura, isso diminui a positividade. O tipo de frasco coletado. E aqui a gente vai tratar com Diagnostic Stewardship. A sensibilidade da hemocultura ela varia de 60% a 70%, tendo uma média de positividade de 40% a 50%. Então, como é que a gente melhora as limitações relacionadas à sensibilidade? Com boas práticas, com Diagnostic Stewardship, com educação, com a enfermagem, com os médicos, de como coletar. E como a gente trata as limitações relacionadas ao turnaround time. São com as novas metodologias associadas a uma comunicação ativa e efetiva.
que a gente fala que a hemocultura tem um TAT elevado? Vamos entender como ela funciona dentro do laboratório. Geralmente, 70% a 80% das hemoculturas elas positivam dentro das primeiras 24 horas. Então, coloquei a média de 10 a 18 horas para ter um resultado positivo. Aí você vai fazer um GRAM, já vai liberar para o médico, e você vai fazer uma cultura, vai fazer uma incubação overnight, e, no dia seguinte, vai avaliar o crescimento. E aí você vai fazer identificação nas diferentes metodologias que tem nos laboratórios brasileiros, que pode ser automatizada, e tem diferentes automações, ou manual, né, provas bioquímicas, como o Peloneto mostrou aqui, e vai fazer o teste de sensibilidade, que pode ser através de métodos manuais, como o disco de fusão, gradiente de fusão, ou também através de métodos turbidimetria automatizado. E aí, se você está com uma infecção monobacteriana e sensível, uma bactéria sensível, você consegue liberar o resultado ali com 72 horas a partir da hemocultura positiva. Mas, se você tiver frente a uma bactéria resistente e tiver testes que te deem um resultado no mesmo dia, como imunocromatográfico ou um Blue Carba, você também consegue liberar esse resultado em 72 horas. Mas, se você, no seu laboratório, só tiver disponíveis métodos para identificação de carbapenimases dependente de cultivo, você demora mais um dia para liberar esse resultado. E, o que não é infrequente, se você tiver uma cultura mista, você vai precisar de mais um dia para reisolar essa bactéria e partir para a identificação e o teste de sensibilidade. E aí, então, você vai só liberar esse resultado no dia 4. E, se essa bactéria for resistente e você usar método manual, você vai liberar ela no dia 5. Isso é a vida do laboratório de microbiologia. O que temos hoje que pode abreviar a liberação desses resultados? Porque a gente não pode esquecer que ali, que a gente não vê que está dentro do laboratório, mas, por trás daquela placa, daquela bactéria, tem um paciente que está ali esperando esse resultado e está lá com uma terapia empírica que precisou ser introduzida nas primeiras horas após os sintomas. Então, o que a gente pode fazer para abreviar? A gente pode fazer a identificação do mal de TOF, que pode ser feito direto da colônia, que já é um ganho para assistencial ali para o paciente. A gente já traz para um dia de identificação, a gente testa para o dia 2, ou métodos que são direto do frasco de hemocultura positivo. E aí pode ser o mal de TOF, direto do frasco de hemocultura positivo, ou métodos como, por exemplo, painéis sindrômicos, como, por exemplo, o método Film Array, que traz aí o resultado no próprio dia que a hemocultura positivou. A gente já consegue entregar. O painel de sepsis ele tem 43, tem vários modelos, vou mostrar aqui para vocês, mas ele tem 43 alvos, dentre gram-positivos, gram-negativos e 10 genes de resistência. Ou, então, o mal de TOF, que você faz a extração e identifica diretamente da amostra. E isso já traz um ganho somado ao GRAM. Porque a gente já dizer rapidamente é um bacilo gram-negativo, você já direciona para o médico. É um valor crítico, você precisa ligar para a UTI, para a unidade de internação, e avisar: aquele paciente tem na hemocultura um bacilo gram-negativo. Então, o médico já vai raciocinar lá na terapia empírica. Mas é diferente a gente avisar: esse bacilo gram-negativo é uma Stenotrofomonas. Não é uma Klebsiella, como é epidemiologicamente comum naquela unidade, por exemplo. Então, fazer a identificação do mal de direto da hemo traz um ganho sobremaneira, ainda que você não consiga entregar o teste de sensibilidade naquele momento. Existem diferentes plataformas de painéis moleculares que podem fazer a entrega direto do frasco de hemocultura. A que eu mostrei aqui foi o BioFire, né, o Film Array. E o que a gente precisa entender, né? Quais são os ganhos e as limitações desses painéis? Então, primeiro, ele é super hands-on, ele tem uma operacionalidade simples de fazer, ele tem habilidade rápida para entregar tanto a identificação quanto os genes de resistência,
E você permite um ajuste, se você já dizer, tem uma Klebsiella e é KPC, você já vai pensar no tratamento dirigido para esse tipo de patógeno. No entanto, ele depende ainda da positividade da hemocultura. Ele tem as limitações que, se porventura não for um micro-organismo que está dentro do alvo daquele painel, vai sair negativo. Não vai identificar. Por isso, o GRAN sempre tem que estar junto. E existe o gap da diferença de genótipo e fenótipo. Nem sempre eles se conversam. Muitas vezes, a gente tem um gene, por exemplo, lá no HC, 3% das Klebsielas não, enterobactérias produtoras de carbapenemase KPC são sensíveis aos carbapenêmicos. Ertapenem, meropenem e imipenem. Mas tem o gene lá. Então, de repente, nesse caso que o Dr. Clóvis trouxe, será que não dá para usar o meropenem com azetonina? Se for uma KPC, se a gente faz um painel da Klebsiella KPC, mas no outro dia o teste de sensibilidade for sensível aos carbapenêmicos, pode ser uma opção. Então, é muito importante entender que genótipo e fenótipo nem sempre conversam. E, muitas vezes, a bactéria é resistente, mas não é por carbapenemase, é por outros mecanismos, como o beta-lactamase de espectro estendido, associado à porina. O mal de TOF, direto da hemo, a gente precisa fazer um processo de extração, que pode ser in-house, ou através de um kit comercial, como o sepsityper. O que é muito importante é que o maior desafio de fazer a identificação direto do MALD é porque o sangue ele não é uma matriz limpa. Então, a gente precisa fazer uma extração para limpar e não gerar esse ruído espectral dentro do MALD-TOF. E aí, o sepsityper ele ganha quando a gente fala em gram negativo. Porque quando a gente está falando quando a gente fala em gram positivo, porque o gram negativo, a performance, nesse artigo ele mostra que a performance dos protocolos in-house, que são diversas, é muito parecida com a do sepsityper, que é uma extração química. Mas, para o gram positivo, há um ganho, porque a extração química ela trabalha melhor a espessura da parede da peptidoglicana, que as bactérias gram positivas têm, e aí a gente consegue uma extração muito melhor, resultados melhores de identificação. Então, o MALD-TOF, nessa meta-análise, que envolve 21 estudos, incluindo 14.000 pacientes, ele mostra que a redução no tempo de identificação do patógeno, fazendo o MALD direto da hemo, foi de quase 23 horas. Isso reduziu o tempo em 5 horas da antibiótico-terapia efetiva. Houve uma diminuição de 23% da mortalidade e um save de $4.000 quando você utiliza o MALD direto da hemo. Então, vale os esforços para o laboratório. A quem não tem condições de comprar um kit de extração comercial, existem muitos protocolos in-house, eu tenho alguns, quem depois quiser me escrever, eu posso passar, porque vale o esforço para a gente tentar entregar esse resultado o quanto antes para o médico. Isso aqui são dados reais. Eu estava fazendo um piloto, uma validação do kit do sepsityper, e peguei 8 hemoculturas de paciente da UTI, 2 delas eram de pacientes da UTI da TMO. E aí eu fiz a identificação direto do frasco de 2 desses pacientes. Um deles deu Candida parapsilose e o outro deu Serratia marcens. Imediatamente, eu avisei a Larissa, que é infectologista, que tinha acabado de fazer, estava ali na unidade, pensando na prescrição que ela ia fazer para a cobertura empírica desses pacientes. E aí eu já disse ali que era uma Candida parapsilose e uma Serratia, e ela já introduziu antifúngico e já fez ali o ajuste também para a Serratia. Então, a gente precisa avaliar, trabalhar o laboratório e o clínico juntos, o quanto que isso, de fato, impacta na alteração da prescrição antimicrobiana, quando a gente entrega um resultado rápido. Fazer isso dentro do nosso cenário brasileiro. A gente vai ampliar esse estudo para poder mensurar isso lá no Hospital São Paulo, mas já mostrou para esses 2 pacientes ali, a gente já viu que fez total diferença.
Voltando aqui para o nosso fluxo do laboratório, né, estava falando de identificação tanto pelo MALDI quanto de painéis sindrômicos. E como é que a gente faz para trazer a sensibilidade para cá, né, para entregar um resultado no mesmo dia? A gente não conversou que genótipo e fenótipo nem sempre se conversam, então a importância de ter o teste de sensibilidade abreviado, né, o quanto antes. Então, o que temos hoje? Né? Temos um método que é padronizado pelo EUCAST, né? Que é o RAST, que a gente faz uma discodifusão a partir do frasco de hemocultura positivo. E temos também no mercado disponível, e também está tendo muito investimento nesse teste de sensibilidade automatizado a partir do frasco de hemocultura positivo. E aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês, que são empresas que a gente tem no Brasil, né? Que é o Vitek Review, que é da BioMRE, o Accelerator, que é da BD, e o Microscopical Way, que é da Beckman. Todos eles, essas plataformas ainda não estão disponíveis. No meu conhecimento, aquela que está mais próxima de chegar ao Brasil, agora para o próximo ano, é o Vitek Review, e a gente vai fazer uma grande validação para poder avaliar o impacto disso na nossa rotina. Então, como é que funciona o turnaround time e o workflow para quando a gente pensa no teste de sensibilidade, né? Então, veja, é a solução para todas as hemoculturas positivas? Não é. Se a gente estiver frente a uma hemocultura polimicrobiana, a gente não pode fazer o RAST. Então, a gente precisa fazer um GRAM e avaliar se essa hemocultura é monomicrobiana ou polimicrobiana. E aí, se for no GRAM, sendo monomicrobiana, uma levedura ou um bacilo gram positivo, também não temos o que fazer. E, se for um bacilo gram negativo e um coco gram positivo, a gente pode seguir com o teste de sensibilidade rápido, ainda correndo o risco da gente ter uma infecção polimicrobiana com 2 bacilos gram negativo ou 2 cocos que a gente não consegue visualizar no GRAM. Então, é muito importante a gente também fazer uma semeadura num CPS e a gente avaliar isso no dia seguinte para ver se tem 2 gram negativos ou 2 coco gram positivo. Se for possível ter a identificação com essas plataformas que entregam no mesmo dia, antes de fazer o teste de sensibilidade rápido, melhor, porque aí você já faz um RAST alvo específico, porque as drogas que a gente testa, por exemplo, a pseudomonas, é diferente daquelas que a gente vai testar para a enterobactéria. Ou, se você não tem os métodos de sensibilidade de identificação rápida, então você pode ainda fazer um teste de sensibilidade ampliado e cobrir a maioria dos gram negativos que ali estão. Importante entender que as leituras do teste de sensibilidade rápido, elas são a primeira em 4 horas, se não houver crescimento suficiente em 6, depois em 8 e depois de 16 a 20 horas. E aí, para cada tempo de leitura, há um halo específico para fazer a interpretação. Esse método ele não requer muito investimento. Não requer investimento financeiro para insumos, porque discodifusão qualquer laboratório tem. Basta você ter uma hemocultura automatizada e você pode implantar esse método no laboratório e trazer um ganho muito grande. No mesmo dia que a hemocultura positiva, a gente já sabe se é resistente a carbapenem, se é resistente a ceftazidima avibactam. E no protocolo de validação que a gente já fez um imunocromatográfico direto da placa de Miller-Hinton. Então, eu já dizia assim, liguei no ICESP e falei, doutor Edson, aqui tem um bacilo gram negativo, que eu ainda não sabia qual era a identificação, eu só tinha o gram, mas eu estou vendo em 4 horas que ele é resistente a meropenem e resistente a ceftazidima avibactam. Aí eu fiz um imunocromatográfico desse crescimento leve e deu uma NDM. Então, eu consegui, em 4 horas, mesmo não tendo painel sindrômico, avisar o médico que tinha ali naquele cenário. Isso é um ganho sobremaneira. Na nossa validação, a maioria
das leituras foram feitas em 6 e 8 horas. A Pseudomonas sempre com 8 horas, que ela demora um pouquinho mais para crescer. Mas veja o ganho de TAT que a gente tem. Né? Um teste de sensibilidade no melhor cenário, a partir do frasco de hemocultura, ele demora 48 horas para sair. Mas, se você traz para um raster, para um teste de sensibilidade rápido, você cai a entrega desse resultado de 7 para 10 horas. Isso faz uma diferença enorme. Esse é o Vitek Review, que ele tem um painel com sensor, né, de nanoporos, e ele muda a cor de acordo com os metabólitos voláteis da bactéria. Ele é um VOC. E aí, por aí, ele consegue mensurar se a bactéria é sensível, aumentando a exposição ou resistente. E aí ele tem para todas essas drogas aqui, para aquelas bactérias ali em cima, né, vai vir para o Brasil primeiro para gram-negativo. São essas bactérias que serão possíveis ser avaliadas, todos esses antimicrobianos, e a entrega vai ser em até 6 horas. Eles falam 5 horas e meia a 6 horas. Qual vai ser o grande ganho quando a gente pensa agora em um workload, implementando um teste automatizado de sensibilidade rápido? É que, para eu fazer um teste manual de disco de fusão, para o meu grupo de trabalho, que são de 30 horas a carga de trabalho, eu precisei envolver 5 pessoas para fazer o rastro. Começou com um plantonista noturno, que separou as hemoculturas positivas da meia-noite para frente, até às 6 da manhã. O recomendado pelo EUCAST é fazer o teste de sensibilidade rápido por disco de fusão em até 3 horas. Tá? Mas eu estendi para 6 horas para avaliar se era possível fazer. Então, o plantonista noturno separava as hemoculturas que positivaram da meia-noite às 6 da manhã. Isso no meu momento de validação. Às 6 da manhã, entrava a funcionária, pegava esses frascos e fazia a técnica da diluição a partir do frasco de hemocultura positivo. Em 4 horas, ela fazia a primeira leitura. Depois ela ia embora, porque é 6 horas o turno de trabalho. Aí, a outra funcionária que ia embora mais tarde fazia a leitura de 6 horas e de 8, e o outro que ia embora à noite fazia a leitura de 8 horas. Então, a gente envolveu, ao mínimo, 5 pessoas, a menos que você tenha turnos de 12 horas, e aí você envolve menos pessoas. Mas, na minha rotina, foi isso. E aí, o que eu pensei foi, quando eu tiver um método automatizado, eu vou trabalhar só com uma pessoa que vai fazer toda essa parte, vai entregar o resultado. Então, assim, a gente tem, por um lado, a economia com insumos, por outro, a gente tem um workload desses funcionários. Esses testes eles não virão baratos, né, para o Brasil. A gente vai ter que avaliar como que vai ser essa introdução no mercado brasileiro. Mas esse é o futuro, é isso que vai ter disponível muito em breve. Já é disponível fora do país, e no Brasil, muito em breve, isso vai chegar. Aí, uma outra tarefa, né, que não é a minha praia de estudo, mas que eu tenho visto que vai vir também como uma oportunidade de identificação, é a identificação através do CRISP-Cas, né, que são repetições polidrômicas, curtas, agrupadas e regularmente interpassadas. Que nome difícil, né? Então, da mesma forma que eu estudei, eu vou trazer para vocês numa linguagem bem simples. Então, a bactéria ela tem uma memória, vamos chamar de uma imunidade. Quando o vírus, o bacteriófago, ele injeta o material nucleico dentro da bactéria, ela armazena um pedacinho desse material genético dentro do seu DNA. E ela guarda, que é aqui, esse espaço, ela guarda dentro do seu gene, né, do seu genoma, ela guarda esse pedacinho da memória desse agente. Daí, quando ele infecta de novo ela, um RNA guia, ele reconhece, e a enzima a proteína Cas, ela vem junto e ela corta esse DNA. E ela impede que o vírus infecte a bactéria novamente. A grosso modo, esse é o raciocínio que foi utilizado com esse mecanismo de imunidade adquirida da bactéria para se desenvolver métodos de diagnóstico pensando em CRISP-Cas.
Como que funcionaria para diagnóstico usando esse raciocínio? Você coleta a amostra, qualquer amostra do paciente, e encaminha para o laboratório. No kit do CRISPR-Cas, o que a gente vai fazer? A lise vai ter um material de lise celular para expor o material genético da bactéria, do agente, né, seja ele DNA ou RNA, faz a amplificação desse material, e aí, se dentro do kit já tem o RNA guia, junto com o Cas, e ele vai reconhecer, e tem fluorômetro dentro. Então, ele reconhece. Quando o Cas ele corta esse DNA que ele reconheceu, ele corta tudo. E corta também esses polímeros que têm a fluorescência, e aí emite um sinal. E isso é o racional dos métodos que envolvem o CRISPR-Cas. E aí ele pode ser usado para a detecção do patógeno. Está sendo desenvolvidos métodos focados na bactéria, em vírus, em fungo, em genes de resistência, para variantes de SNPs. Tem testes multiplex com várias, a gente viu bastante lá no Esquimite também, com vários alvos baseado em CRISP, e vai vir point of care, inclusive como se fosse imunocromatográfico para identificação. E aí, a gente tem lá no CPD-AIDS 2 alunas que estão trabalhando com CRISP. Elas estão desenvolvendo métodos que envolvem, né, o conceito do CRISP. E uma delas é a Ana Carolina e a Débora. E eu quero agradecer, porque eu fui sentar com elas e estudar, e elas que me passaram esse conceito, e eu tentei traduzir eles, porque é muito mais complexo do que isso que eu expliquei aqui, mas só para trazer para uma linguagem, para a gente imaginar como que é essa historinha relacionada do diagnóstico com o CRISP. E aí, para finalizar, o que eu queria dizer é que o futuro da microbiologia clínica, ela não está em apenas entregar um resultado rápido, mas ela está também, ele é definido pela nossa habilidade de interpretar os dados, os resultados, fazer uma comunicação efetiva com o clínico e transformar isso em dados de segurança para o paciente. E que, as portas do laboratório de microbiologia, elas têm que estar abertas para o médico tem que entrar, a gente tem que trabalhar junto, e a gente tem que ir até o médico e discutir e conversar. Porque hoje o laboratório ele está no cuidado central do paciente. Através desses métodos rápidos e todas as tecnologias que tem, a gente pode discutir como que a gente pode estar apoiando na decisão médica da melhor forma possível. Muito obrigada. Já tinha encerrado o meu tempo, né? E aí eu agradeço. Temos alguns minutos para perguntas, se tivermos perguntas. Eu falei pouco, como o professor Afonso disse, então vou fazer uma pergunta. Eu tenho direito a fazer uma pergunta. Ana Paula, estava discutindo com a Flor, que é uma grande especialista em mal de TOF, mas queria ouvir tua opinião. I'd like to hear your opinion about if you think it's feasible, se você acha que é viável, nós termos, de novo, num futuro próximo, um screening de acute phase protein in MALDI-TOF, because MALDI-TOF it detects protein. Of course, não são tão abundantes, né? But do you think it's feasible to have in the near future, like the detection of many, as you said, 19 mRNAs, 19 mRNAs, que a gente possa ter um MALDI para detectar infecções? Para detectar resposta, né? Com certeza, eu acho perfeitamente possível, com o desafio que você faz direto do sangue total, e aí você vai tem que fazer uma extração muito apurada ali para conseguir, mas eu tenho certeza, Planeta, que isso vai acontecer. Porque eu fui estudar biomarcadores, para trazer aqui para vocês o que tinha de mais atual, e tem muito investimento nisso, e eu acho que o MALDI-TOF associado com certeza, eu não li nada
sobre isso, mas eu tenho certeza que isso vai ser um caminho. Por ser um método proteinômico, a gente está falando ali grande parte de proteína, nem sempre é proteína, né? Mas a gente está falando de proteína com o desafio de ter que fazer um método de extração apurado. Você faz lá, Flor, método, você faz a identificação de sim, direto, método in-house? Sí. Probamos el sepsityper y nos dio muy buenos resultados, pero debido al dinero que hay que comprarlo, el método in-house nos funciona muy bien también y la misma diferencia que dijiste vos. Para los gram positivos es conveniente el método comercial, pero nos pasó exactamente igual. Para gram negativos funciona muy bien y lo otro que hacemos en Argentina, muchos hospitales usan la pátina. El que no hace el método de extracción in-house, que es con agua muy simple, siembran la pátina y esperan esas 4 horas hasta ver algún desarrollo en la placa. Eso es lo que decidió el doctor Carlos Bay, por ejemplo. En lugar de hacer rápidamente la extracción del hemocultivo, lo siembran y alguien a las 3-4 horas identifica la pátina. Sí. Pero sí usamos la mayoría el método in-house porque el kit es un poco costoso para usarlo de rutina, ¿verdad? Y los resultados fueron muy parecidos. Eu estou orientando uma aluna lá do Rio Grande do Norte que vai começar a fazer a identificação do malte a partir de frascos pediátricos, que não achei nada que falasse disso, e tem uma dificuldade imensa, porque coleta-se o frasco na unidade e até chegar, porque não é um laboratório, o malte-toff não fica no laboratório. E até chegar, então a nossa maior luta está sendo no pré-analítico. Então nós temos toda uma cadeia para trabalhar, para poder aplicar os testes rápidos. É muito importante dizer isso. Embora a tecnologia venha e está tudo aí, no Brasil a gente tem uma logística que a gente precisa trabalhar com esses laboratórios terceirizados, né, para poder entregar esse resultado rápido. Então, acho que isso é uma discussão que a gente tem que colocar cada vez mais. Estamos fazendo isso. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho incrível de mapear os laboratórios de microbiologia para entender melhor como funciona esse cenário dentro do nosso país e a gente poder apoiar melhor essas decisões e implantar esses métodos rápidos. Obrigada, gente. Bom, então agora vamos ter a nossa pausa para o coffee. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Desculpe, eu não quero causar mais polêmica, mas, Dr. Clóvis, pensei, fui alertado pelas colegas aqui, não vai funcionar. Esquece. Desculpe, a resposta é sim. A bactéria está produzindo 2 enzimas. Digamos, a metalo, isso. A NDM degrada o meroperei. Mas vai ter as 2 enzimas. Vai ter as 2 enzimas a bactéria. Não. Tu tem que ter Avibacter junto. Ou algum inibidor tipo Avibacter junto. Se não tiver, não funciona. Não. O Avibacter... Não. Desculpa. Quando os dois entram juntos, a bactéria vai produzir as 2 enzimas. Uma vai atuar no mero, a NDM, e a ESBL vai atuar no astronam. Não acontece com o torgena porque o Avibacter vai inibir justamente a ESBL, deixando o astronam livre para agir na metalo. Eu acho que uma coisa só que tem que saber é o tempo de ação dos dois e quanto tempo é a ligação. Aí tem que ver a parte química. Por isso que eu acho que tem que fazer um teste clínico, porque tem que saber se esse inibidor fica mais tempo prendendo a SBL do que a rapidez que o meropenem chegaria nela,
Entendeu? Porque você está botando os dois. Então, teoricamente, ou os dois vão agir nas duas, ou os dois vão ser degradados pelas duas. Que é o que a gente estava aqui discutindo, que ela falou que poderia acontecer. E o inibidor inibe a ação dela. Então, tem que saber, na verdade, qual aí a parte química de relação enzima e substrato, qual é mais rápido a ligação, se é o inibidor com a enzima ou se é o antibiótico com a enzima. Quem vai mais rápido nisso, para saber se vale a pena ou não. Porque hoje a gente já faz isso. O azitronan é infundido junto com o torgena, com a cistatina-bactam. Inclusive, é recomendado usar aquele em Y, catéter em Y, para ser ao mesmo tempo. Então, a ideia é meropenem e azitronan ao mesmo tempo. Então, vocês têm razão. Você está olhando o lado da bactéria. Que é o nosso caso. É que vai degradar o azitronan. Tem a bactéria endêmica que vai degradar o meropenem. Tá, mas e o antibiótico, o meropenem, não vai matar o ISPL e o azitronan não vai matar a bactéria produtora de eridema? Eu acho que o inibidor é mais rápido na ligação, talvez, com a enzima do que o próprio antibiótico. Ainda tem que lembrar que toda beta-lactamase age em todos os beta-lactantes, depende da concentração. Então, existe isso em vivo, que a IDM não funciona para a aspironã e a SSS não para o meropenem, mas in vitro, todas elas têm uma certa atividade, né? Algumas muito mais, outras menos. Então, eu não sei. E eu acho outra coisa importante que, salvo engano, a ação da enzima ela é irreversível, né? O antibiótico fica inativado irreversivelmente e a enzima reutiliza, né? A enzima não é degradada, a enzima é reutilizada no outro substrato. Então, agora sim, vamos para o coffee. Retornamos às 16h20 para a próxima palestra. Quer fazer um coffee mais rápido? 16h10? 20 minutos de coffee? A pedidos, 16h10, então. 20 minutos, né? Meia hora fica bom.
Boa tarde novamente. Vamos retomar a programação, agora partindo para a etapa final do nosso evento. Eu gostaria, então, de convidar a nossa última palestrante. A nossa última palestra técnica do evento será proferida pela doutora Irina Riedger. Ela é do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. E vou convidar ela para subir ao palco para proferir sua palestra. Por favor, doutora Irina. Well, good afternoon, everybody. So I would like to thank the organizing committee for the invitation to be here today. It's an honor. And I would also like to take the opportunity to apologize to my English-speaking colleagues for I will conduct the presentation in English, but all the slides are in Portuguese, sorry, so all the slides are in English, and I hope you can follow the lecture and the discussions. Bom, pessoal, então eu fui convidada para falar um pouco com vocês a respeito do diagnóstico, da evolução do diagnóstico sindrômico, né, para doenças infecciosas. Eu vou trazer, então, uma definição conceitual sobre o que é um diagnóstico sindrômico, quais são os critérios que a gente deveria olhar quando monta um teste para diagnóstico sindrômico, quais são critérios que a gente não deveria olhar e o que não caracteriza um diagnóstico sindrômico adequado. E eu trouxe para a gente discutir 3 cases. Um primeiro case que trata de arboviroses, então a gente vai mudar um pouco o shift, vamos sair um pouquinho da bacteriologia e falar um pouco de virologia. Então, eu trouxe o case de arboviroses, um case de viroses respiratórias e um case de meningites, que alberga as meningites bacterianas, porque cada uma dessas situações estressa o diagnóstico sindrômico de um jeito diferente. E, ao final, a gente faz, então, um fechamento e uma conclusão. Então, quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o diagnóstico sindrômico ele serve para responder uma pergunta clínica. E a pergunta clínica na abordagem sindrômica muda. Então, se a gente pensa em arboviroses, por exemplo, eu tenho um rol de arboviroses possíveis. A gente tem vários arbovírus que co-circulam no Brasil ao mesmo tempo. Nós temos vírus dengue nos seus 4 sorotipos, nós temos chikungunya, eventualmente a gente pode ter ressurgimento do Zika, a gente tem febre amarela, mais recentemente maiara e oropoche e outros que a gente ainda não sabe. E todos esses, eles têm uma apresentação clínica inicial muito parecida. Então, quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, a primeira mudança, o primeiro shift que tem que acontecer é o tipo de pergunta que o clínico faz quando pede esse exame. Em vez de ele perguntar, é dengue, e pedir um exame para dengue, esperar um resultado negativo. Então, se não é dengue, será que é chikungunya? E pede um resultado para chikungunya. Não é chikungunya, será que é febre amarela? O tempo já passou, a janela diagnóstica já passou, e, muito possivelmente, a janela de ação clínica para o médico assistente também já passou. Então, quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, a lógica de raciocínio clínico tem que mudar. Em vez de perguntar se é este patógeno ou essa doença específica, é o que está causando essa síndrome que está na minha frente. E, com isso, quem está no laboratório consegue trabalhar uma única amostra de um jeito diferente. Então, se eu trabalho diagnóstico por diagnóstico, patógeno por patógeno, eu, muito possivelmente, vou ter uma limitação com relação à amostra inicial que eu tenho para trabalhar. E acho que todo mundo que está no laboratório já se deparou com essa situação e com esse dilema. Eu tenho aqui um pedido de 10 exames diferentes, para cada um deles eu preciso acionar a amostra que eu recebi, não tenho amostra suficiente para trabalhar com todo mundo. Por onde eu começo? Por onde eu começo e até onde eu vou? Quando eu trabalho com diagnóstico sindrômico, o teste foi desenvolvido para ser trabalhado ao mesmo tempo. Então, ao invés de ter uma reação específica para cada patógeno, eu tenho uma única reação multiplex, ou um painel de reações multiplex, que vão exigir um volume inicial de amostra muito menor e que permitem ao laboratório uma flexibilidade de trabalho maior. Outra coisa que a gente tem que estar atento quando fala em diagnóstico sindrômico para o laboratório é que o valor preditivo negativo ganha uma importância diferente. Então, se eu estou trabalhando com um alvo específico, vamos dizer, para dengue, e eu testo só para dengue, o resultado negativo é negativo para dengue, e pode continuar sendo positivo para um monte de outra coisa. Quando eu falo num diagnóstico sindrômico, num único teste, em que eu estou pesquisando 5, 6, 7 patógenos, às vezes mais do que isso, o resultado negativo é negativo para todo esse rol. Então, quer dizer, ele passa a ser mais acionável para o clínico também. Então, quando a gente vai montar um painel diagnóstico sindrômico, o que o laboratório tem que estar atento? Ele tem que estar atento para o escopo clínico, ele tem que fazer sentido.
a gente tem que estar atento à consequência desse resultado. Não faz sentido eu agrupar uma série de patógenos ou uma série de medidas se elas não vão gerar uma ação ao final, e essa ação ao final pode ser clínica e pode ser epidemiológica, depende do contexto do laboratório, né, mas ele tem que gerar uma ação. E a gente tem que ter um cuidado especial com a verificação de desempenho para cada um dos componentes desse painel. Então, falar num painel multiplex, que é necessariamente um diagnóstico sindrômico que vai passar pela multiplexação, a multiplexação não é simplesmente colocar várias reações singleplex juntas no mesmo tubo e esperar que elas funcionem. É muito mais complexo do que isso. Então, o que não é um diagnóstico sindrômico? É a gente agrupar, por exemplo, por taxonomia. E aí eu trouxe aqui um exemplo grotesco para vocês. Se eu resolvesse fazer um painel dentro da família flavivírus, a gente está acostumado a pensar flavivírus dengue, zika, febre amarela. E a gente esquece que hepatite C é um flavivírus também. Não faz o menor sentido eu colocar a hepatite C junto com esses outros arbovírus. A epidemiologia é diferente, a clínica é diferente, a lógica da doença é diferente, a história natural da infecção é diferente. Não faz sentido. Não faz sentido eu agrupar patógenos que, às vezes, que podem estar presentes numa mesma amostra se o horizonte de tratamento e a lógica de tratamento é diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um painel que vai pesquisar doenças respiratórias agudas, não faz sentido eu pesquisar Mycobacterium tuberculosis, por exemplo. A lógica é totalmente diferente. E também não faz. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente olha painéis que são muito, muito extensos e englobam patógenos que têm uma prevalência muito baixa na região em que você está aplicando esse painel. Porque a gente está acostumado a pensar o valor preditivo negativo como uma atribuição do teste sozinho. Ele é um reflexo do desempenho do teste e da epidemiologia da doença. Então, se eu tenho... O teste pode ser espetacular. Eu posso ter um desempenho clínico muito bom, uma especificidade muito boa, uma sensibilidade muito boas, mas se aquela infecção ela é pouco prevalente no seu cenário, muito possivelmente os resultados positivos que você tiver vão ser falsos positivos. E a gente tem que estar atento para isso. E outra coisa, olhar um sinal clínico, agrupar por sinal clínico, nem sempre é uma boa estratégia. Então, se a gente olha, por exemplo, doenças exantemáticas, algumas fazem sentido a gente agrupar. Sarampo, rubéola, parvovírus, faz sentido. O exantema, nos primeiros dias, ele é muito parecido. Se eu colocar, por exemplo, varicela junto, varicela tem outra apresentação. A apresentação exantemática é diferente. O clínico consegue saber isso atendendo o paciente, fazendo um bom exame clínico. Então, colocar a varicela, muitas vezes, é uma questão de marketing, vamos dizer assim, mais do que gerar uma ação propriamente dita daquele painel. E quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, a gente tem que pensar em 6 racionais principais. O primeiro deles a gente já falou, que é o racional clínico, tem que fazer sentido clínico ou epidemiológico. Se não faz sentido clínico e epidemiológico, não vai gerar ação em uma ou outra, ou ambas as situações, não faz sentido. Eu tenho que pensar no caráter analítico. Eu consigo multiplexar esses alvos? Analiticamente falando, eu tenho reações já desenhadas. Essas reações funcionam entre si? Mais tecnicamente falando, eu tenho TMs compatíveis? A termociclagem é a mesma? Eu consigo colocar isso aqui junto ou eu tenho que redesenhar? Epidemiologicamente, eu tenho que olhar se tem co-circulação. Faz sentido pesquisar? Se tem co-circulação. Se não tem, às vezes não faz sentido. Ou será que eu estou querendo olhar a emergência de um novo patógeno? Porque muitas vezes a gente faz painéis pensando nisso. Então, já sei que eu tenho uma possível emergência de um novo vírus, ou de uma nova bactéria, ou de um novo mecanismo de resistência, por exemplo. Se a gente pensar em NDM anos atrás, a gente já sabia que ela vinha circulando em outros lugares do mundo, mas não tinha chegado no Brasil ainda. Era uma questão de tempo. Então, para quem trabalha com epidemiologia, fazia sentido colocar NDM, ainda que você não tivesse detecção. Você está olhando se ela vai ser introduzida. Nesse contexto, faz sentido. Eu tenho que pensar se faz sentido operacional. Eu consigo usar a mesma amostra? Essa amostra que eu estou acessando é uma amostra de sangue, de plasma, de líquor, de material respiratório? Eu consigo pesquisar esses patógenos todos nessa matriz biológica? O material genético é o mesmo? Ou alguns patógenos são RNA, outros são DNA? Eu tenho que pensar, será que se eu fizer uma extração RNA, eu estou pegando DNA também?
Eu tenho que fazer 2 extrações separadas? Ou será que eu consigo colocar e termociclar um alvo DNA junto com o RNA? Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que ter sentido econômico. Né? Todos vocês sabem, a gente discutiu aqui, a Ana Paula, que falou antes de mim, trouxe isso também. Então, os painéis sindrômicos, ainda no Brasil, são painéis caros. É um teste caro. Existe uma... Por que eles são caros? Porque a lógica de desenvolvimento deles é muito complexa. A validação de um produto desse é extremamente complexa, por isso o produto é caro. Então, quem está na ponta, quem está pedindo esse exame, tem que ter essa atenção. Tem que pensar, será que faz sentido, para a minha realidade clínica, solicitar esse exame? Ou se eu solicitar um singleplex ou um teste específico, eu consigo resolver a mesma pergunta por uma fração do preço? Então, isso é uma coisa que, no laboratório, a gente enfrenta o tempo todo. Todo mundo quer o painel, todo mundo quer o exame, porque o exame é mais legal, porque o exame é mais completo, porque o exame é mais bonito. Nem sempre orientados pela lógica de esse resultado é acionável, porque se ele não é acionável, não faz sentido. Ele só vai trazer mais custo, e aí vai ser difícil você conseguir defender isso num sistema de saúde, por exemplo. Eu posso ter o melhor teste, ele pode ser super informativo. No final das contas, money talks. E aí vai ser muito difícil você conseguir convencer uma operadora de saúde ou um hospital a implementar esse teste, se ele vai, no final das contas, trazer mais prejuízo do que economia. E isso faz o link com o Diagnostic Stewardship, que eu imagino que é um termo que vocês devem ter ouvido bastante aqui hoje. Né? Ele está muito em voga para quem trabalha com laboratório. E isso é a boa prática do uso do painel sindrômico. É pensar o Diagnostic Stewardship, que é um pouco diferente do Antimicrobial Stewardship. Para mim, quando eu penso Diagnostic Stewardship, eu penso nessas 5 vertentes. Eu tenho que pensar se esse é o teste que eu deveria estar pedindo. Então, um exemplo clássico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, são as arboviroses. As arboviroses têm uma janela de viremia muito curta. Normalmente, até o 5º dia, no máximo o 6º dia com sintomas. Se o paciente se apresentou depois desse período, 10º dia, 11º dia, não adianta pedir o painel sindrômico, porque você não tem mais vírus circulante, não resolve. Então, não é o teste correto, porque o paciente não está naquele momento. O paciente é o paciente correto para estar sendo aplicado esse diagnóstico? Em algumas situações, a gente depende de fazer uma classificação clínica inicial. Para a dengue, isso acontece. Eu não vou fazer painel sindrômico para todo paciente que tem uma sintomatologia de dengue. Eu vou fazer para aquele paciente que é mais grave. Eu tenho que pensar se é o momento certo de fazer o teste. Na história natural da evolução daquela infecção, o paciente se apresenta num momento em que você consegue pesquisar o marcador? Ou ele já passou do período oportuno? Porque se já passou, não faz sentido fazer um teste sindrômico. Eu tenho que pensar na interpretação, e isso é uma coisa muito preocupante. Quando a gente fala em painéis muito extensos, muitas vezes você vai ter patógenos ali que podem ser comensais, eles podem ter um shedding, um período de shedding mais longo, e ter codetecção com o patógeno verdadeiro, e ser um confundidor para a interpretação. E ele pode não ser relevante no seu contexto epidemiológico e ser mais confundidor do que esclarecedor. E, mais importante do que tudo, qual é a ação que vai ser desencadeada a partir do resultado desse teste? Se você não tem uma ação desencadeada, talvez esse teste não seja o adequado. Trabalhar sindromicamente talvez não seja a conduta adequada. E aí eu sou do laboratório, né, eu trabalhei a minha vida profissional quase inteira desenvolvendo painéis moleculares, então eu tenho que trazer isso para vocês. Qual é o custo analítico de multiplexar? Então, idealmente, quando a gente multiplexa reações, falando de PCR, imagino que aqui para todos isso seja claro, quando a gente fala num painel sindrômico hoje, 90% do que está no mercado, talvez mais, seja baseado em PCR, especialmente PCR em tempo real, e suas principais derivações. Existem outras metodologias, mas essa é a principal. A gente trabalha com um método de amplificação de material genético. Trabalhar um alvo de cada vez é diferente de trabalhar vários alvos juntos. Quando eu coloco vários alvos juntos, eu tenho que considerar qual corante eu estou colocando para cada marcador, porque o desempenho é diferente. Eu tenho que pensar em qual é o alvo minoritário, porque esse alvo minoritário ele tem que ser tratado com atenção, porque a chance de eu perder sensibilidade analítica é grande e é real. A gente tem que pensar que o espectro, o espaço espectral que você tem para trabalhar, ele é finito. E aí a gente tem várias estratégias, empresas trabalhando com estratégias diferentes, combinações de espaço espectral com curvas de Melting,
para conseguir superar essa barreira, mas, no final das contas, os nossos equipamentos hoje mais modernos vão trabalhar com 7 filtros. E muito pouca gente consegue desenvolver um painel que use 7 cores ao mesmo tempo, porque você tem sobreposição de espectro e confundidores. É muito difícil conseguir fazer essa validação. A gente tem que pensar que um painel sindrômico sem controle interno é inválido. Então, se vocês tiverem contato com um produto desses, estejam atentos, porque eu preciso ter um marcador de que todo o processamento pré-analítico foi feito de uma maneira correta, que a minha extração foi feita de uma maneira correta e de que a amplificação aconteceu. Não necessariamente para o alvo que eu estou pesquisando, para o patógeno, mas para um marcador endógeno ou exógeno, tanto faz. Mas eu tenho que ter um marcador de qualidade e de eficiência de que aquele teste realmente aconteceu. E se eu estou pensando e falando em alvos ou patógenos que têm uma evolução genética muito rápida, então, vírus RNA, se eu tenho um painel para resistência a antimicrobianos, por exemplo, esses painéis envelhecem, e eles envelhecem rápido. Então, eles têm que estar sendo revisitados com alguma frequência. Né? Especialmente se a gente fala em genética viral, genética de vírus RNA, os vírus sofrem drifts, eles sofrem drifts genéticos com alguma frequência. A gente está vivendo essa realidade no Brasil agora. A gente teve reintrodução de dengue 2, por exemplo, com um genótipo emergente, que não está presente em muitos dos painéis. Então, muitos painéis tiveram um desempenho inadequado para dengue por conta de uma limitação de especificidade. Então, o desenvolvedor, seja ele uma empresa, seja ele o próprio laboratório, tem que estar atento a essas introduções e a essa evolução genética. Então, quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, a gente olha para trás nos últimos 50 anos e percebe que houve uma evolução dos métodos diagnósticos. Então, 50 anos atrás, o que a gente tinha na mão para trabalhar era o quê? Cultura, para a fase aguda, sorologia, para a fase convalescente. Basicamente, era isso. Cultura continua sendo o gold standard, mas ela tem as suas limitações. Não preciso falar, é chovendo molhado para vocês, todo mundo sabe quais são. Nos anos 90, a gente teve a introdução da PCR convencional. Então, aqui a gente teve um shift de entendimento do que era trabalhar com a pesquisa do patógeno. Então, a gente não pesquisa mais diretamente o patógeno viável, a gente passa a pesquisar o material genético daquele patógeno naquela amostra. Isso traz alguns benefícios, traz um ganho de sensibilidade, muitas vezes traz um ganho de tempo em que você consegue pesquisar aquele patógeno dentro da amostra, ele se torna viável, vamos dizer assim, por mais tempo. Mas era um método extremamente manual, a gente não tinha automações, então era endpoint, você tinha que ter um sistema de revelação depois, muito possivelmente um gel ou uma hibridação, mas você sempre tinha um processamento pós-PCR. Nos anos 2000, a gente teve o advento da PCR em tempo real, então que junta essa PCR que a gente já fazia, mas com uma revelação em tempo real. E isso, para o laboratório, foi uma mudança enorme. Então, um teste que você levava 10 horas, talvez mais tempo para fazer, hoje a gente resolve em 2 horas e meia, 1 hora e meia. Se a gente fala um PCR ultra fast, que já está disponível, eu estou falando em 15 minutos. Né? Então, nos anos 2010, a gente teve o advento dos painéis de multiplex, em PCR em tempo real, e, mais recentemente, com a pressão da Covid, o que aconteceu? Esses painéis sofreram a pressão do throughput. Então, eu não tenho mais que ser capaz de fazer um paciente, 2 pacientes, uma rotina de 12 pacientes. Eu vou trabalhar com milhares de amostras num dia. Os sistemas laboratoriais para fazer isso são muito diferentes. Eu não consigo mais fazer extração manual, eu tenho que ter um robô que faça isso. Eu não consigo mais fazer um PCR setup manual, eu tenho que ter um robô que responda por isso. Então, a gente começa a ter grandes automações e pensar o laboratório de biologia molecular como um laboratório automatizado, que até então era muito artesanal. Então, a gente entra aqui no primeiro case que eu trouxe para a gente conversar, que é o case das arboviroses. Então, para as arboviroses, nas primeiras 72 horas de apresentação clínica, ela se apresenta normalmente como uma síndrome febril aguda, indiferenciada, e tem uma janela de viremia muito curta. Tá? Então, quando eu falo nessa síndrome na realidade brasileira, eu estou falando desses possíveis patógenos. A gente tem co-circulação de diversos sorotipos de dengue no Brasil, sempre com a ameaça de reintrodução de quem não estava circulando, a gente vive sob esse pesadelo. A gente tem chikungunya circulando ao mesmo tempo. A gente tem Zika, que, no momento, está silencioso, e existe aí uma grande discussão se ele está, de fato, circulando de uma maneira oculta ou se não está circulando. Ninguém chegou num consenso sobre isso ainda. A gente tem Oropoche,
que estava restrito à região amazônica em virtude da pressão climática, acabou se expandindo para todo o território nacional. A gente tem febre amarela, que ainda está em bolsões, mas está sempre ameaçando nossas grandes cidades. São Paulo é uma que está sempre sob ameaça de circulação de febre amarela novamente. A gente tem o vírus maiaro, que também estava restrito à região amazônica, está ganhando território, e tem outros aqui também. E toda essa galera se apresenta nas primeiras 72 horas de um jeito mais ou menos parecido. Então, a gente esperar que o clínico faça um diagnóstico clínico disso não é um diagnóstico, é uma aposta. E o manejo clínico de cada uma dessas infecções é bastante diferente, pode ter repercussões diferentes para o paciente. Então, se eu olho, isso aqui, de maneira geral, é um gráfico esquemático, tá? Não estou falando de uma doença especificamente, mas falando das arboviroses de maneira geral. O que vai acontecer é que a gente tem um período virêmico inicial, ele é mais ou menos coincidente com a secreção de proteína NS1 para aqueles vírus que fazem essa secreção, flavivírus especialmente. NS1 normalmente dura um pouquinho mais, mas a viremia vai até o 5º, 6º dia. Né? Vai ter relato de caso de paciente que pegou no 14º? Vai. É um relato de caso. Não é uma regra epidemiológica. Né? E você pode ter 2 desfechos. O paciente pode vir a óbito dessa infecção ou ele pode se recuperar. Se ele se recuperar, ele vai fazer a soroconversão. Você começa a perceber, então, a detectar anticorpos da classe IgM a partir do 7º, 8º dia, mais ou menos. Isso vai crescendo, se mantém por alguns meses, e um pouco mais tarde você tem, então, a emergência de IgG. Quando a gente fala em arbovírus, a gente tem um problema quando a gente olha, quando o paciente se apresenta para além do 5º, 6º dia. A gente tem co-circulação de dengue e zika, e a gente tem áreas extensas no Brasil em que há cobertura para vacina de febre amarela ou circulação de vírus febre amarela. Então, quando eu olho uma sorologia, a sorologia é inespecífica. Você vai ter reação inerente ao método, você vai ter reação cruzada entre os diferentes flavivírus. Então, uma sorologia para dengue no Brasil hoje deve ser interpretada com cautela. Né, se aquilo reflete realmente uma infecção prévia por dengue ou se está refletindo contato com algum outro flavivírus. Né? Então, o ideal é que a gente consiga coletar e obter a amostra para um painel sindrômico no primeiro contato desse paciente com o serviço de saúde, que normalmente vai acontecer ali pelo 4º, 5º dia. É no finalzinho do período virêmico. Tá? Normalmente não acontece antes disso. Então, o que acontece? Se eu fizer esse teste nesse período oportuno, o resultado ele vai ter 2 aplicações distintas e complementares. Uma é orientar o manejo individual daquele paciente. Outra é ser informativo para as medidas de vigilância epidemiológica. Né? E aqui a gente tem um cruzamento dessas 2 áreas. Acho que todo mundo aqui que trabalha em laboratório no Brasil sabe que a rede pública de saúde ela tem uma deficiência diagnóstica. A gente não tem laboratórios diagnósticos, do mesmo jeito que a gente tem LACENS, por exemplo, que são laboratórios de vigilância em cada um dos estados. Então, o que acontece é uma pressão diagnóstica sobre um laboratório de epidemiologia. Então, o que acontece é, se o laboratório de epidemiologia montou um painel olhando para a realidade epidemiológica, ele pode ser usado para o manejo, esse resultado pode ser usado para o manejo individual do paciente? Pode, sem nenhum problema. Mas a finalidade do painel não é essa. Então, o timing do painel não é esse, a lógica de trabalho do laboratório não é essa, mas o resultado, sim, pode ser utilizado. O segundo case que eu trouxe para a gente falar é das viroses respiratórias. Então, para viroses respiratórias, o que acontece? A gente tem uma cobertura muito ampla, é um painel extremamente amplo de vírus respiratórios e de bactérias respiratórias. Então, é um painel só de vírus, a gente está falando de pelo menos 15. Bactérias são pelo menos mais 6. Será que eu preciso fazer tudo isso para todos os pacientes de uma vez só? Faz sentido? Então, essa é a lógica que a gente tem que desafiar aqui o raciocínio sindrômico. Sob o meu ponto de vista, a gente deveria trabalhar em 3 camadas. A primeira camada é aquele patógeno que a gente sabe que está circulando naquele momento. Normalmente, se a gente olhar a epidemiologia, eu vou mostrar ela um pouquinho mais à frente, aqui na nossa região, a gente está falando basicamente de 4 patógenos. Influenza A, influenza B, sincicial respiratório, e Covid, que a gente ainda não sabe. SARS-CoV, a gente não sabe ainda qual vai ser o período sazonal desse vírus. Ele, ainda, desde que ele foi introduzido, ele não teve uma repetência, vamos dizer, do seu padrão epidemiológico. Cada ano ele se comporta de um jeito diferente. Então, por segurança, a gente mantém ele incluído. Não foi nenhum desses, a gente pode pensar
nos próximos, que são mais prevalentes. Aí, metapneumovírus, parainfluenza, adeno, rino, os coronas sazonais, bocavírus. Não foi nenhum desses, aí a gente pensa nos atípicos. Tá? Tem gente que trabalha tudo junto? Tem gente que trabalha tudo junto, mas é muito caro. Então, a gente tem que, sempre naquela lógica, qual é o resultado que sai daqui, qual é o benefício que o painel está trazendo. Eu fazer um painel super extenso, tudo de uma vez, vai trazer um benefício acionável? Ou é melhor eu trabalhar com escalas de preço diferentes que me geram respostas diferentes? Depende da realidade de cada laboratório. Então, como eu falei para vocês, a gente olha a sazonalidade. Então, claro, um bom clínico deveria estar sempre atento ao padrão epidemiológico e de circulação daquele patógeno para conseguir desconfiar. Nesta época do ano, o que é mais provável? É uma completa segurança? Não, mas é uma boa desconfiança, é um bom norte. E, com base nessa co-circulação, é que a gente deveria olhar e montar esses painéis. Tá? Uma coisa que nós temos que estar atentos com viroses respiratórias é que as codetecções são muito frequentes, especialmente em paciente pediátrico. Não é incomum você ter codetecção de 3, 4, até 5 patógenos num único painel. Então, já me aconteceu muitas vezes liberar um resultado desse, o clínico me liga e diz, tá, tem 5 aqui. Quem é o patógeno de verdade? E a resposta mais sincera é, não sei. Tá? Você pode ter um principal e outros que são oportunistas, você pode ter um que esteja sendo detectado. Adenovírus faz isso muito, rinovírus faz isso muito. Ele é uma infecção prévia e continua fazendo sharing, e você faz uma outra infecção em cima. Também acontece. Tá? Então, quem está trabalhando com esses painéis tem que ter esse conhecimento em relação à clínica e epidemiologia do patógeno, porque vocês vão ser questionados. Vocês vão ter que ajudar o clínico a interpretar o resultado do painel. Né? E a detecção ela não é etiologia. Você pode ter detecção do material genético do patógeno e ele não estar mais necessariamente viável, causando infecção. Isso é uma outra situação que pode acontecer. Então, o painel ele vai descrever a cena naquele momento. Mas quem vai ter que interpretar o resultado é o clínico que está na frente do paciente, que tem mais informações do que normalmente o laboratório tem. E aqui a gente vai ter, então, 3 consequências que são mensuráveis para esse painel. O primeiro é fazer a terapia antiviral objetiva. Então, dependendo do momento em que esse paciente coletou a amostra, se ele coletou nas primeiras 48 horas, por exemplo, e você tem uma detecção de influenza, você está dentro da janela de oportunidade para tratamento com oseltamivir, por exemplo. Hoje a gente tem drogas antivirais que são aplicáveis para SARS-CoV também, com uma janela um pouco mais ampla. Então, essa é uma das indicações. Você pode fazer controle de infecção aqui, dependendo do que você coloca no seu painel. E você pode fazer o stewardship antimicrobiano, quer dizer, descalonar uma terapia antimicrobiana empírica que tenha sido introduzida a partir da detecção de um patógeno viral, por exemplo. E aqui eu trago para vocês, então, o que seria mais ou menos o turnaround time para cada uma dessas etapas, usando métodos diferentes, assumindo que esse laboratório está dentro do hospital, que é o sonho dourado de todo mundo, a gente sabe que a realidade muitas vezes não é essa. Mas, se você tem um laboratório de biologia molecular dentro do hospital, você pode trabalhar com PCR ultra rápido e ter um resultado em menos de 1 hora, por exemplo. Se você não tem um PCR ultra rápido, você pode estar falando de um painel multiplex aí em 4 horas, mais ou menos. Se você vai fazer sequencial, você está trabalhando aí em um tempo um pouco maior, até 72 horas. E se você está falando em sorologia, você está falando em muito mais tempo. Aí você está falando em pelo menos 15 dias, porque você tem que ter coleta pareada. Então, são horizontes de tempo diferentes para realidades de laboratórios diferentes. E aí a gente fala, então, do case das meningites bacterianas. Então, para a meningite bacteriana, eu acho que todo mundo que está no laboratório compartilha essa angústia. Receber um líquor é sempre uma grande responsabilidade, não é uma amostra fácil de coletar. Então, normalmente, é uma amostra que não tem recoleta, e a gente recebe 2, 3 gotas do material. Muitas vezes você olha e diz, meu Deus, acho que não tem 50 microlitros aqui. E aí a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho um monte de patógenos para pesquisar, tenho uma amostra que é super escassa, sob uma pressão clínica enorme. Então, aqui eu acho que é onde, de todos esses 3 cases, na clínica, eu acho que é onde a investigação sindrômica faz mais sentido. Então, quando a gente fala num painel sindrômico para meningites, a gente tem 3 drivers diferentes. Eu posso ter um driver olhando para uma bactéria adquirida na comunidade,
E aí, normalmente, a gente está falando de Neisseria, Streptopneumoniae e Haemophilus influenza. Normalmente são esses. Você pode ter outros que são um pouco mais oportunistas nos extremos de idade. Estou falando aí de Streptococcus agalacti, falando de Escherichia coli e de Listeria, que não são patógenos que a gente pesquisaria normalmente num paciente ígido, por exemplo. A gente pode ter a pesquisa viral, que muitas vezes você não vai conseguir separar pela quimicitologia daquele líquor. Muitas vezes ela é borderline, você clinicamente não vai conseguir distinguir e fica inseguro de seguir só com a citoquímica do líquor. Falando, então, de enterovírus, que é o mais prevalente, falando de herpes 1 e 2, varicela, pareco, pode ter outros aqui também, e, em algumas situações específicas, patógenos fúngicos também. Então, o que acontece aqui? Quando a gente olha a citoquímica do líquor, muitas vezes ela deixa o clínico em dúvida. Nem sempre vai ter uma apresentação completamente franca, com uma redução de glicose muito evidente, com neutrófilos muito presentes. Muitas vezes é discreto. E o discreto, muitas vezes, não é suficiente para correr o risco de não tratar, porque a implicação pode ser grande. Então, o que acontece? Nesse caso, especificamente, é importante a gente ter em mente aquilo que nós falamos lá atrás com relação à aplicação de cada um dos métodos. Então, se eu falo em cultura, por exemplo, é mandatório que esse líquor seja coletado antes da antibiótico terapia. Por quê? Porque a antibiótico terapia vai fazer a esterilização do líquor muito rápido. Se você instituir antibiótico terapia para depois coletar, a chance de você conseguir isolar a bactéria cai drasticamente. Se eu estou falando de um painel molecular, a gente talvez consegue contornar uma parte disso, porque você vai ter ainda material genético viável que te permite identificar o patógeno. Restringe alguns testes que seriam necessários depois e que dependeriam do isolamento. Mas você consegue dar um direcionamento clínico, ainda que você já tenha instituído a antibiótico terapia. Tá? Então, novamente, é uma amostra difícil, é uma amostra invasiva, é o que a gente chama no laboratório de uma amostra rara. Então, a gente tem que ter máximo cuidado e muito critério com o tipo de teste a que a gente submete essa amostra, porque ela vai ser limitante. E o que a gente faz com o resultado desse painel sindrômico para meningites? Você pode fazer o manejo da antibiótico terapia, seja para ajuste, seja para implementação. Você pode tomar medidas de isolamento e precaução de infecção, medidas contra gotículas e coisas desse tipo. A gente pode fazer quimioprofilaxia dos contatos, no caso, especialmente, dos meningococos, e, necessariamente, notificação e investigação. Tá? Então, a gente tem aqui outcomes que são não só clínicos, como epidemiológicos também. E aqui eu trago para vocês algumas limitações que me vêm à mente quando eu falo em diagnóstico sindrômico. Então, o diagnóstico sindrômico, a gente tem que ter em mente que detectar não significa identificar. Nem sempre o que você está enxergando no painel tem relação com a apresentação clínica daquele paciente, especialmente no caso que a gente falou aqui das viroses respiratórias. Isso é relativamente comum. Se a gente coloca casos, se coloca uma inclusão de um alvo, sem que eu tenha necessariamente uma consequência para aquela pesquisa, seja manejo clínico, seja uma ação epidemiológica, eu deveria repensar por que esse alvo está no painel. Porque pode ser que ele esteja ali só para encarecer o produto que você está usando no final. A gente tem que pensar no paradoxo de stewardship. Então, muitas vezes, o que acontece é, quando a gente não olha, o stewardship não faz ele de uma maneira adequada, o que vai acontecer é, ao invés de você ter, no final, um impacto menor sobre o custo total por episódio, você vai ter um aumento do custo total por episódio. E aí, quem está no laboratório nunca consegue implementar o método, porque o teste em si é muito caro. E ele sempre vai ser mais caro. O teste comparando um singleplex com um multiplex, sempre, 100% das vezes, vai ser mais caro. Mas, muitas vezes, a informação que ele te traz vai ter consequências mais à frente. E é esse custo total que tem que ser olhado. Se a gente não consegue ter ação com o resultado de um multiplex, você só fez o multiplex por fazer, vai ser muito difícil que você consiga defender a implementação desse método. E aí, olhando, então, o custo por teste versus custo por episódio. Então, se eu estou olhando, por exemplo, num caso de arbovirose, em que eu teria que fazer 6, 7 reações multiplex, pode ser que eu resolva na primeira? Pode ser que eu resolva na primeira. Pode ser que eu resolva na terceira? Pode ser que eu resolva na terceira, mas eu preciso considerar que, em algumas situações, eu vou ter que pesquisar 7 patógenos diferentes.
versus pesquisar todos de uma vez e ter ação e liberar aquele leito, mandar aquele paciente para casa, muitas vezes olhar esse custo total é o que me ajuda a negociar com o gestor a implementação daquele teste. Né? E uma coisa que a gente tem que ver aqui, que acontece para os 3 casos que eu trouxe para vocês. Esse painel, eles normalmente não trazem resultados de resistência. Alguns deles trazem, mas não são todos. Então, é interessante que a gente continue. Se você usar um painel sindrômico, você possivelmente vai ter um remanescente de material genético que te permite pesquisar genomicamente a presença de mecanismos de resistência para bactérias, por exemplo. Mas, lembrando do que a Ana Paula falou antes de mim, genótipo não é fenótipo. São coisas diferentes. Então, a gente tem que ter essa atenção quando usa esse tipo de estratégia. Então, vocês vejam, aqui eu trago, sob o meu ponto de vista, o que seriam as maiores pressões sobre cada uma dessas realidades, fazendo como drivers a implementação de um racional sindrômico. Às vezes vai ser clínico, às vezes vai ser analítico, às vezes vai ser epidemiológico, né? Às vezes vai ser o custo, às vezes vai ser otimizar a minha operação dentro do laboratório, sem que necessariamente eu tenha um impacto clínico, mas eu tive um impacto de operação para o laboratório. Em todos os casos, a gente vai ter um impacto. E isso é importante. Tá? E quais são os horizontes que a gente tem dentro dessa realidade para a nossa próxima década? A gente vai ter a descentralização de PCRs ultra-rápidos point of care. Isso já é uma realidade, já acontece, já tem muitos produtos no mercado. E isso traz algumas discussões. Né? Entre elas, quem fica responsável por fazer esse teste? Quem é o responsável técnico pelo teste? Continua sendo o laboratório central? Passa a ser a unidade, mas a unidade não tem um técnico de laboratório, vai ter um enfermeiro, esse enfermeiro pode responder. Então, tem uma questão ética envolvida aqui. A gente vai ter painéis que vão ser linkados ou usados em conjunto com investigações genômicas. E a gente vai ter também, mais à frente um pouco, painéis linkados com investigações metagenômicas. Não vai ser uma metagenômica geral, mas ela vai ser, vamos dizer assim, um painel sindrômico metagenômico, que é muito mais amplo do que o que a gente consegue trabalhar em PCR, porque PCR a gente tem um espectro, um limite espectral limitado. Né? E a gente tem que pensar que a maioria desses testes que estão disponíveis no mercado hoje, eles não foram desenvolvidos para a realidade do sul global. Então, não é incomum que, uma vez que você compre um painel desse e teste, desafie esse painel na sua realidade de laboratório, você não consiga replicar exatamente os mesmos parâmetros analíticos que estão descritos na instrução de uso do produto, por exemplo. Pode ser que você não tenha a mesma sensibilidade analítica, muito possivelmente você não vai ter a mesma especificidade analítica, e isso, quem é o responsável no laboratório precisa ter ciência disso. E discutir, em algumas situações, com o clínico que está fazendo uso do painel. Porque pode ser que tenha algumas situações que não foram investigadas adequadamente ou que foram investigadas numa situação que é diferente da que a gente tem no Brasil. Então, as 3 mensagens que eu queria que vocês levassem para casa hoje são que a unidade de análise de um painel sindrômico não é um alvo, é uma pergunta clínica ou uma pergunta epidemiológica, que cada alvo só deve ser incluído nesse painel se você tiver uma consequência acionável. Se você não tiver nenhuma consequência para aquele patógeno, ele deveria ser repensado dentro do seu painel, porque ele só está encarecendo, elevando o custo do painel. E que ele tem que ser sempre usado debaixo de um guarda-chuva de diagnostic stewardship. Caso contrário, você possivelmente vai ter dificuldade de argumentar a implementação desse painel. Obrigada pela atenção. Eu fico à disposição se vocês tiverem perguntas ou tiverem discussões. Aqui. Primeiro, abrir para o auditório, se alguém tem alguma pergunta. Se ninguém tiver, eu tenho. Irina, o que você imagina assim, que vai acontecer com as metodologias multiplex num futuro próximo? Vamos colocar um cenário semelhante que eu falei para a Eline nos próximos 5 anos, porque hoje eu concordo plenamente com você, abordou assim, de maneira perfeita o assunto. Tem que ter algoritmo, tem que ter função, tem que ter mudança no procedimento, senão não vale a pena. Não dá para a gente mais dizer assim, eu tenho uma virose, né? Mas você não precisa pesquisar também todos os... Né? Enquanto saúde pública, a gente sabe que precisa,
Mas lá na emergência do Nossa Saúde ou do Nosso Senhor das Graças, né, Clóvis, precisa dizer se é os principais, né? Ainda hoje no Brasil, o custo é uma barreira, né? A gente vê no Chile testes custando $100, que aqui no Brasil custam 200, 250 dólares. Como que você vê, você que é uma estudiosa da área, a projeção do mercado para os próximos 5 anos? Vamos seguir a lei de Moore e o custo vai realmente cair? Ou vai ser como o iPhone, vão enfrentar sempre um plex a mais e o custo vai continuar estável ou subindo? Marcelo, eu acho que as duas coisas vão acontecer. Tá? Eu acho que a gente vai ver uma descentralização cada vez maior. Né? A gente tem visto em todos os eventos internacionais cada vez mais metodologias point of care. Né? Então, são realmente equipamentos muito compactos que podem ser usados à beira do leito, e eu acho que isso é uma realidade que a gente não vai conseguir fugir, e o preço dessas metodologias está caindo. Então, eu vou dizer, 5 anos atrás, você falar num PCR point of care, você estava falando aí $50, mais ou menos. Hoje, a gente tem testes por $5. Né? Claro, não é um painel muito extenso, você vai trabalhar aí com 3, 4 agentes. É uma sensibilidade espetacular? Não é uma sensibilidade espetacular. Mas ela é acionável imediatamente. Isso é uma coisa que nós vamos ver. E, em comparação, você não vai conseguir escapar de ter método confirmatório para isso. E aí, nesse caso, o preço vai subir. Porque você necessariamente vai ter que expandir os painéis, você vai ter que trabalhar com equipamentos que são mais sofisticados, e você vai ter que desafiar a metodologia a ser cada vez mais sensível. Eu acho que a gente vai começar a ver mais método genômico, que é uma pressão que já está acontecendo há algum tempo. A gente teve uma pressão de preço muito grande, então teve, durante muito tempo, a discussão, o seu genoma por $100, nunca vai chegar a $100. Já baixou de $100. A análise. Gerar o dado. Ter o dado é uma coisa, saber o que fazer com o dado é outra, muito diferente. Então, hoje, o impacto ainda é a análise. A análise é muito cara, é muito complexa e requer ainda mão de obra muito especializada, que não é facilmente formável. Então, eu acho que a gente vai seguir esses dois caminhos. Mais alguma questão? Então, queria mais uma vez agradecer, Irina, pela excelente preleção e muito obrigado por sempre estar aqui nos prestigiando. É uma honra. Hi, my previous presentation was totally in English, but now I'm going to make a quick bilingual presentation. So, to finish our participation, I like to leave as key messages 3. The first one, hi microbiologists, you don't know how important you are for us physicians. It's impossible to be a good infectologist without a good microbiologist, without a good clinical microbiology lab. Então, a minha primeira mensagem é, você microbiologista, você não sabe o quão você é importante para nós. O Marcelo me dá a honra de participar, eu sou professor da infectologia do curso de medicina da Federal, mas o Marcelo me dá a honra de vir todo ano aqui, faz 25 anos, dar aula na pós-graduação do curso da PUC, que muitos de vocês, inclusive, foram alunos. Inclusive, o curso de abertura é nesse palco aqui, né, Marcelo? E eu sempre gosto de começar justamente usando essas palavras. Ou, em outras palavras, a parceria infectologista-microbiologista é uma das melhores parcerias de sucesso. Eu tinha um professor de infectologia na Universidade de Minnesota, faz 30 anos que eu voltei para o Brasil, 31 anos, que o Jaime também teve a honra de conhecer. O Jaime foi nosso segundo residente no programa de infectologia do Graças, que eu criei há 26 anos atrás. O Jaime foi o número 2, a Mari foi o número 1, 2001 você entrou, né, Jaime, na Infecto? E o Jaime conheceu o professor Phil Peterson, que dizia, where is the money? Where is the money? No sentido que não onde está só o dinheiro, mas onde está a informação que vai fazer eu ser o melhor infectologista. Tanto é que nós começávamos os rounds na microbiologia. Não sei se já me pegou aquela fase. Piloneto, a gente ia na micro para ver todos os casos dos nossos pacientes lá onde está a fonte da informação. E mais do que isso,
Quando tinha uns casos diferentes, a gente já estava sabendo porque vinham pedir consulta. Exemplo, um caso de malária. Lá em Minnesota, malária, era um africano que tinha ido para lá. Quando vinham pedir consulta, a gente já tinha estudado todos os plasmódios, diagnóstico e terapêutica referente. Então, my first key message is, microbiologists, you are very, very important for us as physicians. In total, all physicians who deal with infections in general, but particularly for us as infectious disease physician. Key message number 2. We are facing a revolution. Nós estamos tendo uma revolução em várias áreas da medicina e como um todo. Na medicina, por exemplo, na cirurgia. Não sei se vocês sabem hoje, 99% dos casos de câncer de próstata são feitos com robótica. É caro, por baixo 50, 60, 80 mil reais, mas as duas complicações de cirurgia de próstata são incontinência urinária, o paciente tem que passar a usar fralda geriátrica, e impotência sexual. Se você diz que vai ter uma cirurgia que vai diminuir essas duas complicações, todos os homens que podem pagar vão querer cirurgia robótica. O mesmo está acontecendo, e eu gosto de fazer um paralelo, que o Marcelo e o Lucas já ouviram várias vezes, da microbiologia com os carros elétricos no Brasil. Nós temos carros elétricos, ou híbridos elétricos e a gasolina, né? Vários chegando, só da China hoje são 5 empresas chinesas que estão chegando no Brasil, né? Já das 3, vem mais 2 agora, até o final do ano mais 3, vai ser 8 ano que vem, que trazem alta tecnologia with a affordable price, que é exatamente o que a Irina comentou, que provavelmente já está acontecendo, cada vez vai vir mais. E assim tem, né, laboratórios da Coreia do Sul, laboratórios europeus também, que estão trazendo metodologia de biologia molecular com preço mais acessível, principalmente à realidade brasileira. Quando a gente vai para o ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, que eu frequento desde que a minha filha tinha 1 ano de idade, ela até foi junto, já andava na ocasião, em Lausanne, in the Switzerland, in the border with France. Faz 31 anos que eu vou para o congresso, eu fico impressionado. 80% a 85% dos laboratórios são microbiology. And only 15 or maybe 20% are infectious diseases. Então, isso é um problema. Vocês vão diagnosticar as bactérias cada vez mais rápido, cada vez mostrando o gene de resistência, e talvez nós não tenhamos com o que tratar. Isso é um problema. Mas a mensagem é clara. There is a revolution in the microbiology field. E nós temos que participar dessa revolução, senão nós ficamos para trás. É que nem alguém apresentou, acho que foi a Ana Paula, né? A gente está fazendo a maior parte dos slides com a ajuda da IA, porque realmente fica um slide muito bom, arte gráfica bonita, informação precisa. E a terceira, e talvez a que norteou todo esse dia hoje, the third key message that I like to share with you, do you know what is the primary endpoint? Do you know what is the need number 1 that we physicians want to have from you, microbiologists? And the answer is to have a faster and reliable microbiology results. Faster and reliable. O nosso desejo número 1, que nós queremos de vocês, microbiologistas, a gente é cliente de vocês sabem disso. Na hora que eu peço urocultura e antibiograma, que nem o caso que eu apresentei na hora do almoço. Qual é o TAT? Qual é o turnaround time? Numa paciente com choque séptico, uma farmacêutica que trabalha com a gente, com choque séptico. Eu tenho realidade de 2 hospitais privados aqui em Curitiba. Um que a microbiologia é dentro do hospital, o Hospital Nossa Senhora das Graças, e como nós sabemos, Marcelo, nós somos uma geração que o Brasil tinha uma inflação tão alta que você tinha que colocar o teu dinheiro no banco numa aplicação que chamava overnight, porque o dia seguinte já perdia valor. Eu gosto de dizer que a urocultura é um exame overnight. Você semeia hoje, 5h15 da tarde, amanhã de manhã você já sabe se cresceu ou não cresceu.
Só que até ter o resultado de identificar a bactéria e ter antibiograma, na realidade, do graças, é 2, às vezes 3 dias. A outra instituição, a uricultura vai para São Paulo, um laboratório de referência, talvez entre os 2, 3 de maior referência no Brasil. Só que o resultado leva 5 dias, porque é um dia só para a uricultura chegar lá. Ou seja, não me ajuda eu ter um paciente em choque séptico, com uma pielonefrite aguda, na UTI, chocado, com droga vasoativa, e receber o resultado 5 dias depois. Eu tive que dar meropenem, com medo que fosse SPL, e eu gastei 5 dias de meropenem, quando veio que era uma Escherichia coli multissensível, porque Escherichia coli multissensível também mata. Então, the third message, is very clear that we need a faster and reliable results for ID, for the identification of the pathogen, and in the bacteriological field, to have the antimicrobial test results in a faster time. Então, com essas 3, eu queria agradecer ao Marcelo pelo honroso convite de ter participado aqui, e passo para ele, fui cuidadoso de fechar em 5 minutos, né? Nós estamos no final do evento, vários já tiveram que sair para o aeroporto, para o Marcelo fechar definitivamente esse ótimo evento de microbiologia que hoje tivemos. Muito obrigado. Now, with this brilliant closing of the event, I can talk 5 minutes less. Agora eu posso falar 5 minutos a menos, porque o Clóvis... For those... For those of you that are not here, they have done this for 2 days now. Elas estão há 2 anos me torturando. Elas levantaram 5 placas para mim, e para os outros não levantaram nada. Não, mas brincadeira à parte, pessoal. Eu gosto muito da história, né? Eu também não vou me prolongar, tá? Quando eu olho para a história, 1860, 1870, 80, né? Pasteur, Koch, Virchow, Petri, tanta coisa acontecendo na microbiologia, eu falo assim, caramba, eu queria ter vivido naquela época. Mas, na verdade, quando a gente está vivendo a história, a gente não sente o quão importante ela é. Então, como o Clóvis disse, eu só faço um trocadilho, né, Clóvis? Porque naquela época, que é considerada a época de ouro da microbiologia, a gente teve uma grande evolução. E agora nós estamos tendo uma reevolução. Vocês viram hoje, viram ontem, you've seen yesterday and you've seen today, probably more today than yesterday, that we are seeing a re-evolution of microbiology. It's a new cycle of really intense advance. So maybe we'll be lucky enough in 6 years to hold the second Phytobacter, third Phytobacter International Symposium here in Curitiba, and we are going to be amazed of how much we have developed that, right? And yeah, we should go elsewhere. We should go elsewhere. You're right. But in the third symposium, doesn't matter where, maybe Australia, maybe US, whatever, but we will meet in the third symposium, because the second one, for the ones of you that were not here yesterday, is going to be in Zurich, as promised by Theo Smith. So we are all here making part of this re-evolution of microbiology. And we've been... For this re-evolution, you need a lot of money and a lot of German knowledge. Good. I need to speak German then. I need... 3 years for that. 3 years for that. Então, assim, pessoal, vocês estão fazendo parte da história, né, da microbiologia. Todo mundo que está aqui, quem veio falar, quem estava discutindo. Uma das coisas que eu mais gosto do evento é quando você vai lá fora e vê as pessoas se conectando, né? Pessoas que não se conheciam, trocando experiência, trocando muito mais do que só um cartão de visita, trocando realmente afinidades. E eu acho que isso o evento cumpriu muito bem, né? I think all this intense networking that we did, these 2 days, Eline, Theo,
Theo was known by most of my group, but he was known only in the paper with the first or last name in the papers. So now everybody knows Theo, how brilliant and intelligent he is, and everybody will have a different feeling when talking with Theo. So for the ones that are younger, para os que são mais jovens e que têm mais 20 ou 30 anos de carreira pela frente, vocês vão realizar coisas maravilhosas. For the young ones that still have 20 to 30 years from now on in the profession, you're going to realize wonderful things. So, to finish our event and let's go home to be prepared for Father's Day, I'm going to just go make some acknowledge that we need to do. It's protocol we need to do because it's very important. So, are we ready here? Yeah. So, first of all, to all the speakers and all the coordinators that are here, we are very, very thankful for each one of you. Muito obrigado for the ones who dislocated 1 hour, 2 hours, 6 hours, 26 hours to be here, okay? So, nós somos muito, muito gratos a vocês. O evento são vocês. Nós só fazemos conexões. So, you are the event. You made the symposium. We only made the connections. And we had a brilliant team. That was one of the best parts. But we disseminated and we acquired many, many phyto lovers and many predict lovers in these 2 days. So here we are sharing, laughing, and having some very, very nice moment. Not all of you are here. Nós não recebemos a última foto com todo mundo aqui, mas assim que eu receber... Recebemos? Ah, real. Oh, there you are. This is a historical photo, like Theo showed from the first, I think, Pantea meeting, right? Yeah. So, and this is very expressive. I'm going to save this photo forever in my iPhone because these are history. You are part of history. And of course, the participating institutions that in somehow contributed to this event. CPGRs, University of Zurich, Fiocruz, Zurich University of Applied Science, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Pelé Pequeno Príncipe, Control Lab, SBPC, Unifesp, Instituto Evandro Chagas e PUC Paraná. Espero não ter esquecido de ninguém. Mais instituições participantes, PNCQ, SBI, IBMP, Hospital Albert Einstein, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital de Referência, I should say this in Spanish, but I'm afraid, Flor. Instituto Anlis Malbrán, from Buenos Aires, Argentina, Sociedade Brasileira de Microbiologia, CBDL e Aquiles. Esse evento foi uma realização que a Escola de Medicina nos propiciou, nos presenteou com podermos usar esse espaço maravilhoso, e a Hot Milk, que trabalha na área de inovação, e esse evento tinha muito de inovação. A Pfizer, a Control Lab e a Biomerrier, que gentilmente apoiaram, patrocinaram esse evento. O apoio da CBDL e da SBPC também. Os lunchbox providenciados pela Newprov e pelo Aquiles. E esse QR Code aqui, vocês podem escanear agora e fazer o upload. Como é que é, Lucas? Upar as fotos que vocês tiraram e buscar, daqui 3 anos, o encontro em Zurique. Enquanto isso, nós vamos tentar trazer o segundo simpósio de microbiologia preditiva para Curitiba, junto com o 10º SINC, Simpósio Internacional de Microbiologia Clínica. Então, convido todos vocês a escreverem para o presidente da Sociedade Brasileira de Microbiologia, né, pedindo para que Curitiba seja a próxima sede daqui 2 anos e a gente tenha o segundo encontro de microbiologia preditiva. Muito obrigado, de coração, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, e uma salva de palmas a todos.